atacaram o ônibus de São Paulo voltando de Santos. Então isso está acontecendo há muito tempo, e eu estou falando isso há muito tempo, que os jogadores de futebol, eles deveriam tomar uma posição de solidariedade, porque pode para o acontecer campeonato. Para mim é para o campeonato. Para mim é para o campeonato. Para o campeonato, lógico. Para falta de segurança. Os jogadores, os caras invadiram a Vila Belmiro ano passado, quase bateram no Cássio. Os caras soltaram bombas no último jogo do Corinthians, lá, que agora o Santos foi punido. Enfim, está acontecendo de tudo no futebol. E o jogador que é o principal personagem desse espetáculo não toma nenhuma providência. Muito bem, bela entrevista, Fernando Fernandes e o Casagrande, figuraça, mas nós temos que interromper porque vem aí o Concentração, a Ponte joga 17 na ressacada contra o Avaí. Aqueles que queiram continuar, acompanhar com o Fernando Fernandes essa entrevista, tem no YouTube, Rádio Bandeirantes São Paulo, ou no Band Rádios e nos diversos aplicativos. O nosso muito obrigado, agora 16:06, vem aí o Concentração Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande forte abraço no ar, o Concentração. Hoje é dia de Ponte também, 17 horas na ressacada, Avaí Ponte, aqui na Bandeirantes. Para nossa satisfação hoje, a estreia do narrador Roger Williams, que vai narrar aqui. O Boris vai continuar com a gente, o Batistão continua firme com a gente. Eles estão muito atribuídos, então vamos ter 3 narradores, Batista, Boris e Roger Williams. Estão aqui com o CH nos comentários, no Vladimir Catarino nas reportagens. Pela manhã, o Boris transmitido o Brinco, Guarani 2, Londrina 1, público 4.500, 120 mil de renda. O Derek fez 1-0 Guarani a 23 minutos. No final do primeiro tempo, o Clinton, que é nigeriano, empatou para o Londrina. E aos 40 minutos, pênalti para o Guarani, sofrido por Regis. No lance, o Simão, que foi revelado pelo Guarani, hoje Londrina, ele fez o pênalti. Não teve a intenção, mas a chuteira foi na cabeça do Regis. E aí, pênalti, saindo sangue e tal, entrou ambulância, socorreu, o Regis entrou na ambulância. Todas as alterações já tinham sido feitas e aí o Regis foi para o hospital, tá tudo bem com ele. O menino lá do Simão foi expulso e aí o Bruno Mendes cobrou pênalti aos 49 e fez 2-1 e ficou nisso. Eu tenho aqui uma nota do Guarani a respeito do Regis. Deixa eu ver aqui. Apesar do susto, o Regis está bem e consciente. O meia foi encaminhado ao hospital aqui de Valinhos para que sejam feitos os exames necessários após sofrer cortes na cabeça. Desejamos uma rápida recuperação. Tá aí assinado o pessoal do Guarani. Nosso muito obrigado. E de imediato, agora são 16:09, Vladimir Catarino e as informações da Ponte. Vamos lá, um abraço agora, Catarino. Boa tarde agora, hein, Catarino? Oi, Edu, tudo bem aí ou não? Mas o que é isso? É que eu tô aqui ao lado do Catarino e eu fiz questão de vir aqui te dar um abraço, Edu Pinheiro. Eu agradeço, o senhor anda sumido, né? Tá vendo? Muita atribuição como secretário lá de Hortolândia de Esportes, né? Eu que agradeço, viu, seu Gleger? O senhor tá bonitão, Edu, tô vendo aqui. Eu não podia, Edu, se você me permite, eu não podia deixar de vir aqui dar um abraço em Roger Williams, que está chegando aqui na nossa equipe. Maravilha. Você sabe que aqui, Rádio Bandeirantes é seleção brasileira, né? E o Roger foi convocado, está aqui agora, está com a gente, está fazendo parte do nosso time. Eu fiz questão de vir aqui dar um abraço, e aí você chamou o Catarino, eu falei, não, deixa eu mandar um abraço para o Edu Pinheiro, dizer que é o seguinte,
Avaí Ponte Preta, é na Rádio Bandeirantes. Aí você liga na tela da Band, assiste pela tela da Band, vendo eu, Tigrão Batista, e ouvindo pela Rádio Bandeirantes. Tá certo ou não, Edu? Tá certo, foi bem, como sempre, muito bem, hein? Mas você é esperto, hein? Precisa ficar esperto com o Zorzinho, hein? Bom trabalho na TV, viu, Gleger? Um abraço, viu? Valeu, Edu, um abraço pra você. Vou passar pro Catarino aqui, um abraço. Já falo com o estreante do dia, o nosso Roger Williams. Oi, Catarino, e a ponte escalada? Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde pra você agora, né? Como é que... Sim, tá vendo só? Hoje o dia tá corrido, né, cara? É, rapaz. E a mamãe tá contente hoje? Eu tive que falar em 2 tempos, entendeu? Eu falei de manhã que tinha rádio, voltei pra casa rapidamente. A hora que eu falei que eu tinha que voltar pra rádio, você já viu, né? Não fala que são 2 jogos, fala que são 2 tempos, aí fica melhor pra explicar. O Edu, a Ponte vem embalada, né? Em busca da 3ª vitória consecutiva, o time bateu o Ituano, jogou também, venceu o Novo Horizontino, e agora pega o Avaí. Jogo de times que não tem um bom poderio ofensivo, apenas 9 gols cada um no campeonato. E a Ponte vem com as voltas do Matheus Silva e o Arthur. Jogadores que cumpriram suspensão automática na última rodada estão de volta ao time titular. Havia expectativa pela presença dos reforços, tanto o Igor Torres quanto o André. Eles ainda ficam no banco de reservas e a Ponte mantém o esquema com 3 atacantes, Paulo Baia, Thales e Eliel. Edu. Já o CH comenta. Vamos aí às escalações no nosso Gabriel Ribeiro na técnica Bandeirantes, Gil Kleber também. Hoje quem que é? É o Lucas Pessoa, não? É o Gilberto Sufi conosco daqui a pouco também. O incrível Sufi, a macaca safada escalada. A Ponte foi a Florianópolis e joga hoje contra o Avaí com Kaique França, é o goleiro 12. O Everton segue na lateral direita, tem a 23. A dupla de zaga conta com Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27. Arthur, de volta à lateral esquerda, tem a 15. No meio campo tem o aniversariante, Amaral, está comemorando o aniversário hoje com a camisa 8. Ramon Carvalho é o 40, Matheus Jesus 20. E a tríade de atacantes, Paulo Baia joga com a camisa 16, Thales 21 e Eliel 9. Repetiu o time da Ponte de Kaique França é o goleiro 12, o Everton tem a 23, o Matheus Silva 4, o Fábio Sanches joga com a camisa 27, é o capitão do time, o Arthur tem a 15, Amaral fazendo 20 anos hoje com a 8, Ramon Carvalho 40, Matheus Jesus 20, Paulo Baia 16, Thales 21, Eliel 9. No banco, Edu e ouvinte da Bandeirantes, em especial torcedor da Ponte. Felipe Moreira escala Luan 30, Mailton 2, Edson 3, Felipinho meia dúzia, Dudu 7, Tomás Kaique 13, Luiz Felipe 14, André Henrique 17, Fraga 18 e os 2 estreantes, o André com a 20 e Igor Torres 77. Essa é a macaca, Edu. Titular no banco, novidades também. Contratou André, tá no banco, o ex-Santos. Contratou Igor Torres, também atacante, 77, tá no banco. Macaca, já, o CH comenta. Vamos aí para o Avaí. A ilha formosa, cheia de graça, o time da... Avaí, que hoje estreia o técnico Eduardo Barroca, velho conhecido do torcedor havaiano. O time vem a campo com Alexander, 53. O Igor Inocêncio tem a 98. Douglas 44, Felipe Silva 35, Natanael 25. Meio campo com Wellington 5, Eduardo 8, Gava 23. Potker fazendo a sua reestreia ou a sua estreia com a camisa do Avaí. Com a camisa 10, capitão do time, tá com moral Potker. O Dentinho tem a 7 e o Denilson, outro estreante 9. Então repito, o time do Avaí, de Alexander 53, Igor Inocêncio 98, Douglas 44, Felipe Silva 35, Natanael 25. Wellington 5, Eduardo 8, Gava 23, Potker 10, Dentinho 7, Denilson 9. No banco, o Eduardo Barroca terá à disposição o Igor Bom com a 1, Andrei 78, Felipinho 38, Giva 99, Igor Dutra 2, Modesto 17, Roberto 4, Santiago Patinho 11, Thales Olex com a 72, Vitinho 20, Vaguinho 13 e Xavier 39. Edu. Vamos ao apito. Atenção, arbitragem no jogo Avaí Ponte. Começa às 17 horas. Roger Williams vai narrar aqui. Vamos lá, Catarino. Viajou do estado de Goiás para o estado de Santa Catarina. Jefferson Ferreira de Moraes apita o jogo.
Ele será assistido pelo Leone Carvalho Rocha, assistente 2, Hugo Sávio Xavier Correia, quarto árbitro Gustavo Bauerman, no VAR estará o carioca Felipe George Bennett. O árbitro Jefferson é analista de sistemas em Aparecida de Goiânia, tem 36 anos, bandeira 1. O seu Leone, 31 anos, professor de educação física, está dentro. E o Hugo Sávio, bandeira 2, também professor de educação física lá em Goiânia. Vamos dar uma faturada, hein? Tem que faturar na sequência. O CH participando e o nosso estreante Roger Williams, que narra aqui Avaí Ponte. Até já. Concentração. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Concentração. Bandeirantes. CH para analisar essa escalação da Ponte: Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, aniversariante hoje, Ramon e Matheus Jesus, Paulo Baia começando, Thales e Eliel. CH, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu, um grande abraço a todos. Eu esperava aqui um time diferente. Eu esperava na lateral esquerda o Mailton, ele volta o experiente Arthur em má fase. Legal, o técnico é o Felipe Moreira, não é? Ele volta o Matheus Silva na zaga, eu acho que está correto. Ele é o melhor dos zagueiros que a Ponte tem. No meio-campo, ele mantém a coerência da escalação dos três que foram bem na última partida: Arthur, Amaral, Ramon e Matheus Jesus. E no ataque, ele promove uma alteração que eu também faria, não é? Ele tira o Dudu Ratamoto do time e coloca o Paulo Baia de começo. Tá correto. Paulo Baia resolveu o problema da Ponte em 2 partidas, dando a vitória. Tá na hora de todo mundo assisti-lo desde o começo. Legal, acho que o Felipe Moreira aí acerta. Mas a volta do Arthur na lateral esquerda, eu não concordo, mas o técnico é ele, tem a questão do vestiário. O Arthur é um cara que muitas vezes na Ponte
acabou sendo capitão da equipe, então tudo isso tem um peso, mais do que a parte de meritocracia, mais da parte da fase do jogador, então eu não vou discutir. E esse Avaí, Edu, eu, por questão de escala, não sei se você se lembra, no sábado passado nós fizemos Avaí 0, ABC 2 na tela da Band, e eu fui o comentarista desse jogo. E o time tem algumas modificações aqui, segundo a minha papeleta, né? Então, o Barroca, que está estreando, e toda vez que estreia treinador, você sabe como é que funciona, né? Aquela motivação, agora vem o professor novo, que vai dar chance para aqueles que não estavam tendo chance. Enfim, você já conhece essa novela. E ele traz aí, de novidade, um ataque completamente diferente. O meio campo ele acrescenta o experiente Wellington, que é o primeiro volante. Aquele Wellington, São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense. O Gávea e o Eduardo. Aliás, esse Eduardo, cada vez que ele pegava na bola na partida contra o ABC, o estádio inteiro vaiava ele. Mas continua no time aqui. Então o Wellington, o Gávea e o Eduardo é o mesmo meio campo. E o ataque muda. O Dentinho, naquele jogo derrota, a última partida contra o ABC 2-0, entrou no segundo tempo. O Denilson é novidade e o William Potker, que você conhece tão bem, contratado do Coritiba, chegou essa semana e já vai para a Arena. Então esse é o Avaí que vai dar muito trabalho para a Ponte, muito trabalho. Só que se a Ponte tiver a inteligência, a cabeça, a frieza de jogar realmente a responsabilidade para as costas do Avaí, que vai partir para cima da Ponte desde o primeiro minuto. O Avaí precisa, como era o Londrina de manhã, precisando desesperadamente do resultado, o Avaí também não muda, tem 11 pontos, está lá na zona do rebaixamento. Então é a oportunidade do Avaí vencer em casa para dar uma respirada. Agora, a Ponte tá numa boa fase, vem numa sequência que parece que está dando sinais de organização. Então cabe à Ponte usar a cabeça. Ela não pode só ficar defendendo. Eu acho que a própria escalação escolhida de começo pelo Felipe Moreira já determina que a Ponte não vai só defender. A Ponte vai atacar. Ele escala de começo 2 extremas e o Eliel. Tá correto, legal. Tendo ainda para um segundo tempo e uma eventualidade o André e o Igor Torres, que foram contratados para jogar. Então eu acho que a Ponte está com essa divergência em relação ao amigo aqui. Eu não escalaria o Arthur, escalaria o Mailton, mas está bem escalada. Então a Ponte monta um time de começo para enfrentar o Avaí, equilibrada, com estratégia, mas buscando o resultado. O Felipe, para mim, manda um recado. O recado é, estamos indo para a ressacada com o respeito que o Avaí merece, apesar da campanha, para tentar vencer o jogo. Espero que a Ponte tenha atitude, cabeça no lugar, porque vai ser uma pressão grande, Edu. Muito bem, CH, agora sim, com muito prazer, acionando o estreante do dia, da nossa tarde aqui. Eu recebi uma mensagem aqui, tentei mandar uma mensagem, mas não consegui, Edu. Por gentileza, transmita a ele. Boas-vindas ao Roger Williams, palavras do ex-vice-prefeito de Campinas e também ex-deputado federal Guilherme Campos Júnior. Olha que moral que começa o nosso Roger Williams. Um grande abraço, seja bem-vindo. Um abraço, boa tarde, Roger. Boa tarde, Edu. Um abraço para você, um abraço a todo o pessoal ligado na Bandeirantes Campinas. Um abraço a toda essa galera que está desejando sucesso, as boas-vindas, né? É um prazer para mim estar aqui com vocês nessa potente emissora, nesse potente grupo de comunicação do interior e, por que não dizer, do Brasil também. E para começar com um jogão, né? Avaí Ponte Preta, ressacada em Floripa, 20 graus nesse momento. A expectativa, apesar da fase ruim do Avaí, é de um bom público, até porque tem promoções de ingressos, depois a gente detalha um pouquinho mais. Agora a Ponte vai com tudo, né? São 2 vitórias consecutivas. E a expectativa da Ponte fazer a terceira vitória, que não acontece há muito tempo. É um prazer estar ao seu lado, viu, Edu? Um prazer estar ao lado dessas feras. Nosso. Reencontrar Vladimir Catarino. Começamos juntos no Rádio de Americana. Que beleza. Já se vão aí alguns aninhos, né? Poucos, eu não vou falar muito para não revelar a idade, né? Pra gente não ficar em maus lençóis. Eu falo pra você, o mais velho sou eu, você entendeu? O mais velho sou eu, fica tranquilo que o resto tudo é novo aqui. 42 anos é o mais velho, hein, Edu? Tá louco, hein? Grande Roger Williams. É isso aí, garoto. Prepara a garganta aí. Já já você me fala os detalhes lá de Florianópolis. Aliás, eu acompanhava a sua apresentação ontem aqui pelo YouTube. Parabéns, foi muito legal. Obrigado. Papo com o Batista. E você vem já com o detalhe, então, da torcida lá do Avaí. Ô, Catarino, tem novidade no banco, hein?
Você Exato. já falou, olha quem tá no banco, o Fraga. Depois de muito tempo, o seu Fraga aparecendo no banco. O Felipinho tá no banco também. Tem aqui o goleiro é o Luan hoje, reserva, não o Pedrão. O Luiz Felipe, pelo jeito, perdeu mesmo a posição. O Mailton está no banco, ele que jogou de lateral esquerdo. Hoje é o Arthur que volta. Pra zaga tem o Edson, tem o Tomás Kaique. O Felipinho, repito, né? Tá aqui, Dudu Ratamoto, banco. Esse André. O André. O André Henrique é o da base, o André é o recém-contratado. Tem o 17, são 2, né? Isso. De nome André, o 17 da base e o 90 é o contratado. Exato. E o Fraga, o Edu, se machucou no dia 14 de fevereiro, aquele jogo contra o Linense lá pela Série 2 do Campeonato Paulista, uma contusão até rara, né? Uma contusão no quadril. É difícil você ver isso, pelo menos no futebol. Ele se machucou sério, teve que fazer aí um procedimento cirúrgico, demorou até para se recuperar e agora finalmente tá voltando o garoto Fraga, que é um bom jogador desse meio campo da Ponte Preta. Começa esse período de volta gradativa ao campo, aos gramados, agora está no banco de reservas. Então tem 2 novidades, dos recentes contratados, o André e Igor Torres no banco, tá? O Elvis, ainda nada. O Pablo Diego vai ficar acho que um tempinho ainda, né, Catarino? E o Gé teve hérnia de disco. Teve que operar, né? Teve que operar, fez uma cirurgia na quinta-feira. Ele vinha reclamando de dores nas costas desde a Série 2 do Campeonato Paulista, ficou de fora de algumas partidas nesta Série B e se constatou uma lesão mais séria de hérnia de disco, teve que operar pelo menos 6 semanas. É a previsão positiva aí da equipe médica da Ponte Preta, pelo menos um mês e meio aí pro Gé voltar a treinar, voltar a trabalhar com bola, ou seja, aproximadamente 2 meses para ele voltar pro time. Roger Williams, qual é o detalhe da torcida lá do Avaí? Oi, Edu, o Avaí tem a 9ª melhor média de público da Série B, com 4.444 de média, 4.444, 26.664 no total, mas os ingressos hoje custam R$20 em todos os setores, todos, não importa, inclusive pro torcedor da Ponte Preta, hein? Para quem foi pra lá de Campinas ou torcedor da Ponte ali, que mora em Santa Catarina, em Floripa, R$20, preço tabelado, e o sócio com a sua mensalidade em dia, aquele que está adimplente, pode levar mais dois amigos de graça. Você já imaginou a festa que vai estar lá no estádio da Ressacada? Os portões foram abertos às 15 horas e a torcida da Ponte Preta acessando pelo portão 9, que é o famoso setor F de visitante. Deve ter público o time do Leão da Ilha contra a Ponte Preta, viu, Edu? É a lei da oferta e da procura, né? Campanha baixa e muitas promoções de ingresso. O William Potker, claro, Ponte, todo mundo se lembra, ele ficou 1 ano na Ponte. Ele chegou em maio de 2016, ficou até maio de 2017. Sabe qual foi o último jogo do William Potker? Foi na decisão contra o Corinthians, que era a final de 2017. O William Potker, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016, com 14 gols, ao lado do Diego Souza do Sport e do Fred, até então do Atlético Mineiro. E o William Potker, depois de 2017, naquele Paulistão, na final Ponte-Corinthians, ele foi artilheiro com 9 gols ao lado de Gilberto do São Paulo. Então o senhor William Potker é o único atleta na história da Ponte que foi artilheiro em um brasileiro e um campeonato paulista. O Washington Megamassa foi artilheiro da Copa do Brasil 2001 com 16 gols, aliás com 11 gols. E o Washington também foi artilheiro do Paulista 2001 com 16 gols. O Washington, o Mega Massa, jogou demais. O Washington tem uma média... Gente, sabe quantos gols o Washington marcou na Ponte? O Washington jogou um pouquinho em 98, foi embora, voltou em agosto de 2000, ficou até abril de 2002. O Washington marcou a bagatela de 83 gols em 103 jogos. A média de Washington é de 0,80. É uma média espetacular que dificilmente, no futebol do jeito que é feito de hoje, ninguém para, dificilmente vai ser alcançada. CH, o que você acha então? Como não tem... Eu tenho reparado no Felipe Moreira, como ele não tem o Elvis, então ele coloca Matheus Jesus para armar e agora com 3 atacantes. Hoje Paulo Baia, o Thales e Eliel. E você vê que nos 2 últimos jogos a Ponte... Olha, foram os 2 jogos que a Ponte mais teve problemas na escalação, por suspensão, por ordem médica. E no fim a Ponte, uma coisa improvável aconteceu, ganhar em Itu e ganhar do Novo Horizontino. Olha, Edu, o grande segredo dessa nova Ponte sem o Elvis
é a intensidade, a participação e a vontade de jogar futebol do Matheus Jesus. Na última partida deu até gosto. Eu, em alguns momentos, lembrei dos melhores momentos na Ponte, lá atrás, do Matheus Jesus, que surgiu na Ponte e depois saiu da Ponte, foi lá pro Corinthians, enfim. Andou por vários clubes, mas eu lembrei na partida contra o Novo Horizontino dos melhores momentos do Matheus Jesus com a camisa da Ponte. Mostrando nitidamente, a partida foi extremamente complicada, que ele tem capacidade de jogar, desde que ele se entregue, desde que ele participe, que ele tem interesse pelo jogo. O Matheus Jesus, interessado pelo jogo, ele carrega o time da Ponte nas costas. E foi assim que eu vi o jogo contra o Novo Horizontino. Então o que precisa a Ponte do Matheus Jesus? Ele precisa assumir essa responsabilidade, que ele é um dos diferentes do time. Ele é exemplo técnico para o restante. Então, se o exemplo técnico, e ele é diferente, corre, participa, dá carrinho, tem vontade, está em todo lugar do meio campo, o restante vem junto. Você está vendo? O Matheus Jesus está correndo, dando carrinho, rabo de arraia. Precisamos correr também. Precisamos passar vergonha aqui. Então esse é o cara que é profissional, o cara que tem vergonha na cara, o cara que valoriza a oportunidade, aquele que faz jus à oportunidade e ao emprego que tem. Esse é o Matheus Jesus que a Ponte precisa. Se ele continuar jogando do jeito que está jogando, está encaixadinho esse meio campo da Ponte. Eu não sei como é que vai ser hoje, mas eu tenho que falar da partida que eu assisti contra o Novo Horizontino. Vai funcionar e bem. Porque esse meio campo aqui, ó, com todo respeito do Avaí, Gava, Eduardo e Wellington, é só pisar para o lado, pisa para trás. Não tem verticalidade. A bola não chega através desses jogadores para os homens de frente, diferente desse meio campo da Ponte. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. O Ramon jogou muito bem também no meio campo e o Amaralzinho fica ali, né? Fica ali na proteção, ele e o Ramon, ora o Ramon de primeiro volante, ora o Amaralzinho de primeiro volante. Funcionou, encaixou esse meio campo na partida contra o Novo Horizontino. Então, já que eu estou aqui tudo no campo teórico, projetando o que vai acontecer daqui a pouco, eu tenho que falar do passado recente. E esse passado recente credencia esse meio campo da Ponte. Com esse futebol, jogando do jeito que está jogando, o Elvis não volta para esse time. A não ser que ele entre em forma física. Porque com a... Eu sei que é característica, mas ele precisa ser mais participativo, senão não consegue jogar nesse time da Ponte. Do jeito que tá, 2 extremas, um cara na frente e 3 caras que tem um fôlego de leão, fôlego de gato, os 3 do meio campo, Amaral, Ramon e Matheus Jesus, não tem lugar pro Elvis nesse time. E o Eberlin disse na entrevista última que ele deu de que já tem um pré-contrato com o Elvis para ele assinar até o final, acho que do metade do ano que vem, alguma coisa assim. Parte técnica, ele é o melhor jogador da Ponte, mas ele precisa estar minimamente condicionado, Edu. Nesse Campeonato Brasileiro, desculpa, salvo raríssimas exceções, ele se arrastou em campo, Edu, com todo respeito a ele. Lembrei, onde estaria Leonaldi? Não tá escalado ali no banco, tá machucado, Catarino? DM, também tá no DM, viu, Edu? Leonaldi é outro jogador que está entregue ao departamento médico. Havia expectativa, né, nesta semana que teve a Ponte, do último jogo contra o Novo Horizontino pra cá, de domingo pra cá, de termos jogadores liberados pelo departamento médico, mas infelizmente não tivemos, então, Leonaldi, Pablo Diego, Elvis, Gé, entregues ao departamento médico. E uma pergunta para Roger Williams, ele pensando, só trocar uma ideia aqui, porque amanhã a Ponte joga aonde? Tem Copa Paulista, Catarino? Copa Paulista, amanhã 18 horas vai ser no Majestoso contra o Oeste, segunda rodada, a equipe perdeu para a Ponte na estreia e amanhã pega o Oeste. Olha, é o seguinte, Roger Williams, 18 horas de domingo, tudo bem, a Copa Paulista, mas a federação, você me corrige, por favor, já tem lá uma transmissão no YouTube, aliás, muito bem feita, por sinal, volta a imagem e tal, muito antiga. Quando começou, meu Deus do céu, mas agora tá boa a transmissão. Agora, 6 da tarde de um domingo, pô, não resolve. Por que não faz? Não pode ser 4 da tarde porque tem jogo na televisão aberta, isso não interessa para a federação, porque tá todo mundo vendo o jogo na Globo. Então não vamos fazer pelo YouTube. Pô, mas é um jogão, você quer ver só? Você fazer 11 da manhã, fica legal e tudo, mas não, 6 da tarde. Não pode, Roger Williams, cada horário exótico. Precisa ver quem decidiu isso, né? Se a federação já impôs, se a Ponte quis, porque eu realmente concordo com você. A Copa Paulista é o campeonato que as equipes, tirando a Ponte, que montou um time alternativo, né, o time B, para participar, mas é o campeonato que geralmente o time paulista que não tá na A, na B, na C e na D,
está disputando, né? E quem também não está na segundona, que é a Série B do Campeonato Paulista. Então é um campeonato que tem o seu charme, tem a sua importância, dá vaga à Copa do Brasil. Agora, colocar 18 horas de domingo, hein? Se não for Série A, Série B, não rola não, hein, Edu? Edu, diga lá. Oi? Talvez seja como justificativa, né? Porque o jogo do Guarani contra o Londrina, na tabela original da CBF, estava marcado para domingo, também às 15h30 no Brinco. Então talvez por isso. Eu até, quando saiu a tabela, eu pensei, nossa, mas é muito perigoso, né? O jogo 15h30 no Brinco, outro 18 horas no Majestoso, mesmo o torcedor da Ponte não tendo tanto apelo assim com relação à Copa Paulista, mas talvez seja como justificativa isso. O jogo do Guarani, de forma original, era para acontecer amanhã às 15h30 no Brinco. E da equipe que jogou lá em Piracicaba, a Copa Paulista, a Ponte perdeu de 1-0, o João Gabriel jogou, já esteve no banco, o Eduardo já esteve no banco, e Nicolas. Os demais, realmente eu não me lembro, e a Ponte toma no travessão, nos acréscimos. Acompanhou o comecinho só, realmente muito ruim o jogo. Vamos ver como vai ser contra o Oeste, tá? Bom, vamos lá, vamos dar uma encerrada aqui. Quer dizer que o nosso Rio Branco tá tudo bem, né, o meu caro Roger Williams? Tá tudo tranquilo. 2-0, hein? Hã? Tá ganhando de 2-0 do Fernandópolis, hein? Você tá ligado, hein? Não, o cara provou que é torcedor do Rio Branco. O cara provou. Cauari a 1 minuto e Carlos Yuri a 2 do segundo tempo. Cauari a 1 minuto do primeiro tempo e Carlos Yuri a 2 do segundo tempo. Ainda há esperança, Edu Pinheiro. Você transmitiu muitos jogos do Rio Branco, estava acompanhando ontem a sua relação narrativa aqui. E eu quero mandar um grande abraço pro senhor Lauro Vita. O senhor Lauro Vita vai fazer, sabe quanto? 96 anos. Vita. Ele é da família do Décio Vita, que emprestou o seu nome ao estádio lá de Americana, do Rio Branco. Ele se lembra muito bem, ainda está lúcido, graças a Deus, e ele tem uma obra assistencial em Hortolândia, que é uma coisa fantástica. Ele deu muito tempo aula para os meninos para trabalhar no torno. Muitos se formaram e conseguiram bons empregos, tiveram família, tudo, mas infelizmente com a tecnologia... Hoje não tem mais torno, é tudo automático, é tudo computadorizado, não tem jeito. Seu Lauro Vitor, um beijo no seu coração. Em breve, altos papos sobre o Rio Branco de Americana. Às 16h37, final do nosso Concentração. Vem aí a narrativa, a estreia e o talento aqui na Bandeirantes de Roger Williams e o nosso Avaí Ponte. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde. No ar o futebol. Começando para você mais uma jornada do Campeonato Brasileiro Série B, 16ª rodada, faltando 3 para o final do primeiro turno. Jogão que vamos acompanhar com toda a equipe de Carlos Batista, direto da ressacada Florianópolis tem Avaí e Ponte Preta para você. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Abertos os microfones da Rádio Bandeirantes de Campinas para toda a região metropolitana em FM 85.7, no AM 1170, em Ribeirão Preto no FM 85.3. Seja bem-vindo você que está pela internet, no aplicativo Band Rádios, no radiobandeirantes-campinas.com.br, no YouTube. Já estamos com imagens do nosso estúdio do Complexo da Band em Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Nós estamos chegando, fechada com você, fechada com a verdade. Um grande abraço a todos, nós estamos chegando. Galera Ponte Pretana, hoje é dia de Ponte Preta, pra cima do Avaí na ressacada. Portões abertos, grandes movimentações desde os primeiros momentos que os portões foram abertos às 3 da tarde. 20 graus a temperatura. A Ponte, a 14ª colocada com 18 pontos. O Avaí é o vice-lanterna, hein? O Leão tem só 11 pontos na competição. Não vence há 10 jogos. A Ponte Preta vem de 2 vitórias consecutivas. Jogão que vamos transmitir com toda a equipe de Carlos Batista. E você vem com a gente nesta tarde de sábado importante para o futebol do Brasil. E vamos sem perder tempo. A linha de patrocinadores mais importantes do rádio esportivo brasileiro. Conosco, Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supremo Seara 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Brasil Expo Show, o maior showroom de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site beshow.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 16h44, hora esportiva do Brasil. Já já a bola rola na ressacada para você, ouvinte ligado na Bandeirantes em Campinas, em todas as partes do Brasil e do mundo. Vem aí o giro de informações, começando com o time da casa. Vem aí as informações do Avaí. Vladimir Catarino, boa tarde. Boa tarde, Roger Williams. Seja bem-vindo ao time Bandeirantes. Muito bom rever e reencontrar o amigo. O Avaí pega a Ponte Preta tentando quebrar um jejum, viu, Roger?
já são 2 meses sem saber o que é vencer, 10 partidas. A última vitória do Avaí foi no dia 6 de maio contra a equipe do Tombense. Exatamente por isso, para tentar sair da parte de baixo da tabela, a equipe do Avaí foi às compras, foi às negociações nesta janela de transferências. Trouxe o William Potker, que hoje já é titular, o atacante Denilson, também titular no ataque do Avaí, e principalmente trouxe de volta o técnico Eduardo Barroca, na expectativa de começar a partir de hoje a sua recuperação nesta Série B. Roger. Em 15 minutos a bola rola pouco, Quinto Sinal marcou 16:45, agora a manchete alvinegra, a manchete da Associação Atlética Ponte Preta, em busca da terceira vitória. Bandeirantes vai com a Ponte Preta e o destaque é seu Vladimir. A Ponte muito confiante, venceu o Ituano, venceu o Novo Horizontino, 6 pontos que afastaram o time da parte de baixo da tabela. Já começa a pensar na parte de cima, claro, passo a passo, jogo a jogo. Para a partida de daqui a pouco, o técnico Felipe Moreira terá 2 setores importantes. Matheus Silva e Arthur cumpriram suspensão automática, estão de volta, e no banco os reforços André e Igor Torres. São as manchetes das equipes que farão o jogão de logo mais pela 16ª rodada, faltando 3 para o final do primeiro turno. Hoje pela manhã, a Bandeirantes já esteve em campo com o Guarani. O Bugrão venceu a equipe do Londrina Esporte Clube, placar de 2-1. Leandro Boles quebrou tudo no microfone forte da Bandeirantes. A manchete do Guarani Futebol Clube, alô, Vladimir Catarino. Jogo bastante dramático, né? O Guarani venceu o Londrina 2-1, o jogo foi no finalzinho, ficou marcado pela contusão do Regis. Regis acabou levando uma pancada na cabeça, sangrou bastante, foi levado de ambulância à Santa Casa de Valinhos, onde foram constatados 3 cortes na cabeça. A assessoria do Guarani informou há pouco que está tudo bem com ele, está se recuperando legal o Regis. Guarani somou mais 3 pontos, terceira vitória em 4 jogos, sob o comando do técnico Humberto Louser. 4h47, vai comentar esse jogo importante para as pretensões da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, boa tarde, a sua expectativa, CH. Alô, Roger, um grande abraço a você, uma ótima estreia, seja bem-vindo aqui na equipe de Carlos Batista e que tenhamos uma grande partida. Não vai ser fácil para a Ponte Preta vencer o Avaí, por razões absolutamente óbvias. O jogo é na ressacada, jogar lá não é fácil, o Avaí vem com um técnico novo e com contratações, mexeram o doce lá. O Avaí tem 8 jogadores fora, considerado até alguns, não é? Que poderiam estar figurando entre os titulares. Mas o Avaí vem com Potker, jogador perigoso. Está em má fase, mas é perigoso, é bom vigiá-lo. A Ponte, talvez das últimas partidas, é a partida que conta com o maior número de jogadores à sua disposição. Eu gosto da escalação. O Felipe Moreira mantém os 2 atacantes abertos na frente, mantém também o Eliel e monta o meio-campo parecido com o meio-campo, ou absolutamente igual, com o meio-campo escalado contra o Novo Horizontino, vitória da Ponte em Campinas. A zaga volta a Matheus Silva. Isso tudo quer dizer o seguinte: a Ponte vai forte. Espero que no comportamento, no emocional e na organização, a Ponte também seja. Prenúncio, Roger, de uma grande partida de futebol. Esperamos, CH, um grande jogo daqui a pouco na ressacada em Florianópolis, Santa Catarina, 20 graus. Choveu pela manhã, nesse momento não chove em Florianópolis. Vem aí, ele que já esteve no Concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes e depois do jogo. No Jogo Aberto é o plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Um abraço, Edu. Outro a você, muito obrigado. Grande abraço, Roger Williams, o nosso estreante da tarde, a todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Olha a Série B, 16ª rodada ontem. Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense também 2. E estava 2-0 no Novo Horizontino até nos acréscimos. Incrível a reação, o empate do Atlético de Goiás. No Castelão ontem, Ceará 3, Botafogo de Ribeirão 0, com 19 mil de público pagante. Hoje pela manhã, no Brinco, 4.500 o público, 120 mil de renda. Guarani 2, Londrina 1. O Derek 1-0, o Clinton empatou para Londrina e Bruno Mendes no finalzinho de pênalti, o gol da vitória. A bola rola em Natal, hein? O ABC, aliás, o Criciúma vence, gol do Felipe Matheus de pênalti. ABC 0, Criciúma 1. Daqui a pouco, 17 horas também, Ituano e Juventude. Às 18 em Muriaé, o Bravo Tombense contra o Sampaio Correia. Amanhã, 15h30, Chapecoense e CRB.
CRB, 18 horas na Ilha Esporte Mirassol e na segunda-feira, 20 horas é que termina a rodada no Oba, Vila Nova e o Vitória. Olha, Brasileirão em São Januário, segundo tempo de Vasco 0, Cruzeiro 0, na Arena Pantanal, gol do Cuiabá, Daverson Rabudo, Cuiabá 1, Bahia 0, 18h30 Coritiba e América, 18h30 Atlético Mineiro e Corinthians e 9 da noite Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Destaque para amanhã para Bragantino em São Paulo, em Bragança, e o Santos 11 horas na Vila, não vence há 12 jogos, portões fechados, Santos e Goiás. Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes com Gil Kleber no comando, com Danilo Capucci, com Gilberto Sufi e Gabriel Ribeiro no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil. E já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Roger Williams. Alô, torcedor, de volta, futebol da Bandeirantes, os times pintando em campo, ponte inteira de branco com a faixa preta no peito, o Avaí com meias e calções azuis, camisas listradas na vertical, em azul e branco, goleiro da Ponte Preta, o Kaique França, inteirinho de vermelho, Alexander, 53, goleiro do Avaí, inteirinho de azul, os times já estão em campo, e em campo a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, para buscar a terceira vitória consecutiva nesta Série B, a Ponte escalada pelo técnico Felipe Moreira, com Kaique França é o goleiro 12. O Everton, 23. A dupla de zaga tem Matheus Silva, 4. Capitão do time é Fábio Sanches, 27. Na esquerda, Arthur, 15. Amaral, fazendo 20 anos nesse sábado, tem a 8. Ramon Carvalho, 40. Matheus Jesus, 20. Paulo Baia, 16. Thales, 21. Eliel, 9.
Repeteco do time titular da Ponte. De Kaique França, 12. O Everton tem a 23. Matheus Silva, 4. Fábio Sanches, 27. Arthur joga com a 15. O Amaral é 8. Ramon Carvalho, 40. Matheus Jesus, 20. Na frente, Paulo Baia, 16. Thales, 21. E Eliel tem a 9. No banco, Felipe Moreira tem à disposição Luan, 30. Mailton, 2. Edson, 3. Felipinho, meia dúzia. Dudu, 7. Tomás Kaique, 13. Luiz Felipe, 14. André Henrique, 17. Fraga, 18. André, 90. E Igor Torres, 77. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça é povo, é gente, é bola pra frente. O Avaí de Eduardo Barroca fazendo a sua reestreia no comando do time. Em campo com Alexander, 53. Igor Inocêncio, 98. Douglas, 44. Felipe Silva, 35. Natanael, 25. Wellington, 5. Eduardo, 8. Gava, 10. Potker, 10. Aliás, Gava, 23. Potker, 10. Dentinho, 7. Denilson, 9. Repito, o time do Avaí. Alexander, 53. Igor Inocêncio, 98. Douglas, 44. Felipe Silva, 35. Natanael, 25. Wellington, 5. Eduardo, 8. Gava, 23. Potker, 10. Dentinho, 7. Denilson, 9. No banco, Eduardo Barroca manda Igor Bom, 1. Andrei, 78. Felipinho, 38. Giva, 99. Igor Dutra, 2. Modesto, 17. Roberto, 4. Santiago Patinho, 11. Thales Olex com a 72. Vitinho, 20. Vagninho, 13. E Xavier, 39. Arbitragem do jogo. Apita o goiano Jefferson Ferreira de Moraes. Ele vai ser auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha, pelo Hugo Sávio Xavier Correia, quarto árbitro Gustavo Bauerman e no VAR estará Felipe George Bennett. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Meus amigos da Bandeirantes, eu desejo, espero, e essa é a minha expectativa, que a Ponte tenha o comportamento que teve contra o Novo Horizontino. Time guerreiro, um time que correu pra caramba, jogadores interessados. A Ponte tem muita limitação técnica, todos nós sabemos, a torcida, a imprensa, todo mundo sabe. Mas você tem que, em alguns momentos, e a Ponte fez, além de uma parte técnica interessante contra o Novo Horizontino, ela fez um algo mais, o 110% que a gente fala na bola, que é se dedicar mais, ter interesse pelo jogo, buscar a todo custo, com vontade, com entrega. A torcida da Ponte, ela gosta mais disso, de entrega, de garra, de disposição, do que propriamente o futebol bem jogado. Claro que gosta do bem jogado, mas ela não perdoa time que não corre, que não tem interesse. E essa Ponte, aos poucos, está recuperando isso. Eu espero que não seja uma nuvem passageira, que o comportamento do time contra o Novo Horizontino se repita contra o Avaí, porque é o seguinte, eu não sei se na bola o Avaí vai dar conta da Ponte ou a Ponte vai dar conta do Avaí. Agora, se a Ponte não correr, ela perde do Avaí. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu não sei quanto vai ser o resultado do jogo, como é que vai jogar o Paulo Baia de começo, eu não sei como é que vai ser o comportamento do Matheus Jesus, mas uma coisa eu tenho convicção e certeza absoluta. O Avaí vai dividir todas as bolas como se fosse a final do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, se a Ponte não equiparar isso, se a Ponte não tiver no mesmo nível de intensidade, ela pode conhecer uma derrota doída na ressacada. Não pela parte técnica, mas pela necessidade, pelo desespero e pela entrega. Então nós temos que começar por isso. Porque em muitas partidas destas, partidas que a Ponte fez, partidas boas e partidas ruins, se ela não competir, e muitas ela não competiu, ela perde o jogo. Mesmo estando no momento melhor que está o Avaí. O Avaí vem com um técnico novo, vem com o Potker, mas nada disso vai surtir efeito se a Ponte tiver comportamento, organização, se ela querer realmente, tiver cabeça no lugar, porque parece que, pelo menos a impressão que eu tenho, que vai ser um jogo muito nervoso, porque os dois times querem o resultado.
A Ponte não pode perder a oportunidade de jogar fora de casa e conquistar em cima de um time que está mal no campeonato, que ainda está se estruturando, a possibilidade de uma vitória fora de casa. Porque ela tropeçou dentro de casa. E nesse campeonato, quando você tropeça em casa, você tem que buscar fora. Isso querendo uma organização, um plano de pontuação para você, né, ficar tranquilo. E a Ponte, o primeiro objetivo, faltam 4 partidas para terminar o primeiro turno. A Ponte precisa fazer minimamente 7 pontos para virar numa boa. A Ponte nesse momento tem 18 pontos. Se ela fizer 7, né, com 18 ela vai a 25. Não é? Para quem estava desesperado lá, encostando na zona do rebaixamento, virar com 25 depois de tudo que aconteceu seria maravilhoso. Jogo complicado, difícil, mas se a Ponte tiver Roger Williams, o comportamento e a cabeça e organização da partida contra o Novo Horizontino, a Ponte traz minimamente um empate aqui para Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Falou aqui na Bandeirantes, ela vai rolar, a bola do jogo já está preparada para rolar. À esquerda está o time do Avaí, à direita está o time da Ponte Preta. O Avaí vai dar a partida. O árbitro, que é goiano, Jefferson Ferreira de Moraes, vai autorizar, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro Série B, 16ª rodada, bola rolando na ressacada. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Se manda o time do Avaí, vem no campo defensivo com Felipe Silva, toca a bola pelo setor esquerdo. Natanael vem, recolhe, entrega pra Dentinho. Ele vai sozinho, 2 da marcação. Atenção, ataca a direita do seu rádio no primeiro tempo, a equipe do Avaí. Já toca errado, vem na recuperação. O Wellington mete essa bola pela direita. Escapole o time da Ponte Preta, a primeira puxada, puxaram o jogador da Ponte Preta. Puxaram lá pela ponta direita, a primeira falta do jogo, Vladimir. Era o Thales quem estava escapando já lá pela direita na tentativa do ataque na velocidade da Ponte. A falta foi cometida pelo Natanael. Falta para Macaca cobrar. 46 segundos de bola rolando, Ponte de branco. A equipe do Avaí de azul e branco também, predominantemente o azul, especialmente nos calções e nas meias. A Ponte ataca a esquerda do seu rádio como se atacasse no primeiro tempo para o gol do portão monumental do estádio Moisés Lucarelli. Primeiro minuto de bola rolando, placar de 0-0. Você que está comigo no YouTube, deixa o seu like. YouTube da Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas, procure aí. Se inscreva e dê aquele like. Partiu Thales, lá vem Ponte, ponta direita, rolou na boca do gol. Ela passa na frente do gol de Alexander, vai pra fora. Tiro de meta, Vladir. Era o Everton, lateral direito, quem estava chegando por lá. Roger conseguiu fazer o cruzamento, mas ela passou por toda a extensão da grande área. Não tinha ninguém da Ponte para aproveitar. Ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta, vai. Você ligado na FM 85.7, no AM 1170, em Ribeirão Preto 85.3. A Bandeirantes, equipe de Carlos Batista com a Ponte Preta, no gramado do estádio da Ressacada em Florianópolis, estádio Aderbal Ramos da Silva Ressacada, inaugurado em 15 de novembro de 83. Tem capacidade para 17.800 torcedores. E tá boa a presença do público, hein, Vladimir? Valeu a promoção de ingressos da diretoria. Valeu sim, viu, aliás, meu caro Roger, valeu sim, torcedor tá presente, vem Avaí. Vem Avaí, ponta direita, atenção, lançado Potker, corta por baixo, tira o Arthur. A Ponte apanha o rebote, vem com o Paulo Baia, ele passa na marcação de 2, na bola tá o Felipe Amaral, ele faz inversão de jogo, soltando a bola para Thales, na ponta direita, vamos Ponte, avança a Ponte, lá pelo setor direito do campo, 2:24, placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes, empurra a bola, recomeça um pouquinho mais atrás no setor intermediário, vem Ramon, no grande círculo, já está no campo de ataque, rodopiou em cima da bola, tocou aqui no campo defensivo, Matheus Silva vem dominar, vai tocar para o capitão que vai pegar na bola pela primeira vez no jogo, Fábio Sanches, o capitão, entrega para Arthur pelo setor esquerdo, já enfiou lá na ponta, atenção, Eliel vem, fez o pivô, soltou pela ponta esquerda, vem para Paulo Baia, devolveu de novo, aqui na ponta, lá vem ele, Eliel rolou na boca de gol, na entrada da grande área, desarmado o jogador da Ponte quando foi fazer o arremate em Vladir. Na jogada do Eliel, né, inverteram-se os papéis, veio para a ponta, o Eliel rolou para o Paulo Baia dentro da área, no momento do arremate, chegou fazendo o corte, o Natanael, bola foi pela linha lateral. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com tela e coberta.
3-13, futebol é primeiro tempo, 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes ligado em você, se manda o time do Avaí. Vem com o Wellington aqui no setor intermediário, ele procura alguém para passar a bola. Agora sim, faz reversão, solta a bola para Douglas. Chegou de ladrão para cima dele, tentando bater a carteira, o atacante da Ponte Preta, apertando aqui no setor intermediário. A Ponte tentou roubar e quase conseguiu. Na sequência, o árbitro da partida tá marcando pênalti pra Ponte Preta, é isso? E tá expulso o goleiro, acho que deu falta. O goleiro faz a falta pra salvar um recuo ruim da equipe do Avaí. O goleiro faz a falta e é expulso. 4 minutos de bola rolando e a Ponte tem a chance. Não sei se pênalti ou ele deu a falta, hein, Vladimir? Ele deu falta. Quando ele marca a falta, ele aplica o cartão vermelho. Se fosse pênalti, ele daria o cartão amarelo. Ó. Foi fora da área, mas que lambança, hein? Foi pra cima do Paulo Baia. Bola mal recuada, o goleiro Alexander se enrolou todo, o Paulo Baia chegou a tocar na bola e foi atingido. Falta clara, cartão vermelho para o goleiro da equipe do Avaí. Carlos Henrique, a um passo seria pênalti, o goleiro expulso, Alexander. A Ponte vai jogar um jogo inteiro com uma mais, CH. Ah, o Alexander fez uma bobagem, agora diga-se que velocidade do Paulo Baia, hein? Pernas compridas, foi muito inteligente o atacante da Ponte, roubou a bola, mas deu vacilo gigante o goleirão do Avaí. E parabéns à arbitragem, que aplicou a regra e botou pra fora de campo, expulso de campo o goleiro do Avaí. Agora a situação é a seguinte, vai ter que trocar alguém da linha, né? O Eduardo Barroca chegou e a polêmica já toma conta, né? Não tá com a vida fácil o Eduardo Barroca, não. Vai ter que tirar alguém da linha para colocar um novo goleiro aí para recompor o gol, o time do Avaí, Vladimir. É o Igor Bom, o goleiro reserva já tá lá pronto, preparado para entrar, resta saber qual vai ser a alternativa. Normalmente tira-se um atacante, né? Mas não sei se é isso que vai fazer o técnico Eduardo Barroca. Continua conversando, questionando o Alexander, mas não há o que questionar, a falta foi clara. Paulo Baia tocou na bola, a bola correu e ele foi atingido. Falta clara, vai ficar com 1 a menos o time do Avaí. Gilberto Silfi já marcou 5 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos e 35, primeiro tempo, ressacada, o placar da Bandeirantes aponta para você. 0 para Bahia, 0 também para Ponte do Pinheiro. Olha, na Série B, lá em Natal, continua BC 0, Criciúma 1, Brasileirão, gol do Cruzeiro, Felipe Machado, Vasco 0, Cruzeiro 1, agora intervalo. E continua a Celeuma, né? Não trocou ainda o Eduardo Barroca. O que está acontecendo lá, na verdade, o jogador está dando uma encebada para o goleiro se aquecer, né, Roger? O goleiro, como não estava aquecido, estava sentado, então o Alexander dá uma enrolada, dá uma reclamada até para dar tempo do goleiro reserva se aquecer, mas não vai ter que fazer não, vai ter que fazer a mudança o Barroca. Você participa conosco, interage, além do chat no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você também pode mandar ao seu WhatsApp, DDD 19, hein? 971021493, 971021493. Agora vai mexer de vez. Sai o Dentinho, camisa 7. Acho que nem tocou na bola, não deu tempo. Dentinho tá saindo com a camisa 7 para a entrada do Igor Bom. Igor Bom com a camisa 1, a primeira alteração aí feita na equipe do Avaí. Expulso o goleiro do Avaí com minutos de bola rolando. A Ponte vai jogar um jogo inteiro com 1 a mais. Tem que ser inteligente agora a Macaca, hein? Certamente Felipe Moreira já está conversando com os atletas da Ponte Preta. A chance é boa para a Ponte no jogo de hoje. 6h53 e tem uma falta, diga-se de passagem, Vladimir, perigosíssima também. É, perigosa, porque é bem próxima à linha, ali a meia-lua, né, da entrada da grande área, mas um pouco mais pelo lado direito do ataque da Ponte Preta. O Matheus Jesus e o Paulo Baia é quem estão próximos ali para fazer a cobrança. Roger. Falta para a equipe da Ponte Preta. É falta para Nega Veiga bater, gol da esquerda. São 3, 4 na barreira, tá o Paulo Baia preparado também o Matheus Jesus. Os dois estão posicionados a 1 palmo da entrada da grande área, mais pelo setor direito. Atenção, Ponte Pretano, quem sabe agora? Vai, Ponte, não perdoa não, Ponte Preta. Não perdoa não, Neguinha. Paulo Baia, foi ele quem colocou o pé de apoio ali para bater. Tá olhando pra bola o capitão, aliás, o meio-campista Matheus Jesus. Os dois posicionados, autoriza o árbitro goiano. É Baia pra bola, bateu, defendeu Igor Bom. Uma bola venenosa passou pela barreira, o goleiro tava lá mostrando que se aqueceu direitinho, hein, Vladimir? Deu tempo para se aquecer, que pancada do Paulo Baia, hein? Passou pela barreira, foi lá no cantinho direito, foi buscar o goleiro Igor Bom. Bela defesa feita pelo goleiro do Avaí. 0-0 com 8 no primeiro tempo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem Ponte, levantamento da direita para a esquerda na meia-lua. Chega para pegar o rebote de Ponte depois que tirou de cabeça o Felipe Silva. A Ponte de novo fica com a bola. 8h31, CH, a tendência agora é a Ponte ter um domínio, pelo menos em termos de números de posse de bola e criar mais chances, hein, CH? Não há dúvida, ela já estava bem no jogo, né, Roger? Ela estava marcando meia pressão, mas quando tinha posse de bola, antes da expulsão do goleiro do Avaí, ela estava jogando com profundidade do lado direito, do lado esquerdo. A Ponte está muito bem no jogo. Agora, a tendência é que essa marcação de saída de bola do Avaí fique um pouco mais apertada. Isso quer dizer o seguinte, que a Ponte deve pressionar mais. Eu acho que tem que ser assim. O Avaí realmente não faz um início de jogo bom, mas a Ponte, eu gosto do início do jogo da Ponte, viu, Roger? Eu também. 9 minutos, a Ponte já tem uma grande chance no jogo de hoje, já que vai jogar o jogo inteiro com um jogador a mais. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Desceu o Avaí, Denilson lançado, ponta direita, bateu cruzado, desvia na zaga, pega Kaique França. Na primeira pontada do Leão da Ilha, aí Vladimir. Recuperação da defesa da Ponte Preta, o Denilson foi à linha de fundo, fez o cruzamento, ela tocou no Fábio Sanches e o goleiro Kaique França ficou com ela, fez a defesa. Alô, Luiz Felipe, tá ouvindo a gente, obrigado Mineirinho. Luiz Felipe tá acompanhando a Bandeirantes, 9h52, ataca a Ponte, vem pelo setor direito, o Everton faz o break na jogada, abriu aqui, recuando, retrocedendo para Fábio Sanches, abriu pelo lado esquerdo para Arthur. O lateral esquerdo vem, pega a bola, retrocede de novo para o capitão Fábio Sanches e a Ponte troca passes no seu campo defensivo, Roger, pois não? Em Santa Bárbara, quem está nos ouvindo é Gustavo Antoniassi, mandando um desejo de boa estreia para você. Obrigado, Gustavo, um grande amigo, um grande ouvinte de rádio, esse conhece do riscado. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h30, primeiro tempo. Estádio da Ressacada na capital catarinense, em Florianópolis, o placar Bandeirantes é esse, Ponte 0, Avaí também 0, Edu Pinheiro. Olha, pela manhã no Brinco, Guarani 2, Londrina 1, em andamento, primeiro tempo, Ituano 0, Juventude 0, segundo tempo é Natal, de ABC 0, Criciúma 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macaca vem com o Arthur pelo setor esquerdo. Ele ameaça fazer o toque aqui pelo setor esquerdo. Tá aberto pedindo a bola. O camisa 16, Paulo Baia. A sensação da Ponte, mas ele prefere rolar a bola para Matheus Jesus. Que bolão pra ponta direita. Thales levantou na boca do gol no segundo pau. Forte demais. Ela vai direto pra fora, Vladimir. O cruzamento foi muito forte o do Thales, né? Não deu pra ninguém aproveitar. Mas olha o Paulo Baia, o momento que ele vive, viu, Roger? Ele marcou os gols nas últimas 2 vitórias da Ponte. Único gol contra o Ituano, único gol contra o Novo Horizontino. E agora provocou a expulsão do goleiro do Avaí. Tá muito bem o Paulo Baia. Ponte que vem de vitória em casa sobre o Novo Horizontino por 1-0. São 2 vitórias seguidas. Uma derrota só nos últimos 5 jogos. A Ponte ensaiando uma recuperação importante no Campeonato Brasileiro. Erra o passe do campo defensivo para o campo de ataque. A equipe do Avaí ganha lateral. A equipe da Ponte Preta. O Everton vem para a cobrança. O Everton vai jogar a bola pelo meio de campo. Pode descarregar para Matheus Jesus. Foi para o solo. O Arthur não deu a falta. Recuperação do Potker. Potker rolou à frente. O jogador da Ponte empurra o atleta do Avaí. No grande ciclo em frente ao Arthur da partida. Tá derrubado o Denilson. Falta para os caras, hein, Vladimir? Matheus Silva deixou a área. Veio aqui no campo. Quase que no campo de ataque, né, para cometer esta falta, derrubou ali o atacante Denilson. É falta para o Avaí cobrar. Falta para o Leão da Ilha. Já foi batido, atenção, aberto pela ponta direita, pedindo braços abertos, Igor Inocêncio. Ele vem, encara a marcação do contrário, retrocede para Douglas a Felipe Silva. Felipe usa a perna direita, soltou a bola para Natanael. Todos os homens de defesa da equipe do Avaí tocando na bola. Bola é aberta à frente para Gava. Gava vem, retrocede para Felipe Silva de novo. Levantou a cabeça, deixou mais uma vez a bola para o armador da equipe da casa. 0-0, 12,5 de bola rolando. Bola de novo com o 44, Douglas empurra a bola curtinho para Gava. Gava vem 3 na marcação, a Ponte adianta as linhas, tem 1 a mais, aproveitando os espaços, vai ocupando todo o gramado no estádio da Ressacada. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, você que está no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, deixe seu like, participe do chat do YouTube, deixando aí a sua mensagem positiva para a Ponte Preta, que busca mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos. A Harmonia
harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presentes nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Lá vem o União, lá vem o Avaí, atenção, conduzindo a bola, o William Potker levanta, tira a zaga da ponte, afasta, mas ela cai com Gava, abre de novo a bola com Igor Inocêncio, tocou essa bola para Potker tá fora da grande área, não é dele, rolou para Gava de novo, levantou a bola, bateu no seu marcador, bateu em cima do Felipe Amaral, volta para Gava de novo, lateralmente para a presença do Igor de novo com Gava, fica cercado, o time do Avaí não consegue entrar, a ponte cerca, quinto sinal marcando 17 horas e 15 minutos, hora esportiva do Brasil, e vem Potker de novo, ele entrega essa bola à frente para Gava, desarma o time da Ponte, agora contra-golpe, vamos Ponte, desce Ponte, pegaram por trás o Eliel, falta pra Ponte na ponta esquerda, achei até que ele podia marcar um cartãozinho, ficou de graça essa daí, Vladimir. Poderia sim, o Wellington, né, foi quem derrubou o Eliel, deu uma tesoura no atacante da Ponte Preta que puxava o contra-ataque, o árbitro sequer deu falta, né, deu apenas lateral. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 0-0 na Ilha da Magia, CH. Ponte tá bem, tá controlando o jogo, gosto do meio campo da Ponte, principalmente dos extremas. Paulo Baia, por enquanto, indo muito bem. Olha a Ponte. Olha a Ponte. Da direita vem o levantamento. A zaga tira parcialmente. Volta o remate para Tur. Desce no terreno. Ajeita de perna canhota. Meteu um pouquinho mais atrás. Vem Matheus Jesus. Devolveu forte demais para Arthur. Tentou lá pela ponta esquerda, a bola foi direto para fora, tiro de meta para bater Igor Bom, goleiro reserva, mas que de repente virou titular, né? Porque com minutos, minutos foi expulso o Alexander. Se prepara a semana inteira para ser reserva, de repente com 5 minutos de jogo se torna titular, destacando a presença do torcedor da Ponte Preta, hein? Tem bastante gente da Ponte que estão nesse momento atrás do gol do Kaique França. Nós falamos isso no Concentração com o Edu Pinhano, né? R$20 o valor tabelado do ingresso, super promoção. Para os torcedores da Ponte Preta também, R$20, nada mudou. E aí aquele cara que é sócio lá do Avaí podia levar mais 2 pessoas. Por isso que nós estamos vendo um público bom lá no estádio da Ressacada. 15 minutos, já o giro para você, porque aqui vem Avaí de novo. Sempre pela ponta direita, hein? Sempre com Igor Inocêncio, rola com Gava. Gava lateralmente com Wellington. Volta com o William Potker, levanta no vazio. Que passe feio do William Potker, hein, Vladimir Catarino? Tentou um lançamento lá buscando no campo de ataque o Denilson. A bola foi muito forte e tranquila nas mãos do Kaique. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos passados, etapa 1ª de jogo. Florianópolis, Santa Catarina, o placar da Bandeirantes é esse, Ponte 0, Avaí também 0, Edu Pinheiro. Segundo tempo, hein? Vasco 0, Cruzeiro 1, 18h30, Mineirão, Atlético e Corinthians, 21 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. E aqui vem Ponte, apanha a bola pela ponta esquerda, Paulo Baia bateu pro gol, defendeu Igor Bom, o milagre do arqueiro, camisa 1 do Avaí, vai buscar a bola no ângulo esquerdo, quase um gol épico na ilha, quase um gol épico em Floripa, hein, Vladimir? Esse Igor é bom mesmo, hein, Paulo Baia. Tava demorando. Arrematou de longa distância, buscava o ângulo do goleiro, defesa, escanteio Ponte. Escanteio pra Ponte, de lá pra cá, capricha, atenção, lá vem Macaca, levantou no primeiro pau e ninguém tirou, toca pra trás de cabeça, a chance estava com o Thales, mas ele tocou fraquinho, Vladimir facilitando para o Igor Bom. Ele tirou do Matheus Jesus, né? O Matheus Jesus estava melhor colocado, mas claro, tentou ali o Thales, até colocou a cabeça na bola, mas fraquinha pra defesa do goleiro. Chicken Supreme, feito com 100% de peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Roger. Chamou, falou, CH. Impressionante a personalidade desse Paulo Baia, cara. Assim, é muito cedo ainda pra gente ter uma certeza. Não é? Ele está começando a carreira na Ponte agora, mas é impressionante os 3 últimos jogos. Esse chute que você narrou brilhantemente no milagre aí do Igor Bom, o cara bateu da intermediária com curva, ia no V. Uma personalidade impressionante desse menino Paulo Baia.
Concordo com você, é o cara do jogo até aqui. É o craque do jogo momentaneamente. 17h52, etapa 1ª de jogo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelas muitas mensagens que estão chegando de carinho, pela nossa chegada aqui na Bandeirantes, a nossa estreia hoje. Que seja uma estreia aí de sorte para Ponte Preta. Que seja também uma trajetória aqui na Bandeirantes de muita alegria, de muito compromisso, muito profissionalismo. Eu tenho certeza que nós vamos entregar isso aqui na equipe de Carlos Batista, a melhor equipe de esportes do interior do Brasil. 18 minutos de bola rolando. Nesse momento, 55% de posse da bola para o Avaí, 45% de posse da bola para a equipe da Ponte Preta. Mas a Ponte criou as melhores chances do jogo, sem dúvida nenhuma. Brasil Expo Show, de 1º a 4 de agosto, na Rede Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site beshow.com.br. Lateral para a equipe da Ponte bater, setor direito do campo, Everton levanta, o Thales está por lá, atenção, são 2 a marcar, ele trouxe a bola para a perna direita, levantou na boca do gol, chega para tirar, afasta Igor Inocêncio, rebote da Ponte, sobrou com Arthur, pode bater aí, se bateu, grito gol, bateu no costado do Igor, vai para fora, escanteio para a Ponte. A Ponte chega com tudo, nitroglicerinada, macaquinha no jogo, hein, Vladir? Aproveita os espaços, né? O passe do Amaral pro Arthur, que bateu ali de primeira, ela explodiu nas costas do Igor Inocêncio, sai pela linha de fundo, tem escanteio a macaca. Escanteio pra Ponte Preta bater, da esquerda pra direita, vai Paulo Baia, o homem chuta, o homem faz drible, o homem bate escanteio. E agora o árbitro vai lá para pedir que ele coloque a bola no quarto de ciclo. Realmente estava fora, né, Vladimir? Estava fora, o Paulo Baia. Não sei que grande vantagem tem essa pequena diferença, mas agora sim a bola está no local correto. Bom, para os dois lados, né? Para o árbitro ter que ir lá para dar bronca e o cara para colocar a bola um pouquinho para fora do quarto de ciclo. Paulo Baia levanta forte, espalma aí, Gormão. Tirou o rebote, volta para a equipe da Ponte Preta, lá pela ponta direita. Tentou passar o jogador da Ponte, esbarrado na marcação, ficou preso na marcação, Ramon. Recuperação da equipe da casa, vai armando-se para o campo de ataque. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Gilberto Sufi, do timaço do Gil Kleber, estou girando para você o placar do jogo, 20 minutos, primeiro tempo. Avaí, Ponte Preta, 0-0, Edu Pinheiro. Lá em Itu, primeiro tempo, Série B, Ituano 0, Juventude 0, Brasileirão, empata o Bahia lá na Arena Pantanal, Alan contra, segundo tempo em Cuiabá 1, Bahia também 1. Bandeirantes, Timaço de Carlos Batista, FM 85.7 AM 1170, em Ribeirão Preto, terra de Antônio Edson, tá morando por lá, Grande Tunico, 85.3 FM, não há limites para Bandeirantes, também no aplicativo Band Rádios e no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, acesse aí, deixe o seu like, deixe sua mensagem, e vamos pra cima com a Ponte Preta, que desce pelo setor esquerdo, Arthur recebe de Baia, levanta no segundo pau, quem é que vai subir, estica a perna, não pega o jogador da Ponte, voltou, rebote, encheu o pé, o Everton carimba o jogador do Avaí, a bola vai pra fora, é lateral, mas que bomba, se não intercepta o camisa 8, é caixa, hein, Vladimir? O Eduardo levou a sua bolada, só não caiu ali de vergonha, porque deve ter doído barbaridade, tem mais Ponte no ataque. E vem Ponte, setor direito do campo, está fora do campo de ataque ali, o Eliel, está fora da grande área, ele faz o levantamento, a zaga corta, em 2 momentos chegou Felipe Silva para tirar definitivamente, chega de cabeça aqui atrás o Matheus Silva, mas ele fez a famosa cama de gato, derrubou o jogador do Avaí, é bola para a equipe da casa bater no campo defensivo. 21:39, Carlos Henrique, o bate pesado comenta e o jogo 0-0. A Ponte domina a partida, o Kaique França até agora é mero espectador do jogo, a Ponte bem postada, o Avaí não incomoda em nada a Ponte muito organizada, só que é o seguinte, não é? A Ponte tem que fazer o seu gol. Porque esse negócio de volume de jogo, posse de bola, chances de gol, tem que transformar todo esse domínio que a Ponte tem em gols, né? Ou em gol, para ficar ainda mais difícil a vida do Avaí no segundo tempo. O momento é nesse primeiro tempo para a Ponte fazer seu primeiro gol, para jogar mais responsabilidade para o time do Barroca. Imagine, com um homem a mais, jogando bem, e ganhando o jogo de 1-0, tudo ficaria, estou colocando aqui na possibilidade, né, no mundo ideal, muito mais fácil para a Ponte na sequência do jogo. E você tem razão, porque a Ponte nesse momento passa o Avaí em posse de bola, vai a 51%, tem 4 finalizações a gol e 2 escanteios.
Não finalizou nenhuma vez a equipe do Avaí, não tem nenhum escanteio. Quer dizer, o poderio ofensivo da Ponte também é maior, mas falta o gol realmente. 22:59, quase 23. A Ponte se arma para o campo de ataque, vai empatando pelo placar de 0-0. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas, águas sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Matheus Silva toca pela direita, aparece Thales, vem no campo de ataque para a equipe da Ponte, ele prendeu, passou no comando, o Everton tocou para ele, pode devolver com Thales, isso que ele fez, tocou para Thales, levanta na boca do gol, por baixo, tira o zagueiro, afastou, rebote, volta para a Ponte, Matheus Jesus meteu pela ponta esquerda, atenção, é pro cara, pro Paulo Baia, trabalhou com Matheus Jesus, e novo aqui pela ponta esquerda, Arthur bateu pro gol, sem força e sem direção, passou à direita do Igor Bom, pela linha de fundo, Vladimir. A perna boa dele é a esquerda, ele ajeitou da esquerda para bater com a direita e pegou muito mal na bola, não levou perigo nenhum. O chute do Arthur é apenas tiro de meta, vai. Alô Gustavo Lourenço, alô Bruna Boer, um grande abraço, obrigado. Estão ouvindo a transmissão da Rádio Bandeirantes de Campinas. 23:53. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais perto de você. Vem o time do Avaí pelo lado esquerdo, Natanael, quase não falei o nome dele, hein? O time do Avaí só joga aqui pelo lado direito do campo de ataque, agora está atacando lá pelo outro lado. Bola retrocedida para o Felipe Silva, inverte a jogada para Douglas, já está no campo defensivo. A equipe da casa vai empatando 0-0, não sabe o que é vitórias a 10 jogos, hein? Batatinha do Avaí tá assando no campeonato, mas escapa para o campo de ataque, Potker na boca do gol, bateu, pegou o goleiro, Kaique França, volta o rebote, perde o gol, Denilson! Mas no primeiro lance o Kaique fez um milagre, defendendo aquilo que seria o gol de Potker para o Avaí, Vladimir. Foram duas defesaças do Kaique França, a primeira mais difícil delas, porque o Potker tirou do goleiro, ou tentou tirar pelo menos, foi buscar o Kaique França, espalmou na sequência o Denilson, também ficou parado na marcação ou na defesa do goleiro da Ponte, quase o Avaí surpreende e marca o gol. Marca de 25, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 25, primeiro tempo. Ressacada em Floripa, Série B, 16ª rodada. Depois desse, faltarão apenas 2 jogos para a final do primeiro turno. E o placar Bandeirantes é esse: Ponte 0, Avaí também 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, hein? Na Série B, segundo tempo de ABC 0, Criciúma 1. Primeiro tempo, Ituano 0, Juventude 0. 18 horas tem Tombense e Sampaio Correia. Bandeirantes Campinas, comando Carlos Batista. Ponte bem com Fábio Sanches, descarrega essa bola soltando para Ramon. Ramon meteu pela ponta direita para Thales. Thales na correria, atenção, lá vem Ponte, acabou o campo. Se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para bater o goleiro Igor Bom. Placar de 0-0. A gente esperava, né, Carlos Henrique, a Ponte mais em cima. Tem um jogador a mais desde os primeiros minutos do jogo, mas não é o que a gente tá vendo. Inclusive, há pouco o Potker perdeu um gol na cara. Não pode dar vacilo, né? Você veja só, até o presente momento, até antes desse lance, o Kaique não tinha pegado na bola, não tinha participado do jogo. Aí num lance ali, numa bobeira de saída de bola, passe na cara do gol para o Avaí fazer o seu primeiro gol. Não pode dar esse tipo de vacilo. Por isso que eu tô dizendo, não adianta volume de jogo, posse de bola, chute, escanteio, tem que fazer o gol. A Ponte continua melhor no jogo. Ponte com chance de chegar a 17 pontos. A chance é hoje. Ponte Preta atacava a equipe do Avaí, rouba a bola, time da Ponte Preta, tenta sair pelo jogo, Matheus Jesus foi desarmado, mas a bola volta com o Everton. Everton tocou essa bola para Thales, aqui na risca divisória do campo, foi desarmado, pega na bola o Natanael, atenção, costura, faz a jogada, abre pela ponta esquerda do campo, lá vem o capitão, o Potker empurra essa bola para Denilson, lá pela ponta esquerda, costurou, abriu de um, passou no segundo, resolveu soltar essa bola, Inocêncio chega para marcação também para cima dele, o atacante da Ponte Preta, Eliel tentando bater a carteira, bem melhor para a equipe da casa, com o Wellington, sossega a bola, tocou para Natanael, depois da sequência, um passe daqueles passes que ninguém entende. Se eu não entendo aqui, que o torcedor do Avaí lá, hein, Vladir? Não entende e não gosta, viu, Roger? Seria muito importante a Ponte conquistar a vitória, porque depois fará 2 partidas seguidas em casa. Sábado da próxima semana pega a equipe do Tombense e depois na outra terça encara o Juventude. Alô, João Lucas Dionísio, um grande abraço, grande amigo, grande jornalista. Tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, trazendo aqui mensagens elogiosas
Mas você não vale não, hein? Você é suspeito, hein, Joãozinho? 27,5. Vamos, Ponte, desce Ponte. Aqui vem Thales. Tava cercado, trouxe a bola um pouco mais atrás. Ramon aparece, vem pro domínio. Tá aberto com os braços aqui no setor intermediário, Matheus. Ele prefere tocar para o Eliel. Voltou, tá beirando a bola, setor direito do campo. Como tava tudo cercado e marcado, a Ponte resolve tocar a bola aqui atrás. 27,52 de bola rolando. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifruti. Acesse aromadeservas.com.br. Macaca desce, ponta esquerda, lançado, Paulo Baia, melhor que ele, chega para tocar para fora, Inocêncio servindo lateral para Ponte bater, lado esquerdo no campo de ataque, vai tomando licença Arthur, camisa 15, lateral esquerdo da Macaca, Arthur levanta, vem para dominar, tentava dominar aqui pelo lado esquerdo, Paulo Baia, chegou cortando o zagueiro Douglas, metendo para fora, é novo lateral, 28,37, em pé o Felipe Moreira, o Barroca nem sentou. O Barroca, do jeito que chegou no estádio da ressacada, ficou, Vladimir. Desde quando foi contratado, ainda não sentou no banco de reservas. O Barroca não aconteceu ainda nesse primeiro tempo. Você ouvindo o quinto sinal marcando 17h30, bola rolando o primeiro tempo de 28h50, placar de 0-0, a Ponte tenta chegar pelo setor esquerdo, mais uma vez lançamento ruim pro Arthur, corta lá atrás, tirou o Igor Inocêncio, afasta, sobe de cabeça Fábio Sanches, ajeita para quem vinha aqui um pouquinho mais à frente, ajeita para a presença do camisa 16, Paulo Baia, Paulo volta com Fábio Sanches, Fábio vira o jogo, entrega pela ponta direita para o Everton retrocedeu para Matheus Silva, 29 de bola rolando, Leão da Ilha que vem de derrota em casa para o ABC por 2-0. O Avaí não vence há 10 jogos nesse campeonato brasileiro. Faz muito tempo, hein? Faz muito tempo. Tá com saudade da vitória o time do Avaí. 2 meses, Roger. A última vitória foi em 6 de maio contra o Tombense. Há muito tempo, hein? O que aconteceu lá? Os caras começaram com o Alex. Depois trouxeram o Morínigo. É o terceiro técnico já, o Barroca. Não se acerta. Não se acerta. Quase 30 de bola rolando. Vamos, Ponte Preta. 29. A chance é boa agora. Vem com o Arthur. Pelo lado esquerdo do campo. Toca essa bola para Matheus Jesus. Devolveu com o Arthur. Vai para a grande área. Fintou. Bloqueia a passagem dele, o Douglas. Evitando a presença do atacante da Ponte na sua grande área. Marca de 30 minutos. Tempo passa. A bola rola. Bandeirantes marca. Meia hora de futebol. Primeiro tempo. Na ressacada, Avaí Ponte Preta 0-0, Edu Pinheiro. Sim, olha, Brasileirão continua Vasco 0, Cruzeiro 1, 18h30 Mineirão, o Atlético do Felipão contra o Corinthians de Luxemburgo. Alô, torcedor, aqui na Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Meia hora, Carlos Henrique segue 0-0 em Santa Catarina. O Matheus Jesus, que deveria comandar esse meio campo da Ponte no jogo de hoje, tá aparecendo pouco. Eu não tô gostando do comportamento dele. Não tá jogando mal. Por exemplo, o Paulo Baia é um cara que tá participando mais da partida, tá querendo o jogo, busca, vem pegar a bola aqui atrás, no meio, por dentro. Eu esperava um Matheus Jesus mais intenso. Eu não sei se existe algum problema físico, se ele está economizando para a segunda etapa. Eu só sei que, se ele tivesse na mesma velocidade e intensidade do Paulo Baia, eu tenho certeza que a Ponte estava ganhando o jogo. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. 31, Ponte Eco, ataque da opção do contragolpe para a equipe da casa. Lá vem Gava, derrubado, lado esquerdo. Falta nele lá pelo campo defensivo. Reclama o jogador da Ponte, o Thales, mas a falta está marcada e vai tomar cartão o jogador da Ponte, Vlad. O Amaral, o árbitro está apontando ali que não é exatamente somente por essa falta, mas por uma sequência de faltas cometidas pela Ponte. O Amaral recebe cartão amarelo, o meu caro Roger, e é o terceiro dele, viu? O Amaral está fora do jogo do próximo sábado contra o Tombense. E o Amarelo tá... O amarelo, ó. O amarelo foi a cor do cartão. O Amaral é o nome dele. Tá de aniversário hoje, né? 20 anos de idade, hein? 20 anos hoje. O Amaral ganha de presente esse cartão amarelo. 32 de bola rolando. Se manda o Avaí. Potker é lançado. Corta de cabeça aqui. O Arthur tirou. Rebote volta para o Matheus Jesus.
Tá cercado, tá difícil a vida dele. Dá uma cavadinha lá, beat soccer, soltando pelo setor esquerdo para Paulo Baia. Tenta lançar lateralmente para Felipe Amaral, foi atropelado. O árbitro dá falta, o Eliel aqui atrás ajudando, é falta para Ponte agora no campo defensivo, Vladir. O Eliel tava ali ajudando exatamente na tentativa de puxar o contra-ataque, acabou sendo atingido. Falta para Ponte cobrar no seu campo de defesa. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 32 de bola rolando, agora 33 minutos. A Ponte segue, trocando passes no seu campo de ataque. 58% da posse da bola para a equipe da Ponte Preta, que teve 5 finalizações contra 2 a equipe do Avaí. E vem Macaca, ponta direita. O Everton vai levantar pro gol ou bater. Tentou bater. Do bico direito da grande área, bateu sem direção, tiro de meta, Vladimir. Foi uma finalização, né? Foi um chute ali dado pelo Everton. Não foi cruzamento não, mas pegou muito embaixo na bola. Ela subiu, não levou perigo nenhum. É tiro de meta para o Avaí. O Pablo Diego, que é o artilheiro da Ponte, com 3 gols, está fora, né, Vladir? Entrega ao departamento médico. Já alguns jogos está fora o Pablo Diego. Aliás, o ataque titular da Ponte, que começou o campeonato, já não joga há um bom tempo. Pablo Diego e Gé. 33 e 41 de bola rolando na ressacada. Também conhecido como Aderbal Ramos da Silva, que é o nome oficial do estádio da ressacada. Muito frequentado por Gustavo Kirten, o Guga, o maior de todos do tênis brasileiro. 33 minutos e a Bia passou de novo. Essa Bia tá com tudo no tênis feminino. Rola essa bola aqui pela ponta esquerda, atenção, Baia bateu pro gol! Fora pela linha de fundo, mas ele arrisca, hein, Vladimir? Não tem medo não, né? Abriu espaço, ele arremata, fez isso novamente o Paulo Baia, só que desta vez ela foi pra fora. É tiro de meta pro goleiro Igor Bom. 34 minutos de bola rolando, você ligado no futebol da Bandeirantes. Para Brasil, Expo Show. De 1º a 4 de agosto na Red Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site bshow.com.br. Tá caído o jogador da Ponte, hein? Caído aqui no meio de campo, Ramon, falta pra cima dele. Ficou sentindo, mas já se levanta, tá tudo certo. Que calçada que deu o Wellington, hein, Vladimir? O Wellington também gosta de bater, hein? Agora o árbitro vai chamar a atenção de alguém ali no banco de reservas da Ponte Preta. Conversa com o técnico, não é o Felipe Moreira, alguém que está no banco, pede calma e tranquilidade, sem falta a Ponte para cobrar. Rapaz, como quarto árbitro, o Gustavo Ervino Bauerman de Santa Catarina, parece o Vaguinho Dias, não? Eu não confesso que não vi, não prestei atenção, vou prestar, viu, Boris? Com certeza, ouvindo a gente, o Vaguinho Dias. Desculpa eu falar Boris, viu? É muito tempo de convivência com o Boris. É a mania, não tem problema, ser comparado com o Boris, eu tô ganhando a tarde. Vaguinho Dias que voltou, né, pro futebol de Santa Catarina, comandar o Marcílio Dias. Será que não é o Vaguinho ali de quarto árbitro, não? Fazendo um bico, hein? 35 e 25. Falta pra Ponte. Capricha, nega velha. Paulo Baia, 2 a barreira de longa distância, mas ele bate pro gol. Defendeu Igor Bom. Uma defesa monumental numa cobrança de falta perigosa do 16 da Ponte. Seria um golaço. As 2 maiores chances no jogo de falta e as 2 com ele, Vladimir. Essa é uma característica que a gente não conhecia, né? Esse chute de longa distância do Paulo Baia. Mais uma vez, grande defesa do Igor. Escanteio Ponte. Escanteio daqui pra lá. Bola levantada. Na confusão ali, o goleiro não conseguiu tirar. O árbitro da partida tá marcando alguma coisa. Não, só o tiro de meta, né? Não, lateral, né? Lateral? Saiu do outro lado pela linha lateral, ou foi linha de fundo? É, lateral, apenas lateral. A bola atravessou do outro lado na cobrança feita pelo Paulo Baia. Assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto com Edu Pinheiro. Oferecimento Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, 0-0 na ressacada e o jogo. Ainda tá pró Ponte, só que tem que fazer o gol, né? Essa falta batida pelo Paulo Baia foi uma coisa extraordinária. E a distância, muito de longe. A Ponte tá melhor no jogo, só tá faltando o gol, Roger.
Arthur aqui pelo setor esquerdo entrega essa bola. Trabalha curtinha com o Matheus Jesus, vira o jogo. A Ponte trabalha até a chance de mais um ataque sendo construído. Já o giro para vocês, já tem o do Pinheiro. Matheus Silva vem pelo setor direito do campo, descarregando a bola mais uma vez pelo setor intermediário com o Ramon. Ameaçou até, quem sabe, bater pro gol, depois fechou para cima dele o Gava. Toca essa bola pelo setor direito, aparece o Matheus Silva, fator surpresa. Toca para o Everton, lado direito do campo, empurra a bola curta para Amaral. Foi deslocado Amaral sem falta, contra-golpe para os caras. Vamos ver agora, vamos ver. Potker correu, pulmão, fôlego, vai chegar, perde na corrida, melhor para Kaique França, que como líbero sai jogando e domina para a equipe da Ponte Preta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 37:50, primeiro tempo. Na ressacada Brasileiro Série B, Avaí Ponte 0-0, Edu Pinheiro. Ituano e Juventude 0-0 pelo Brasileirão. Continua Cuiabá 1, Bahia também o segundo tempo. E de 21 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Bandeirantes. Ponte na grande área, rebote, Thales virou pro gol, bateu, carimbou, a zaga do zagueiro, a bola vai pra fora, escanteio. Olha a Ponte chegando, tá madurinho, o gol da nega véia, hein, Vladimir? Jogada começou com o Paulo Baia, a defesa do Avaí tirou mal e o Thales acabou pegando no rebote, ela tocou por último no zagueiro, linha de fundo. É outro escanteio pra Ponte Preta, Roger. Mais um escanteio pra Ponte Preta, deixa eu ver aqui. Será o quarto escanteio para Nega Véia, o quarto para Alvinegra Campineira, a veterana, e vai empatando em 0-0 lá em Floripa. 4 escanteios contra nenhum do Avaí, 60% de posse da bola para a equipe da Ponte Preta e 9 finalizações contra 2 da equipe do Avaí. Bola levantada no escanteio, subiu para tocar de cabeça. O ataque da Ponte Preta soltou a bola direto para fora, tiro de meta, Vlad. A cobrança do escanteio foi feita pelo Paulo Baia, era o Fábio Sanches quem estava lá no lance para fazer o corte. E a TV está reprisando agora o corte do lance anterior. O torcedor da Ponte, jogador da Ponte, ficou pedindo toque de mão, o árbitro disse que foi toque de cabeça. É o Douglas. Me caiu parece estranho, que ele caiu ali, ele tentou a cabeça, mas a mão esquerda também estava esticada, hein, Carlos Henrique? Daqui a pouco o CH comenta nesse lance também. 39 minutos de bola rolando. Oi, CH. Me perdoe, aí o botão não permitiu que eu falasse antes. É o seguinte, cara. Tocou na mão do jogador do Avaí. Foi pênalti. Ele tentou dar cabeçada, mas a bola pegou na mão. Pra mim, pênalti claro. Pênalti claro, não marcado pelo Jefferson Ferreira de Moraes de Goiânia. Ele é de Aparecida de Goiânia, lá em Goiás. Árbitro de 36 anos. A Ponte prejudicada no estádio da ressacada. E agora tem uma falta, o Avaí para ser batida pelo lado esquerdo do Vladimir. Natanael vai cobrar, vem bola na área. Natanael na marca de 40 minutos, parte, levanta, sobe de cabeça para tirar a zaga da Ponte, afastou o Matheus Silva. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 minutos, etapa primeira de jogo. Ressacada em Floripa, o placar Bandeirantes é esse, Avaí 0, Ponte 0 é do Pinheiro. Olha, é o seguinte, hein, o Santos, hein, amanhã 11 horas da Vila, portões fechados, Santos e Goiás, o Peixe não vence há 12 jogos. Bandeirantes. E aqui Ponte domina, ponta direita, Amaral soltou a bomba, desviou, a bola vai entrando, é gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! Felipe Amaral, camisa 8. Amaral, camisa 8. Ele não perdoa. Amaral marca e faz explodir. Explode a galera Ponte Preta em todo o planeta. Na marca de 40 minutos. Na insistência, na pressão, na superioridade numérica, a Ponte vai chegando até que precisou de um volante. Amaral, lá pela ponta direita, engatilha forte, um tiro certeiro de perna direita. Ela desvia o atleta do Avaí, trai o goleiro Igor Bom e vai morrer no fundo do gol do Avaí.
Agora na ressacada em Florianópolis, no placar Bandeirantes tem Ponte 1, Avaí nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir Catarino. Tem aniversário melhor do que esse não. A bola sobrou pro Amaral após a tentativa do Thales. O corte da defesa do Avaí não foi perfeito. Sobrou pro Amaral, que meteu a pancada, ainda contou com desvio no meio do caminho. Para comemorar o primeiro gol do jogo, a Ponte martelou e até conseguir Amaral. 1-0 para Macaca. E aqui vem Avaí, ponta direita, a bola sobrou, reboteada e o Wellington bateu na trave esquerda de Kaique França. Na sequência, isola a defesa da Ponte, mete para fora, escanteio, Vlad. Pressão total do Avaí, bola, o Roger. Atenção, Vengava, parte, levanta, tira a zaga da Ponte Preta, afasta o perigo dali. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. 42-45, Roger. Ponte na frente, pois não. No lance anterior contou com a sorte também a Ponte, né? Porque bateu na trave e voltou para que nenhum jogador do Avaí alcançasse. Tem que ter sorte às vezes também. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Carlos Henrique na frente, a Ponte, 1-0, aniversariante. Deu o presente pra galera da Ponte, hein? Sem dúvida, a Ponte teve... Você veja como é que é o futebol, né? Precisou um desvio, um lance de sorte do Amaral, teve a competência também para a bola entrar. 1-0 faz e significa, né, premia aquele time que está melhor no jogo. A Ponte está melhor que o Avaí. Esse gol de empate poderia ter acontecido na bola da trave, mas não seria o correto, porque a Ponte faz um primeiro tempo superior, muito superior à equipe do Avaí. Resultado absolutamente merecido. Reta final do primeiro tempo, 1-0, vai vencer na Ponte. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontro do Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 44, bola rolando, vem Paulo Baiga para a equipe da Ponte Preta. A Macaca chegando a 17 pontos, está pegando o elevador. Por enquanto vai sendo a terceira vitória seguida da Ponte Preta. Algo que não acontece desde 2020. Desde 2020 isso não acontece. E a Ponte vem lançado, Eliel bate pro gol. Nossa, mas bateu mal demais, Vladimir. Quis bater ali no kick da bola, o Eliel acabou pegando demais embaixo nela. Foi por cima, apenas tiro de meta Avaí. Mas ele tem só 20 anos, né? Ele tem muito para aprender ainda. Da base, é uma grande promessa dessa equipe da Ponte Preta, viu, meu caro Roger? Uma expectativa muito positiva com relação a esse jogador. Ele só tem 20, quando chegar a 27, que é a sua idade, ele vai estar batendo muito bem na bola. De rádio, você quer dizer, né? É. Que saudade dos meus 20 anos, hein, Roger? Eu não lembro mais. Eu não sei se você tem boa memória, hein? Eu já não lembro mais. Algumas nuances apenas. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma. Venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Mais 4. Vamos, portanto, a 49, estamos com 45 agora. Vem o time da casa para o campo de ataque, levantamento para Denilson. Resvala de cabeça, mas a bola fica tranquila para o goleiro Kaique França. A equipe do Avaí, tirando essa última presença aí da bola na trave, aquela defesa do Kaique França, tá com as linhas muito retraídas, não, Carlos Henrique? Não oferece muito perigo a equipe da Ponte Preta. Aqui 45, a Ponte tenta roubar a bola pela ponta esquerda, mas a bola fica com o time da casa. Igor Inocêncio desce para o contra-ataque, abre essa bola para o Wellington. O Wellington levanta a cabeça, a Ponte tenta apertar, sobe a última linha, fecha Matheus Jesus. Por isso, deu certo. No fechamento ele tentou ligar do campo defensivo para o campo de ataque, errou o passe para Potker, a bola foi direto para fora em arremesso lateral. Alô você no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá deixando seu like aí, hein? Deixe seu like, deixe sua mensagem. É um prazer estar chegando aqui a Rádio Bandeirantes, a minha estreia. E por enquanto, com sorte para a Ponte, está vencendo o placar de 1-0. 46, vamos até 49. E você sabe que eu estreiei aqui na Bandeirantes também, um jogo da Ponte Preta, e a Ponte venceu, hein, meu caro Roger? Talvez sejamos aí pé quentes para marcar. Ah, com certeza. Quem não foi bem agora foi o Arthur, hein? Numa cobrança de lateral, teve a famosa reversão. Reversão tinha quando a gente jogava futebolzinho na rua, no campinho, né? Então, aí a bola escapou das mãos e por isso a reversão foi dada. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Roger. Pois não.
respondendo a sua pergunta, né? É o seguinte, o Avaí, nesse momento, ele faz um jogo de segurança, porque a Ponte tá marcando saída de bola, tá ficando mais com a bola, tá marcando bem no meio campo. O Avaí, dentro do primeiro tempo, não tem saída de jogo. Não incomoda a Ponte. Com linhas retraídas, essa coisa toda, é porque a Ponte está empurrando efetivamente o Avaí para trás. Enfim, o primeiro tempo está sendo vencido por quem está jogando mais futebol. 47 de bola rolando, 1-0, vence a Ponte. Gol marcado pelo aniversariante Amaral. Aos 40 do primeiro tempo, chutaço do bico direito da grande área. E a Ponte desce para o câmbio de ataque. Mais uma vez aqui pela ponta esquerda. Lançado o Paulo Baiga, o nome do primeiro tempo, um dos nomes da Ponte. Ele retrocede a jogada um pouquinho para Matheus Jesus. Erra um passe de 1 metro, Matheus Jesus dá a bola de presente, depois na sequência faz a falta, é bola para a equipe do Avaí, Vladimir Catarino. Errou um passe muito fácil o Matheus Jesus, né? Falta de concentração também na hora de fazer o passe e recupera a bola o Avaí. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Americana, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 1 minutinho para terminar o jogo no primeiro tempo na ressacada. Ponte vai vencendo o jogo, placar de 1-0. Tem um jogador a mais desde os 4 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do Alexander, goleiro da equipe do Avaí. E aqui a Ponte vem pro desarme, Arthur tira a bola do atacante da equipe do Avaí. Ficou bravo o Igor Inocêncio, hein? Ficou bravo ali com a desarmada que deu o atleta da Ponte Preta, mas foi na boa, né, Vladimir? E o Arthur foi muito profissional, né? Ficou na dele, não revidou não, a posse de bola é da Macaca. Daqui a pouco, intervalo Bandeirantes com Edu Pinheiro. Aqui, minutos, instantes finais do jogo. Potker desce, ponta direita, encontrando com o Arthur. Vai pro solo, caiu de Maduro, ele ora para o Bandeira. O Bandeira 1 aqui é o Leone Carvalho Rocha de Goiás. Pede a falta, o Bandeira nem te ligo. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Jefferson Ferreira de Moraes mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Ponte Preta 1, Avaí nada. Vem aí na Bandeirantes, Edu Pinheiro. E essa é a estreia de Roger Williams, o nosso novo narrador da Bandeirantes. 1-0 Ponte, meu caro Vladimir Catarino. A Ponte jogando com seu uniforme número 1, toda de branco, faixa preta. Vamos à escalação da Ponte. A Ponte joga como, hein, Catarino? Hoje tá jogando com o Kaique França, o Everton, o Matheus Silva voltando ao time ao lado do Fábio Sanches e Arthur. Amaral, aniversariante do dia, autor do gol, Ramon Carvalho, Matheus Jesus, Paulo Baia, Thales e Eliel. Essa é a escalação da Ponte Preta hoje com 3 atacantes para encarar o time do Avaí, Edu. Já o banco, a Ponte sem Elvis não foi, sem Leonaldi não foi, sem Pablo Diego, Gé sofreu uma cirurgia de hérnia de disco. E o banco tem novidade, ô Catarino? Tem o Fraga voltando a ser relacionado e os 2 contratados, André e Igor Torres. Hoje no banco estão Luan, Mailton, Edson, Felipinho, Dudu, Tomás Caíque, Luiz Felipe, André Henrique, Fraga, André e Igor Torres. Então os 2 contratados, André e Igor Torres, 2 atacantes, estão no banco. Bom intervalo, Catarino. Até já, Edu. Um amigo CH poderia, você volta já para pegar e dar uma analisada, primeiro tempo 1-0 Ponte, gol do Amaral. Eu poderia, não sei o que você vai perguntar, mas eu poderia. O Amaral, segundo gol dele, 67 jogos e o segundo gol, ele marcou um gol. A Ponte perdeu no passado para o Cruzeiro aqui 4-1, ele que marcou esse gol. Mas eu queria, o senhor volta já para comentar. Perfeito, nós vamos ouvir o Roger Williams, o gol do Amaral. E o que foi que aconteceu logo há 4 minutos? O Paulo Baier roubou a bola do goleiro Alexander. E daí, CH? Esse foi um dos segredos do primeiro tempo. Você jogar fora de casa, né, com um homem a mais, facilita a situação, né, Edu? Ainda bem que a Ponte conseguiu fazer seu gol, não é? Então o Alexander ficou lá penteando a bola e o Paulo Baier esticou os pernão comprido dele e roubou a bola. Aí o Alexander deu um pontapé no Baier, fora da área. Atleta expulso, último homem. Intenção de fazer a falta, goleiro fora da área, expulsão corretíssima naquele momento. E o Eduardo Barroca, treineiro do Avaí, tira o dentinho, coloca o goleiro reserva, o Igor Bom, era uma falta para ser cobrada. Sim. Igor Bom acabou de entrar. Sim. Quem cobrou a falta e como é que foi? Paulo Baia sentou o chinelo nela. E a bola foi muito forte, mas foi em cima do Paulo Bom. Paulo Bom, não? Como é que chama o goleiro? Paulo Bom. Igor Bom.
E o Igor Bom fez uma defesa extraordinária logo na sequência, Edu. Na lata, qual o destaque da Ponte? Paulo Baia. Finalizou 3. 3 e bem. Interessado pelo jogo, roubando bola, indo do lado esquerdo, por dentro. Gostei demais do primeiro tempo do Paulo Baia. Por favor, repita a informação. Segundo gol da vida do Amaral na carreira na Ponte? Segundo gol no profissional. Gol hoje no profissional. Aniversário fazendo 20 aninhos hoje. Com certeza teremos uma oscilação na Bolsa de Valores. O senhor, quando está na sua casa, o óculos é diferente. Algum problema? Nós temos vários óculos. Eu, porque eu sou um cara desleixado e perco tudo que eu só não perco chave do carro. Sim. Eu perco relógio, eu perco óculos, eu tenho um óculos, mas esses baratinhos, isso aqui custa R$5.000. Então são vários em vários cômodos da minha casa. O nome da esposa? Dona Raquel. Dona Raquel, queria cumprimentar a senhora, parabéns, uma paciência infinita, parabéns. Intervalo, 1-0 Ponte. Olha o seguinte, hein, na Série A, finalzinho Cuiabá 1, Baia também 1, finalzinho São Januário. Ih, rapaz, Vasco 0, Cruzeiro 1, 18h30 tem Atlético Mineiro e Corinthians, tem Curitiba e América Mineiro, 9 da noite, Palmeiras e Flamengo. Olha, na Série B pela manhã, Guarani 2, Londrina 1, acabou, ABC 0, Criciúma 1. Eu acho que o Criciúma nesse momento é o líder. É o líder da Série B com 33 pontos. Intervalo aqui, Avaí 0.1, intervalo em Itu e Torre, Juventude 0-0, 18 horas tem Tombense e Sampaio Correia. Agora 17h54, na sequência vem aí Roger Williams e o gol do Amaral. A Ponte vence 1-0, intervalo. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, Bandeirantes, Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. É bola na rede. Roger Williams. E aqui Ponte domina, ponta direita, Amaral soltou a bomba, desviou, a bola vai entrando, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ponte! Felipe Amaral, camisa 8! Amaral, camisa 8! Ele não perdoa! Amaral marca e faz explodir! Explode!
Explode a galera Ponte Preta em todo o planeta. Na marca de 40 minutos. Na insistência, na pressão, na superioridade numérica. A Ponte vai chegando até que precisou de um volante. Amaral, lá pela ponta direita, engatilha forte, um tiro certeiro de perna direita. Ela desvia o atleta do Avaí. Trai o goleiro Igor Bom e vai morrer no fundo do gol do Avaí. Agora na ressacada em Florianópolis, no placar Bandeirantes tem Ponte 1, Avaí nada. O que vale é o detalhe, conta aí Vladimir Catarino. Tem aniversário melhor do que esse não. A bola sobrou pro Amaral após a tentativa do Thales. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Foi bem, Giba, parabéns, hein, Giba. CH, em que pesa a vitória, os chutes do Paulo Baier, mas o William Potker, cara a cara, ficou com o Kaique França, 24 minutos, Kaique França defendeu, 1-0, acabou de fazer a Ponte na trave da Macaca, quase empatou o Avaí, CH. Mas ali foi um... Como é que eu diria? Foi um acidente, Edu, porque a bola foi passada pelo Matheus Jesus, que meio que se atrapalhou ali, a bola foi recebida pelo Potker na cara do Kaique França. O Avaí não construiu para incomodar a Ponte. A Ponte não permitiu que o Avaí pudesse jogar. Então isso tem que ser ressaltado. Eu tenho que destacar aqui. Essa é a verdade do primeiro tempo, a minha verdade, o que eu assisti. Eu gostei muito do Paulo Baier. Mas muito mesmo, Edu. Sabe o que ele está me lembrando? Com uma conclusão muito mais apurada e precisa, Ribeirildo. O Rildo? Rildo. Mesmo jeitão. Esguio, comprido, marcava a saída de bola, começa do lado esquerdo e traz para o direito. Mas com um ganho. O Paulo Baier tentou 4 chutes e os 4 foram pro gol. Ele não erra. Eu não sabia desse predicado dele. Da precisão e desse chute de fora forte da área. Ele bateu falta, chutou de fora da área. Eu gostei. E o interesse dele na partida, participando, buscando espaço. Onde não tem espaço, ele vai buscar a bola. Diferente do seu Matheus Jesus, que dormiu no primeiro tempo. A gente precisa, ou a Ponte precisa, nós não precisamos de nada. Quem precisa é a Ponte. Que o Matheus Jesus seja mais vibrante. O jogo precisa disso. Não está definido, Edu. Apesar claro que não. De tudo que aconteceu no primeiro tempo, os números favoráveis. A Ponte um a mais. A Ponte com um jogador a mais, o goleiro Alexander foi expulso logo no começo do jogo, mas não pode dar vacilo. Esse é o tipo do jogo que, se a Ponte trouxer um ponto, são 2 perdidos. Porque a partida está na mão da Ponte. Na mão. Só que se voltar achando que está definido, tocando para trás e para o lado e administrando migalha, porque 1-0 é muito apertado. A Ponte tem que continuar em cima para tentar, com todo o respeito ao Avaí, fazer o segundo gol. Ela tem que ter fome de fazer o gol. Ela tem que ter intensidade. Eu espero que o time volte com fome para o segundo tempo. E mas o segredo... sinalização de falta de interesse, o Felipe Moreira tem que mexer no time. Tem que mexer no time e colocar gente para correr. Lembra no pré-jogo, quando você perguntou o segredo da partida, o que a Ponte tem que fazer para ter sucesso? E eu falei, principalmente correr. Se ela correr com a capacidade de alguns jogadores, eu tenho certeza que pode dar caldo. E por enquanto está dando caldo e do bom e de qualidade. O menino Eliel, ele tá lutando, como sempre e tal, mas não vi maiores ações do Eliel. O lado bom da Ponte é aquele, é o Arthur, é Matheus Jesus e o Paulo Baier. Esse que é o lado? Isso. Esse que é o lado que... O lado esquerdo está funcionando mais que o lado direito, mas eu vi 2 cruzamentos bons do Everton, não é? Que está participando. Eu acho que o Thales está um pouco tímido, não é? Então nós podemos aí, já, a gente pode assistir 2 novidades, viu, Edu? 2 novidades. Daqui a pouquinho vai, com certeza, ter a estreia do André e daqui a pouco o Igor Torres vai entrar. E é justamente o André no Eliel e o Igor Torres no lugar do Thales. Pode ver. Agora acho que não, mas pode ser que ao longo do segundo tempo isso aconteça. Porque são os 2 no ataque que estão num nível um pouco inferior aos demais, Edu. Lembrando que o Amaral foi amarelado, é o 3º, não joga a próxima aí. Sim. E a Ponte contratou, além dos 2 atacantes, o André...
E o Igor Torres, não sei se o Catarino me ouve aí, teve mais contratação da Ponte, tá para chegar, pelo menos eram as 2 contratações, e o Fraga hoje no banco, novidade, hein? Depois de muito tempo. Filipinho. O Filipinho também, você vê, então perdeu espaço. Esse menino aqui, o Luiz Felipe, na lateral direita, já perdeu espaço, o Filipinho hoje é uma opção. Você vê como é que é, né? O Luiz Felipe voltou para a origem dele, que é jogar no meio campo, e não foi bem. E aí cresceu o Everton de produção, ele perdeu o lugar porque ele estava jogando muito bem como lateral improvisado. Olha. Mas eu pensei que o Filipinho fosse ganhar corpo do Ramon. Ramon Carvalho foi a opção dele hoje. Eu pensei que mas o Filipinho tá machucado, né? Tá voltando agora. O Filipinho é outro que eu tenho certeza que no segundo tempo vai entrar, Edu. Certeza. Vai participar do jogo, sim. Olha, é o seguinte... Filipinho é uma espécie, para mim, com esse elenco, uma espécie de 12º jogador. E aquele lado lá do Everton, do Thales, tá um pouco mirrado ainda, CH? O Thales está tímido. E pode ser também, Edu, estratégia do Felipe Moreira. Segurar um pouquinho mais o Everton, não é? E com isso, o Thales na frente fica com menos alimentação. Como o Matheus Jesus, que deveria ser esse cara, né, para ajudar, para armar, para alimentar o ataque, tá tímido, não tá na intensidade... Fica mais destacado o lado esquerdo, porque o Arthur está bem no jogo, e também o Paulo Baia. Principalmente o Paulo Baia. E a Ponte mantendo aí 3 atacantes, hein? Paulo Baia, Thales Eliel. E se houver alguma substituição, a Ponte vencendo, tem que continuar. Olha o chute do Paulo Baia. Ela faz uma curva e desce de repente aí. Vai ter alteração na Ponte? Será que eu tenho aqui a informação, meu caro Vladimir Catarino? É o Filipinho, já tá ali do lado ali, pronto para entrar. Daqui a pouco a primeira, aliás, mudança na equipe da Ponte Preta, Filipinho tá preparado para entrar, Edu. Bom, no cacoete da bola, Ponte vencendo. Quer dizer, atacante não vai sair para entrar volante. Acho que vai ser volante por volante, CH. Eu tenho a impressão que ele vai colocar no lugar do Amaral. É um palpite. Eu não vi nada. Eu tô aqui na frente da televisão do teu lado. Não tem nenhuma sinalização. Que já tá amarelado, né? Tá amarelado e não vai jogar o próximo jogo. Olha, vai subir a placa. Vamos ver se o CH... Bingo. Sai o número Amaral. É isso? Isso. Sai Amaral 8, entra Felipinho. Felipinho meia dúzia. Até para poupar o Amaral. A única mudança feita no intervalo, Edu. Matou, CH. Parabéns. Vamos para o segundo tempo? Vamos. O segundo tempo vai começar por enquanto. Avaí 0, Ponte 1, gol do Amaral. Amaral que saiu, entra Filipinho. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, para a narração, o homem que hoje faz a sua estreia, Roger Williams. Alô, Edu Pinheiro, a bola vai rolar à esquerda, está a Ponte, à direita está o Avaí, vai dar a partida, Ponte que vence, placar de 1-0. O Amaral vai lá comemorar, o aniversário vai cedo, obrigado Amaral, que fez o gol. Aqui apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Bola rolando na Série B, no rádio, na internet, só da Bandeirantes, no FM 85.7, no AM 1170, para Ribeirão Preto no 85.3, você no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você interagindo com a gente pelo WhatsApp, 19-97102-1493, a Ponte atacando a direita do seu rádio nesse segundo tempo, como se atacasse no majestoso para o gol de fundo, para o gol da linha férrea, a Ponte jogando inteirinha de branco com a faixa preta no peito, o Avaí com calções e meias azuis, com a camisa listrada na vertical em azul e branco, enxuga a bola Natanael para bater o arremesso lateral na ponta esquerda, o Avaí corre atrás, o resultado é ter um jogador a menos, 6 os 5 minutos do primeiro tempo, levantada a bola para a grande área, tentou subir o Denilson, mete a bola para fora, a zaga da Ponte, servindo a bola em escanteio para o Avaí no começo do segundo tempo, é o quarto escanteio para o Leão bater, Vladimir. O árbitro ficou em dúvida se marcaria escanteio ou não, mas confirmou. Quem vem na cobrança é o Natanael. Natanael vai para a cobrança, lateral esquerdo, bate tudo na equipe do Avaí, comandado pelo Eduardo Barroca, parte, levanta no segundo pau, subiu de cabeça, tirou o capitão da Ponte, o Fábio Sanches, volta o rebote para os caras, o tiro, bateu na zaga da Ponte, agora o rebote é da Macaca, desce aqui pelo setor direito, puxado pelo calção, foi derrubado o Thales 2 vezes, o árbitro marca na segunda e vai sobrar cartão, vem cartão aí, falta para Ponte, Vladimir. A falta clara, né, foi derrubado ali quando tentava puxar o contra-ataque, o cartão
cartão foi pro camisa 8, o Eduardo, ele quem derrubou ali o jogador da equipe da Ponte, e o árbitro apontou lá, pela sequência, uma falta aqui, outra ali, na verdade não foi o Eduardo não, corrija aí por favor, o Rogério Gava, camisa 23, foi quem tomou cartão amarelo, o jogador que cometeu a falta. Gava 23, falta para a equipe da Ponte. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. 2-12, bola rolando, pois não? O Eduardo mesmo quem cometeu, né? O Gava estava ali no relance, mas quem amarelado foi o Eduardo, 8 do Avaí. Eduardo, camisa 8, cartão amarelo para ele, falta para a Ponte. Vai para a cobrança, Matheus Silva. O zagueirão mete a perna direita nela, levanta para o câmera, ataque, subiu de cabeça, Felipe Silva tirou, o rebote, volta para Neguinha. Setor direito do campo, atenção, vem Ponte, levantamento na boca do gol, buscando Eliel, corta a zaga em 2 momentos. O Arthur já estava parando o jogo, marcando uma falta de ataque, é isso? Falta de ataque, exatamente, né? Na tentativa lá do cabeceio do Eliel, a falta aconteceu após o cruzamento feito pelo Thales. É falta de ataque para a equipe do Avaí cobrar. Uma bela pontada do Thales aqui pela ponta direita. Eu falava que o Avaí está com um técnico novo, menos de um ano depois. O técnico Eduardo Barroca está de volta, substitui ao Gustavo Morínigo. Antes estava o Alex. 7º técnico em 18 meses. 7º técnico em 18 meses no Avaí. Alguma coisa de certo, de errado não está certo no Avaí. 34 jogos ele comandou o Avaí no passado, com apenas 8 vitórias, sofrendo 49 gols, hein? Ele estava no Ceará, conquistou a Copa do Nordeste este ano. Na Série B já conseguiu acessos com Bahia em 22 e Atlético Goianiense em 19. É um cara que conhece a divisão, mas da última vez que ele passou pelo time do Avaí, não foi tão bem não. Se repetir o desempenho da última passagem dele no Avaí, o Avaí cai, hein, CH? Ah, não tenha dúvida. Não tenha nenhuma dúvida disso. Precisa melhorar o performance. Enfim, o Avaí vive esse inferno astral já faz tempo, né, Roger? Precisa... são critérios de contratação, de escolha. Eu não tenho aqui o número, Edu, acho que você tem. Você deu isso no Concentração. O Avaí trocou 6 vezes de treinador esse ano, é isso? Foi, não, meia dúzia? Quem trocou 6 foi o... Deixa eu ver aqui. Ah, foi o Londrina. Londrina trocou 6, É verdade, é verdade. Enfim, essa coisa de ficar mandando o treinador embora... A grande verdade é a seguinte, o dirigente brasileiro, essa máquina de moer treinadores, é um negócio estúpido demais, né? Como se mudasse, né? O Barroca é demitido de um clube, ele vira a solução pro Avaí. Foi demitido outro dia aí. Então não dá pra entender, né? Você precisa montar time bom, essa é a grande realidade, Roger. Eu não sei se tem outro time que mudou tanto igual ao Avaí, porque é o 7º técnico em 18 meses. É realmente uma coisa... incrível o time do Avaí como demite treinadores. 4h45, etapa final de jogo, 1-0, a Ponte vai vencendo, a Ponte não tá nem aí com o Avaí, ela vai pra cima, mas quem desce e aperta é o time da casa, lá vem o Leão da Ilha, bola solta pela direita, levanta o Igor, não sei se na grande área, afasta a zaga alvinegra, tira o perigo, marca de 5 minutos, Gilberto Sufi marcando comigo, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5 de bola rolando, etapa final de jogo. Estádio da Ressacada em Florianópolis, o placar Bandeirantes aponta 1 para Ponte, Amaral fez no primeiro tempo, 0 para o Avaí do Pinheiro. Olha, no Brasileirão, jogos encerrados, Vasco 0, Cruzeiro 1, continua a crise, Cuiabá 1, Bahia também 1, acabou e gol do Juventude na Itu, segundo tempo, Série B, Ituano 0, Juventude 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, comando Carlos Batista. Tá pela internet, tá aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Segue lá e deixa sua mensagem também no meu @ no Instagram do Roger, o Roger Williams, @ o Roger Williams. Tem uma confusão em campo lá que aconteceu, Vlad. A bola explodiu no rosto do Matheus Silva, né? Os jogadores do Avaí pediram um toque de mão, mas claramente foi no rosto. Tanto que foi uma bolada doída. Agora que está se levantando ali o Matheus Silva, é apenas escanteio para a equipe do Avaí cobrar. Escanteio para o Avaí. Atenção, Kaique França abre o guarda-chuva aí, garoto. Atenção, Natanael parte, levanta no primeiro pau. Tirou a zaga, afastando ali o Arthur. Rebote volta para Nega, Veiga bate na bola, Thales expulsando o perigo. Remote volta para a equipe do Avaí. Empurrada a bola até o goleiro Igor Bom, que joga de amarelo, ele que entrou no primeiro tempo.
teve que tirar o dentinho, né? O Eduardo Barroca sacou o seu atacante, o seu ponteiro esquerdo para colocar o goleirão Igor Bom depois da expulsão do Alexander. E vem Ponte, vamos Ponte, aperta a Ponte, lá pela ponta esquerda, vem ele, Paulo Baiga dominou, passou de 2 contrários, a bola chegou com o Matheus Jesus, calçado, o árbitro não marcou a falta, rebote voltou no meio da rua para bater pro gol, Felipinho bateu mal, mascada, a bola sobrou tranquilo com o goleiro Igor Bom, Vladimir. Arriscou de muito longe o Felipinho, mas não foi a melhor opção, né? Poderia ter tentado o passe, a bola foi fraquinha, mas o jogo já estava parado, foi marcada a falta pro Avaí cobrar. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais perto de você. 7 minutos de bola rolando, a Ponte vai vencendo o placar de 1-0, aqui vem o Gava, gira a bola lateralmente, entregando para o Wellington soltou essa bola para Natanael, lado esquerdo do campo, já meteu para correr, aqui no campo de ataque, a equipe do Avaí apenas protege o zagueirão da Ponte, deixa a bola passar, o Everton apenas acompanhou, ela saiu em tiro de meta para Kaique França bater, Kaique que está usando o seu uniforme inteiro vermelho. Quando eu vejo aqui Felipe Moreira e o Eduardo Barroca colocando todos os reservas no aquecimento, Vladimir. Exato, né? O time da Ponte Preta colocando seus jogadores no aquecimento, lembrando que tem como novidades no banco de reservas o Fraga, o André e também o Igor Torres. Ponte Preta vencendo, Ponte de 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. A Ponte está conhecendo a sua 5ª vitória no campeonato até aqui. O Avaí tenta apertar, mas a Ponte está bem no campo defensivo, está firme lá atrás, está tirando. Fábio Sanches tira essa bola, empurrou com o Everton sai para o jogo, abre com o Matheus de novo com o Fábio Sanches, o time do Avaí tenta apertar, tenta cercar, Felipinho tá cercado, conseguiu descolar um passe à frente, aqui pelo setor esquerdo com o Matheus, parte para o campo de ataque, atenção Ramon, é ele com a bola, meteu pela ponta esquerda, Paulo Baiga, saculejou, vai pra cima, dá o combate, Igor Inocêncio, a bola vai sair, se sair da Ponte, é bola pra Ponte Preta bater e arremesso lateral lá pelo setor esquerdo, a Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil, escolha uma e venha para o time Uesco, acesse o escoferramentas.com.br. 8h38, como começa o segundo tempo na ressacada CH? Por enquanto a Ponte administra, eu acho que a substituição foi correta, a entrada do Filipinho, tirando o Amaral que estava amarelado e que não vai atuar a próxima partida porque está suspenso. Ele tem um outro jogo, né? Ele marca como o Amaral e tem uma saída de bola mais qualificada. Olha a Ponte, Roger. Olha a Macaca, vem Macaca para o câmbio de ataque quando o quinto sinal marca 18h15. Ponte Preta vem pelo setor esquerdo do Arthur toca essa bola lateralmente para Ramon, tava tudo cercado, ele preferiu clarear a jogada com Fábio Sanches lá atrás, tabela a bola com Matheus Silva, Matheus mete direto para o câmbio de ataque, na ponta, escapuliu, vai para cima, o Ramon tenta pegar a bola por baixo, corta o zagueiro, põe para fora. O Natanael tirou e saiu manquitolando. Lateral, Ponte bate, setor direito. 9h28. Placar de 1-0. Vai vencendo a Macaca. Vai chegando a 17. Não, a Ponte vai chegando a 21 pontos, né? Tá na 14ª colocação, vai chegando a 21 pontos nesse momento do Campeonato Brasileiro. Toca na bola Fábio Sanches lá pelo setor esquerdo, abrindo a bola com Arthur. Arthur vai tentar a bola pelo meio. Ele consegue fazer o passe para Paulo Baiga. Devolve no setor intermediário, vem o Filipinho. Filipinho costura a jogada, abriu com Paulo Baiga. Em frente com Arthur. Arthur segurou, rolou, Paulo Baiga já dominou, bico esquerdo, grande área. Vai mandar sapato daí, preferiu clarear um pouquinho mais. Virou a bola, entregando para Thales. Thales também puxou na perna canhota, bateu pro gol. Espalma! Igor defende no canto inferior esquerdo, salvando o que seria o segundo gol da Ponte, Vlad. O Paulo Baia não chutou, deixou pro Thales bater. Quando arriscou, foi buscar no cantinho o Igor Bom. Mais uma vez, teve que espalmar, fazer em 2 tempos a defesa. Arremate de fora da área, dessa vez com o Thales. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10h30, etapa final de jogo no sul do país. Na ressacada Série B, 16ª rodada. O placar Bandeirantes, o timaço de Carlos Batista, esse Ponte 1. Avaí nada. Edu Olha, Pinheiro. Brasileirão, seguinte, terminou Cuiabá e Bahia 1-1, terminou Vasco 0, Cruzeiro 1, 18h30, Atlético Mineiro e Corinthians, 21 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, Campinas, fechada com você, fechada com a verdade. Corta a bola, Felipe Silva, zagueiro 35 da equipe do Avaí, mas direto para o campo de ataque, com tranquilidade para o Everton. Ele recua até a presença do Kaique França, goleirão da Ponte Preta. Escora de perna esquerda, sai jogando. A equipe da Macaca mexeu, Eduardo Barroca, pois não, Vladimir? Saiu o Eduardo, amarelado com a camisa 8 para a entrada do Vitinho com a camisa 20. 20 para o Vitinho, entrou no lugar do Eduardo, segunda alteração feita na equipe do Avaí.
Vitinho, sangue novo na equipe do Leão da Ilha, que tá realmente sem a sua juba, tá todo despedaçadinho nesse campeonato brasileiro. 11 minutos e 40, etapa final de jogo, a Ponte segue vencendo por 1-0. Vitinho, sangue novo, ele é jovem jogador da equipe do Avaí, tá aí em campo. 11:44 de bola rolando, bate na bola, o tiro de meta para a equipe da Ponte Preta, o goleiro Igor. O goleiro Kaique França, melhor dizendo, o Igor Vinha não tá mais. É o Kaique França, que é o camisa número 12. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e com hortifrutis também. Acesse aromadeservas.com.br. Se manda a Macaca, vem com Thales, ponta canhota, ponta direita agora, já inverteu para o Everton, levantou na boca do gol, corta de cabeça, Felipe Silva tira dali. A Ponte chega bem, sempre pelo lado direito no segundo tempo, hein, Vlad? De novo com o Everton, né, que é muito bom nessa assistência, fez o cruzamento, o corte foi feito pelo Douglas, impedindo aí o que poderia ser o segundo gol da Macaca. 12:37, CH e o jogo no segundo tempo, 1-0, a Ponte segue vencendo. Pelo lance anterior a gente não concluiu o raciocínio, mas a Ponte continua bem em cima. Só falta um pouco o Matheus Jesus participar da partida, né? Tá muito apagado, muito escondido, né? Tá devagar. Precisava ter um outro ritmo de jogo esse meio campo da Ponte. Ramonzinho bem, Filipinho entrou bem, mas o Matheus Jesus muito parado, sem mobilidade, né? A coisa poderia ser muito mais tranquila para a Ponte se ele participasse da partida, mas mesmo assim a Ponte, como foi no primeiro tempo, é melhor no jogo. 12 finalizações da Ponte, 5 do Avaí, 58% de posse da bola para a equipe da Macaca, que tá jogando bem, tem a vantagem numérica desde o começo do jogo, que facilita, e vem Macaca, Matheus Jesus, de frente pro gol, um pouco mais de longe, prefere tocar pela direita, o Everton, lateral direito, levanta na boca do gol, sobe de cabeça, Douglas afasta, tira o perigo dali, afasta para a equipe do Avaí, depois da sequência se atrapalha Matheus Silva na peitada que deu na bola, o árbitro pegou, que ele levou com a mão. Deu falta para Avaí, hein, Vladimir? Levantou o braço reclamando ali o Denilson, o árbitro imediatamente marcou porque houve o toque de braço ali do Matheus Silva, né? Foi bem no meio campo quando tentou fazer o domínio, é falta, o Avaí tem a cobrança para fazer. Chicken Supreme, feito com 100% de peito de frango, com tempero suave, casquinha, sequinha, fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like, a sua mensagem no nosso chat do YouTube. Alguém do banco de reservas do Avaí vai tomar cartão e vai ser expulso, hein? Essa saber quem é. Parece um atleta reserva. Ou não, alguém da competição. Porque tá de tênis. Tá de tênis, né? isso. Tá de tênis, não dá pra saber quem é. Eu acredito que seja atleta, mas talvez alguém que tenha sido substituído, o Dentinho, talvez, né? Dentinho, pode ser. Viu? É o Dentinho, né? Exato, Dentinho que estava ali no banco, reclamou, está expulso, camisa 7. Pô, mas que tarde pro Dentinho, hein, CH? Saiu no primeiro tempo sem nem pegar na bola e agora é expulso de campo, hein? Bola ele não joga muito, né? Mas reclamar, ele reclama bastante. Esse Dentinho não tem nada a ver com aquele Dentinho do Corinthians, aquele jogava muito, né? Aquele sim, né? O marido da mulher Samambaia, né? Aquele Dentinho. Pô, você lembra do cara só pela esposa? Não, é que às vezes a esposa é mais famosa do que o esposo. Você não lembra dela, você não lembra dele pelo futebol, mas da esposa, você, Vladimir, você tá num subidão, toque de 15 minutos. É a mulher Samambaia, todo mundo se lembra dela. Parabéns ao Dentinho. Parabéns, hein? Que conquista, né? É praticamente a Champions League pra alguém, né? Dizem que ele parou de jogar um pouco mais cedo por alguns motivos óbvios, né? Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca! 15:40, etapa final de jogo! Ressacada em Floripa, o placar Bandeirantes aponta. Vitória da Ponte por enquanto, Ponte 1, Avaí, nada. Edu Pinheiro. Olha lá, em Natal, encerrado em ABC 0, Criciúma 1. Criciúma nesse momento é líder da Série B. Lá Itu continua, Ituano 0, Juventude 1. Bandeirantes Campinas comandando as emoções do futebol. Hoje pela manhã você acompanhou com o Leandro Boles a vitória do Bugre, 2-1 para cima do Londrina. Um jogo eletrizante que teve 1 hora de segundo tempo. Vitória do Bugre, 2-1. Tá bem Humberto Loser no comando do Guarani, como também tá bem
O Felipe Moreira no comando da Roger. Ponte Preta, pois não. Anote aí, cartão amarelo pro Kaique França, o goleiro da Ponte Preta. No lance anterior, após um chutão dado pelo goleiro Igor Bom, o Kaique saiu na dividida ali com o atacante do Avaí e, segundo o árbitro, ele colocou pela linha de fundo. O Kaique não gostou da marcação e recebeu o cartão amarelo por reclamação. Brasil Expo Show, de 1º a 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site bshow.com.br. Quase 17 de bola rolando, etapa final de jogo. Daqui a pouco, depois que a bola parar de rolar, você vai ter o jogo aberto com Edu Pinheiro e todos os quadros que você gosta e está acostumado a ouvir. 17, a Ponte domina aqui no setor intermediário. Vem Filipinho, que entrou no segundo tempo. Ele vem nas passadas largas, já toca essa bola de perna canhota, abriu lateralmente para Ramon. Ele tem a opção de soltar para Arthur, soltou para Arthur. Lá vem a Ponte, devolve a bola para Ramon. Ramon triangula a jogada, abrindo com Filipinho. Volta com o Ramon, setor esquerdo, um pouquinho mais à frente com o Arthur. A Ponte trabalha na ponta canhota, vence pelo placar de 1-0. O gol foi do primeiro tempo. Ele já saiu, Felipe Amaral tá fazendo aniversário hoje e fez o gol da vitória da Ponte nesse momento. A Ponte já trocou passes com todo mundo até chegar lá atrás com Kaique França. CH comenta e o jogo tá 1-0 pra Neguinha. A Ponte não pode deixar o jogo cair nessa modorrência que tá nesse momento. Olha a Ponte. Lá vem Macaca, Matheus Jesus, abriu pela direita. Atenção, Everton, tocou, era Thales, tentou fazer o passe à frente para Eliel, corta a zaga do Avaí. A bola foi colocada para fora e arremesso lateral para a equipe da casa, completando o CH. Então não pode ficar nessa mesmice, nessa modorrência. A Ponte já está começando a administrar migalha. Ela tem que tentar ser efetiva para fazer o segundo gol, para não ser surpreendida. O jogo está controlado, a Ponte está jogando bem, mas precisa fazer o segundo gol. Está faltando intensidade. Matheus Jesus, por enquanto, figura decorativa em campo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. O Everton vem pela Neguinha, vem pela Ponte Preta, descarrega a bola pelo meio de campo, Ramon domina, empurra lateralmente, soltando para Filipinho, usa a perna canhota, boa visão, levanta a cabeça, mete no peito do Arthur, ele desceu no terreno, abriu a frente com Paulo Baia, tá mais sumidinho no segundo tempo, mas no primeiro foi o homem do jogo, devolveu para Filipinho, faz a inversão de jogo, soltando pelo setor direito, muito forte para Thales, intercepta o zagueiro, tira dali. 19 minutos, placar de 1-0, a Ponte vai vencendo. Ponte que ao lado do Avaí, no início dessa rodada, tinha o pior ataque do Brasil, considerando as séries A, B e C em 2023. Tá fazendo um golzinho agora, tá deixando essa lanterna desse ranking cômodo para a equipe do Avaí, Vladimir. É um ranking totalmente ruim, né? A Ponte vai fazer duas mudanças daqui a pouco, hein? Os dois estreantes, Igor Torres e André, daqui a pouco vem pro jogo, meu caro Roger. Daqui a pouco, Igor Torres e André farão as suas estreias na equipe da Ponte. Pelos lados do Avaí, o Potker tá estreando. Chegou essa semana, treinou. Não só tá em campo, mas como é o capitão, pra você ver que a fase tava difícil realmente no Avaí. E o Denilson também, né? Os dois atacantes aí são estreantes com a camisa do Avaí. 19:44, placar de 1-0, vence a Ponte Preta. Ataca agora pelo setor direito, vem com o Everton. Levanta lá para o campo de ataque. Dominou Eliel, 2 pra cima dele. Tira uma bola, colocando pra fora. Lateral na ponta direita, favorecendo a equipe visitante. Vai mexer a Ponte Preta, Vladimir. Eliel tá saindo com a camisa 9 para a entrada do André. O André tá entrando com a camisa 90 no lugar do Eliel, a primeira alteração. A segunda, o Igor Torres, creio que no lugar do Thales, hein? Vou chutar aqui que é no lugar do Thales, o Igor Torres, exatamente. Sai Thales 21, entra Igor Torres 77 e sai Eliel 9, entra André 90. As duas alterações no ataque da Ponte Preta. Roger. CH gostou das alterações do Felipe Moreira? A caçapa cantada, né? Os dois que saíram não estiveram bem, né? Não que jogaram mal, não. O Thales para o Eliel também, mas não luziram, não estiveram no nível de outros jogadores que estavam bem. Eu acho que vale pela estreia, vale pela experiência dos dois, que tem tudo para acrescentar, não é? E vamos ver se melhora, né? Esse aspecto de tranquilidade. A Ponte, repito, ela tem que acelerar o jogo para tentar fazer o segundo gol. Chicken Supreme, feito com 100% de peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 21:15, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando o tempo do jogo para você, 21:22, etapa final de jogo.
Ressacada Florianópolis, 16ª rodada da Série B, o placar Bandeirantes, Ponte 1, Avaí nada, Edu Pinheiro. Olha, a Série B, segundo tempo de Ituano 0, Juventude 1, Brasileirão acabou, Vasco 0, Cruzeiro 1 e amanhã, Bragança Paulista, 16 horas, Red Bull Bragantino e São Paulo. Tem futebol na Bam. Tem futebol na Bandeirantes com Timaço de Carlos Batista, 21h52, 19 graus a temperatura nesse segundo tempo lá em Floripa. Bola recuada no veneno para Igor Bom, o goleiro tem que se virar, o goleiro do Avaí tem que se virar, toca essa bola para Natanael, a Ponte vai apertando, eu vejo o André chegando para cima aí, o goleiro dá uma espirrada no taco, ela sobra para a equipe da Ponte Preta, vai tentar pegar o rebote o Matheus. Aqui também pelo setor intermediário, o Igor Torres, que entrou agora no segundo tempo, mas pega a bola o Avaí, tenta descer para o contra-ataque em busca do gol de empate, 22-20, boa inversão, Inocêncio desce, passadas largas, vai para cima, vai para o campo de ataque, atenção, chegou, derrubado, olhou pro árbitro, pediu a falta, o árbitro não marcou. Até porque não foi nada. Não foi. Forçou a barra, né? Forçou a barra ali pra cima da zaga, acabou caindo sozinho. O árbitro acertadamente nada marcou, a não ser o tiro de meta pra Ponte Preta. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Sai para o jogo a Ponte Preta, o Everton pelo setor direito aqui do campo defensivo, ele toca essa bola um pouquinho mais à frente para a presença do 77 Igor Torres, chega na carga para cima dele, colocando para fora o Natanael, bola colocada para fora e arremesso lateral, muita conversa ali do jogador do Avaí com Jefferson Ferreira de Moraes, o árbitro da partida. Ele que faz o seu quarto jogo na Série B. Deu falta. No ano passado ele apitou 2 da Ponte Preta, Vladimir. Ele apitou a vitória sobre o Londrina 2-0 fora de casa e apitou a vitória sobre o Náutico no Majestoso por 1-0. E tá apitando a vitória da Ponte sobre o Avaí por 1-0. Esse cara é pé quente pra Ponte, Vladimir. E você que curte música sertaneja, tem um cantor sertanejo que chama Jefferson Moraes, não tem? Não conheço. Mas você gosta de música sertaneja? Não, isso eu... Então deve conhecer Jefferson Moraes. A pergunta objetiva é se eu conheço o Jefferson. Não! Tá bom, se eu gosto de música sertaneja, amo música sertaneja. Então não deve ser tão famoso o Jefferson Moraes. Né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu também não conheço. Caramba, gente, Jefferson Moraes. Eu vou pesquisar aqui, depois eu dou mais detalhes sobre a carreira dele. Por favor, eu não posso dormir sem essa informação. Natanael rola essa bola, soltou para o Wellington. O Wellington triangula pela equipe do Avaí, abrindo a bola com Douglas, o quinto sinal marcando 18h30, hora esportiva do Brasil. Mata no peito, Igor Torres desce no terreno. Vamos, Ponte, desce Ponte para o câmbio de ataque. Vamos lá, Macaquinha. Atropelaram o jogador da Ponte. Falta no André, falta aqui no setor intermediário. Pela primeira vez que pega na bola, já veio a marcação. Já deu para ver que os caras vão marcar bem ele, hein, Vlad? Vão marcar a pressão sim pra cima do André, né? A Ponte já cobrou, Roger. Ponte já cobra, quase 25. Escapole pelo setor esquerdo. Arthur abre um bolão para Paulo Baia. Devolveu lá pelo setor esquerdo do campo com o Matheus Jesus. De novo na triangulação. A bola colocada para fora, lateral para a equipe da Ponte bater, vai Arthur para a cobrança. Jefferson Moraes tem como sucessos Oi Nego, Coleção de Ex, Pele, Alma e Coração e Beber com Emergência. Nossa, Nenê com emergência? Beber com emergência. Ah, bom, que isso. Beber com emergência. Deve ser maravilhosa a bola. Ponte vem, levantamento feito na boca do gol, toca de cabeça, Igor Torres pra fora! Pela linha de fundo à direita do gol de Igor Bom, tiro de meta, Vladimir. De Igor para Igor, né? Igor Torres conseguiu o cabeceio ali na direção do gol do Igor Bom, mas a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta, o Avaí tenta pressionar pelo menos em busca do gol de empate. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25-20, segundo tempo. Ressacada Florianópolis, o placar Bandeirantes aponta. Ponte 1, Avaí, nada, Edu Pinheiro. Olha, na Série B, primeiro tempo de Tombense e Sampaio Correia, 0-0, Brasileirão, amanhã, 11 horas na Vila, Santos e Goiás, 16 horas Maracanã, Fluminense Internacional. Alô, torcedor, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Aliás, obrigado pelo carinho da recepção. É a minha estreia na Rádio Bandeirantes. Eu espero que nós possamos ter aqui muitos momentos felizes no AM 1170, no FM 85.7, lá para Ribeirão no 85.3, no aplicativo Band Rádios.
no nosso site radiobandeirantes-campinas.com.br, Roger, no site cardosbatista.com.br e também no YouTube, onde a galera tá chegando em peso e deixando o seu likeão pra mim. Pois não, Vlad? Anote aí na sua papeleta um cartão amarelo pro Everton, lateral direito da equipe da Ponte Preta. Também recebeu o cartão amarelo, terceiro para jogadores da Macaca. Terceiro cartão para jogadores da Ponte. Os reservas estão ali, em pé, terminando o processo de aquecimento. Tem lateral, o time do Avaí na ponta esquerda para fazer a cobrança. O Natanael se posiciona, partiu, levantou, toca de cabeça, o zagueiro da Ponte tirou com o Matheus Silva, rebote, voltou para os caras na boca do gol. Potker vai fazer o gol de empate, bateu, Kaique França defendeu a queima-roupa, o chute do capitão William Potker salvou a Ponte do gol de empate, Vladimir. Incrível como nas horas que mais precisa ele aparece, hein? Kaique França mais uma vez. O jogador William Potker ganhou da defesa, conseguiu bater, fez a defesa, o goleiro olha o escanteio. Olha o escanteio, bola batida, levantada no bololô, subiu a zaga da Ponte para tirar, rebote e voltou para encher o pé. O camisa 98, Igor Inocêncio, passou à esquerda do gol. Tiro de meta, Vlad. Tiro de meta, mas que defesaça do Kaique França, tira a queima-roupa, né? O chute foi dado ali pelo William Potker, defesa do Kaique França, depois na sequência, bola pela linha de fundo, tiro de meta Macaca. A Uesco está disponível em mais de 3.500 pontos de revendas. Está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. CH 27:40, etapa final de jogo. Ponte vencendo 1-0. Aconteceu a mesma coisa no primeiro tempo. A Ponte, se ela ficar aí bobeando, ela toma o gol de empate, hein? Segundo tempo da Ponte, caiu muito de produção. Aliás, a Ponte tá jogando com 10, né? O Felipe Moreira precisava tirar o Matheus Jesus do campo, porque ele não tá acrescentando absolutamente nada. Ele tá só atrapalhando. Não tá armando, não tá marcando, não tá atacando. Então é melhor tirar. Ah, mas vai coloca qualquer um. E se não tiver um, coloca um Cone lá no lugar dele. Não é? Aí fica difícil. E eu cobro por quê? Porque ele tem muito mais pra proporcionar. Tá jogando nada. E a Ponte tá dando mole pro Avaí. CH, o bate pesado, trazendo a sua opinião aqui, falta pra Ponte. Paulo Baiga levanta nas mãos do goleiro Igor Bom, pra ficar com ela agora, levanta pelo setor direito, o time do Avaí tenta partir para o campo de ataque, vai brigar por ela lá no campo de ataque, o lateral direito, Igor Inocêncio, a zaga da Ponte tirou. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara, encontro do Iga Atacado, lojas em Americana, em Campinas, em Santa Bárbara, divisa com a Americana em Sorocaba. 29 minutos, etapa final de jogo, empurra a bola, setor direito do campo, Vitinho soltando para Igor Inocêncio, o time do Avaí trocando passes do campo de ataque, tem um a menos desde o começo do primeiro tempo. Isso deu à Ponte uma tranquilidade para trocar passes, mas precisa agredir mais a Ponte Preta. Vem Gava por aí, tá sumido, hein? Esse é o meia sempre que faz uma ligação importante, mas hoje não se ouve tão bem assim. Toca a bola para Natanael, pela ponta esquerda, levanta no segundo pau, lá vem o Avaí, toca essa bola para fora, o jogador da Ponte colocando para escanteio. Afastando o perigo, chegou com muito perigo pelo setor esquerdo do Avaí. A Ponte cede escanteio, Vladir. O Arthur foi quem chegou ali para fazer o corte, colocou a bola pela linha de fundo, né, impedindo qualquer tipo de perigo no lance. Escanteio lá na direita, pressiona o Avaí, vem bola na área do Kaique França. Roger. É bola na sua área, Kaique abre o guarda-chuva aí, é de lá pra cá, gol da direita, gol da esquerda, sobe a zaga da Ponte pra afastar. Marca de 30 minutos, já o giro pra você. Aqui vem, lado esquerdo do campo, Natanael, o time do Avaí, lá vem o União da Ilha, levanta na boca do gol, sube de cabeça pra afastar, Matheus Silva, tirou dali o perigo, o rebote voltou pra equipe da casa, que vai por enquanto equilibrando as ações, pelo menos em termos de posse de bola. Deixa eu ver nas estatísticas aqui, 58% pra Ponte Preta, 42% para a equipe do Avaí. 15 finalizações para a Ponte, 8 para a equipe do Avaí, são 4 escanteios para a Ponte. E o Avaí virou em cima da Ponte nos escanteios, 5-4, e vem de novo, pela direita, o levantamento, sobe de cabeça, Matheus Silva afastou, e dessa vez o rebote é da Ponte Preta, vem pro jogo a Ponte com o seu zagueiro, Fábio Sanches, ele solta essa bola com o Ramon lá do outro lado para o Matheus Jesus, tem a opção de tocar lateralmente a bola para Igor Torres, tocou para ele, voltou, tá beirando a bola com o Ramon, é a Ponte trabalhando no campo de ataque lá pelo setor esquerdo, e o tempo passa, a bola roda e a Bandeirantes marca. Quase 31, etapa final de jogo, o placar Bandeirantes é esse.
Ponte 1, Avaí nada, Edu Pinheiro. Brasileirão encerrado, Cuiabá 1, Bahia também. O início de jogo no Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians 0-0. Daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar, começa o jogo aberto com Edu Pinheiro. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Amarelo. Pois não, Vlad. Fábio Sanches, capitão 27 da equipe da Ponte Preta, recebeu o cartão amarelo pela falta e o Avaí mudou, Roger. Entrou o Roberto com a camisa 4 no lugar do Douglas, um zagueiro por outro. Sai Douglas 44, entra Roberto 4 no time do Avaí. E tem uma falta o time do Avaí, pode levar perigo, hein, Vladimir? Perigosa sim, vai mandar a bola na área. Atenção pro goleiro Kaique França. Abre o guarda-chuva aí, Kaique França. Atenção, bola levantada pelo Natanael, tira a zaga da Ponte, mas o rebote volta, Potker bate pro gol, carimbou, sobrou, Gava de fora da área, bateu. Nossa, essa aí caiu no estádio do Figueirense. Estádio Orlando Scarpelli, rapaz, tá fazendo piques lá para ajudar, a bola foi muito ruim, foi para fora. Agora vai ter duas outras alterações no Avaí, estão ali para entrar o Igor Dutra, que é o 2, e o camisa 11, o Santiago Patinho. Primeira alteração, entrando o Igor Dutra 2 no lugar do Igor Inocêncio, um lateral por outro, saiu o 98 Igor Inocêncio, entra o camisa 2. E a outra alteração, tá saindo o camisa 28, que é... Não, é o 28 que tá saindo? Tá saindo... É o 28, mas quem é o 28 do Avaí? Não tem 28 no Avaí, tá? Tem que consertar ali o quarto árbitro. Tá sendo o Gava, que é o 23. Então a placa estava errada. É o 23, tá saindo o Gava para a entrada do Santiago Patinho com a camisa número 11. As alterações feitas no time do Avaí. Já no time da Ponte Preta, tá preparado ali para entrar o Mailton. Mailton com a camisa 2 vai entrar no lugar do Paulo Baia. Desfaz aí o esquema de 3 atacantes. Então sai o Paulo Baia com a camisa 16, entra o Mailton com a 2 na equipe da Ponte Preta. Roger. E aí, CH, muitas alterações dos técnicos neste momento do segundo tempo. Ele põe o Mailton, que jogou improvisado na última partida como lateral esquerdo, na segunda linha. Então o nosso Arthur vai ganhar um auxiliar aí pelo lado esquerdo. É isso que vai fazer o que está fazendo o Felipe Moreira. E esse Patinho aí, ele é centroavante perigoso, viu? Os caras de área, é bom a Ponte ficar com os olhos abertos. Eu repito, a Ponte está dando muito mole pro Avaí. De uma partida, não é, que a Ponte dominou no primeiro tempo, ela poderia ter mais tranquilidade nesse momento. Tá dando mole. Deixe seu like na nossa live no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Nós estamos com imagens aqui dos estúdios nesse trabalho especial da Bandeirantes. Para você, Avaí 0, Ponte Preta 1, Ressacada Florianópolis. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário também para fortalecer a amizade, meu amigo. 34:30. Eu mudei e eu gostei, mude você também. Eu tô aqui na Bandeirantes, o timaço do Carlos Batista. 34:40. E vem o time do Avaí, ponta direita. Igor Dutra retrocede, abrindo a bola, soltando aqui atrás para Roberto. Ele tem a opção do Felipe Silva ao seu lado. Prefere tocar essa bola de novo pela direita com o Igor Dutra. Vai empurrar a bola curtinha para Vitinho, saculejou, tocou a bola lateralmente para o Wellington, vem o Avaí para o campo de ataque, a Ponte tem uma a mais, esse é o toque de 35, Gilberto Sufi marcando já o giro para você. Eu vejo toda a Ponte no campo defensivo, eu vejo todo o Avaí, com exceção do seu goleiro, no campo de ataque. Isso não é bom, hein, CH? Não é bom, não é bom. O Avaí tá no jogo dele, né? Tá indo para cima, efetivamente, para tentar o gol de empate. É aquele, vamos de qualquer jeito tentar, é o bumba meu boi. Não há organização, por exemplo, no time do Avaí para incomodar, para empurrar a Ponte. O que eles estão fazendo? Levando a bola para a intermediária, para as laterais e jogando a bola para dentro da área. Por isso que o Patinho entrou, que é um centroavantão. A Ponte tem que tomar cuidado. Ela poderia já ter matado o jogo, mas ela resolveu administrar migalha. Fica sofrendo até o final da partida. Igor Torres da Ponte caído, jogo parado no estádio da Ressacada. A campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. 35, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca.
36 agora, etapa final de jogo, ressacada em Floripa, o placar é esse. Ponte 1, Avaí nada, Edu Pinheiro. Atlético Mineiro e Corinthians 0-0, primeiro tempo, e lá em Curitiba, gol do América Mineiro. Muito bom, Juninho Esponte, Curitiba 0, América Mineiro 1. Bandeirantes, AM, FM, também na internet, só da Bandeirantes no futebol em Campinas. Hoje, Leandro Boles quebrou tudo pela manhã. Guarani venceu 2-1 a equipe do Leque. E aqui a Ponte tá vencendo um sábado bonito pro futebol de Campinas. E vem Macaca, vem mais Ponte. Na tabela aqui no setor intermediário, Matheus Jesus costurou, abriu na ponta esquerda. Mailton chegou pra bater pro gol. Trava no momento do chute. Trava a zaga do Avaí. Mailton quase faz o gol. Escanteio pra Ponte, Vladimir. Surgiu com um elemento surpresa o Mailton lá pela direita, né? O passe foi feito para ele na hora do arremate, ela desviou ali no Felipe Silva. Linha de fundo, escanteio, a Ponte tem a oportunidade de mandar a bola para a área. 6 escanteios para o Avaí, 5 para a Ponte Preta. Vai pintar levantamento, preocupação do Igor Bom. É bom para a Ponte Preta. Escanteio para Macaca, gol de fundo como se fosse no Moisés Lucanelli. Mailton. O gol de fundo, gol da linha férrea. Vai Mailton, entrou no segundo tempo. Parte de perna direita, fechadinho. No bate-rebate, vai voltar a bola para a Alvinegra. Atenção lá pelo setor esquerdo. A finta, outra. Mas estava parado o jogo já. Estava parado o jogo, marcado falta de ataque. O André pegou a bola, fez um ciricutico todo e não estava valendo nada, hein, Vladimir? Que vontade do André em mostrar serviço, mas não estava valendo porque o árbitro marcou uma irregularidade no lance. A posse de bola pertence ao Avaí. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 37,50 de bola rolando, etapa final de jogo, a Ponte vai vencendo com um placarzinho magro, o placar mínimo 1-0 construído ainda no primeiro tempo. Torcida que foi para acompanhar o time do Avaí na ressacada tá triste demais. São 11 jogos com esse que a equipe do Avaí não vence. E você sabe, Vladimir, qual foi a última vitória da Ponte na ressacada, hein, em Série B? Caramba! Faz tempo, hein? Faz tempo, hein, Roger? Me ajuda aí. 11 de setembro, que é uma data fatídica para o mundo, né? 11 de setembro de 2020, foi por 1-0 também, hein? 1-0 a última vez que a Ponte venceu na ressacada faz tempo e tá voltando a vencer. E tá com cara de que vai manter, para a Ponte tá interessante esse placar de 1-0, né, CH? Mas não deveria administrar dessa maneira, eu repito, a Ponte não tá ficando com a bola, o Avaí tá desesperado, desorganizado, a Ponte parou de jogar, não é? Você veja que o meio campo, ó, o outro passe errado do Arthur. A Ponte não fica com a bola, o meio campo tá desmanchado, né? O Filipinho tá correndo, o Ramon acabou cansando, ele jogou bem a partida, mas tá cansado, e o Matheus Jesus simplesmente não participa do jogo, completamente apagado. Quinto sinal marca 18h45. De segunda a sexta, das 5 às 7h30 da noite. Você tem das 5 da tarde às 7h30 da noite o Esporte Debate. Pouco mais cedo você tem o CH. Segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, nossa área. Programas esportivos líderes de audiência em Campinas. 39 minutos, parte Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, Matheus Jesus, tem 3 contra 4, abre na ponta esquerda, lá vem a Macaca, André azulejou pra bater, daí levantou, estica a perna, tenta pegar a bola o Igor Torres, mas não consegue, ou consegue, evitou a saída sim, aqui pela ponta direita, a Ponte tá viva, com a bola viva no campo de ataque, vai pra cima, chamou pra dançar o seu marcador que é o Natanael, consegue o passe aqui na grande área, atenção, aí tem o André, tocou essa bola para o Igor Torres, Igor chama pra dançar de novo o seu adversário, ele gosta de um baile, parece o Vladimir Catarino, abre essa bola para Matheus Silva, Matheus bola curtinha para Felipinho, Felipinho viu que tava chegando o time do Avaí para cima dele, solta a bola e abre atrás com o Fábio Sanches. Sabe qual baile que eu vou agora hoje, trocar passes e deixar o tempo passar, pois não? Hoje eu vou no chapéu de palha. Chapéu de palha? Chapéu de palha, tem um forrozão. E a Ponte vem na boca do gol, o Igor Torres bateu, é pra fazer, bateu! Não! Não, ela passa isso aqui, ó. Isso aqui vai pra fora, Vladimir! Que bola enfiada pelo Mailton, hein? O Igor Torres surgiu cara a cara ali com o goleiro Igor Bom, que saiu nele. Ele tirou bem do goleiro, mas também tirou do gol. Passou rente à trave direita. Igor Torres quase marca logo na sua estreia. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, segundo tempo. Ressacada. Ponte 1, Avaí nada, Edu Pinheiro. Você falou aí que tinha vitória da Ponte, lá foi 2020, 1-0, gol de João Paulo Meia, que ali veio do próprio Avaí. Atenção, vamos lá, lance. Não deu nada.
E o treineiro da Ponte nessa vitória era João Brigatti. Ah lá, vamos lá, o Roger. Domina o Avaí na grande área, tenta o arremate pro gol, Denilson travado no momento do chute, Patinho dá essa bola de calcanhar pela ponta esquerda para Natanel, levanta, direto para fora, tiro de meta, fechando Edu. Então, a Ponte ganhou 1-0, o João Paulo, o treineiro João Brigatti, que inclusive ontem encontrei com o João Brigatti lá no supermercado Pão de Açúcar, centro de convivência, tava na fila para comprar frios. E ele com um bonezão disfarçando, sabe como é que é? Disfarçando e tal, só no celular, falou... João Brigatti, grande Landau, um abraço pro Landau, grande Landau. Grande João Brigatti, a galera da Ponte gosta muito do Brigatti. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantém as caixas água sempre limpas, protegidas, com tela e coberta. 41-51, Ponte vem com o André dominando pelo setor esquerdo do campo. O time do Avaí vem forte agora para... Presença na marcação, tira dali, já espirra para o campo de ataque. O árbitro tá parando o jogo, marcando uma falta. Não sei para quem, tem um jogador da Ponte caído, um do Avaí também. Vai expulsar. Fábio Sanches está expulso. Já Roger tinha amarelo. Recebe segundo cartão amarelo, cometeu uma falta para cima do Potker. Está expulso o Fábio Sanches, mais uma expulsão do Fábio Sanches no campeonato. Jogou com o pé na cabeça ali do Potker, falta pro Avaí e agora a Ponte também com 10 jogadores. Essa que foi apenas a 6ª vez que a Ponte não teve suspensões na Série B do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, a CH no próximo jogo, quando recebe o Tombense sábado, 5 da tarde no Moisés Lucarelli, vai estar cheia de desfalques a Ponte. É terrível a temporada do Fábio Sanches, que é um cara experiente, bom jogador, bom profissional, mas infelizmente esse ano ele bateu todos os recordes de cartão amarelo e vermelho. Atravessa um mau momento o Fábio Sanches, que tecnicamente é um baita zagueiro, e de novo prejudicando a Ponte. Agora você vai ver o perereco que vai ser o final do jogo. Tá caído o jogador da Ponte desde aquele lance também com o William Potker. Era o Santiago. Com ele foi o Santiago Patinho. Ele alega ter sido atingido pelo Santiago, né? E o Matheus Jesus continua caído. Os jogadores do Avaí vão lá para tentar levantá-lo. Ele está pedindo uma observância do VAR. Só não aconteceu como ele tomou cartão amarelo. Que prejuízo. Cartão amarelo também para o Matheus Jesus, Roger. Quer dizer, fez cera, não adiantou por nada, não saiu. O árbitro com certeza vai acrescer esse minuto e ainda levou cartão amarelo. Ou seja, não ajudou em nada toda essa confusão e agora vai ter alteração. E ele vai sair, vai ser substituído. Matheus Jesus vai sair para a entrada do Edson, para restabelecer o sistema defensivo. Então entra o zagueiro Edson, camisa 3, sai o camisa 20, Matheus Jesus. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Falta para a equipe do Avaí, atenção, bola forte levantada na boca do gol, subiu para tirar. Bandeira tá com a bandeira levantada do outro lado, o juiz não viu, agora viu. Impedimento, hein, Vladimir? Tava impedido sim, né? E agora a gente entende. O Matheus Jesus também fez uma firula lá pro Edson poder entrar, né? Dá tempo do Edson entrar pra zaga da Ponte ser restabelecida. Então a última alteração feita na Macá. A Ponte tá conquistando uma vitória importante. Desde 2020 a Ponte não sabia o que era vencer 3 seguidas na Série B. A Ponte que não vencia na ressacada desde 2020 também. Tá pegando elevadorzinho, chegando a 21 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. Chicken Supreme, feito com 100% de peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Deu água na boca, hein? Preparo prático e rápido para o seu dia a dia é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 45, eletrônico do Gilberto, sulfite março do Gil Kleber marcando 45, etapa final de jogo. Pelo que eu vi de acréscimos ali, seria 7 minutos. Daqui a pouco o Vlad vai confirmar para a gente. E aqui vem Potgol. O Potker recebe de frente pro gol. Ele estava cercado e marcado. Abre pelo setor esquerdo com o Natanael. Coloca na grande área. Vem o toque de cabeça. Tranquilo para o Kaique França se movimentar, Vladimir. Foi tranquilo sim. A bola não teve muita força não. Não tinha também ninguém ali do Avaí para aproveitar ou tentar aproveitar. Ficou nas mãos do Kaique França, que dá uma boa valorizada. Mais 7, viu, Roger? Vamos a 52. Vamos a 52. CH, reta final de jogo na ressacada e o jogo. O jogo tá muito difícil, né? E ficou difícil porque a Ponte deu mole. A Ponte poderia ter sido mais intensa no segundo tempo, mais organizada. E não foi o Avaí que melhorou, não. Foi a Ponte que piorou em relação ao primeiro tempo. Ele faz a substituição correta,
Volta o Edson para a zaga para recompor, já que o Fábio Sanches foi expulso de campo. Não tem muito o que fazer, tem que recompor o sistema defensivo. Agora é valorizar a posse de bola e tentar não falhar, né? Porque o Avaí vai para cima da Ponte com tudo. 46-15, o árbitro prometeu até 52. A bola rolando nesse segundo tempo. O último confronto aconteceu em 2021. Jogo que foi às 19 horas na ressacada, empate 1-1 com gol de Copete para o Avaí e Léo para a equipe da Ponte Preta. Eles ficaram se enfrentar no ano passado. A informação do gol, pois não? Alô, Edu Pinheiro. Você pode reparar, Rocha, como sai gol no final dessa Série B. Impressionante. Pega pra você ver como sai gol no final. Itu empata Ituano Quirino, 47 em Ituano 1, Juventude também 1. Vem Ponte Preta pela direita, vem com o Everton. Desce a bola no terreno, ajeita com o André. Tenta passar no meio de 2. A bola sobrou, escapuliu ali no câmbio de ataque para André. Virou o jogo lá pelo setor esquerdo com o Mailton. Passou de 1, de 2, vai fazer o gol. Bateu com os pés. Igor Bom defende. No bom momento da Ponte Preta, Vladimir. Vem de novo a Ponte, Roger. Vem de novo, Macaca Ramon. Pegou essa bola, tocou lá pelo setor esquerdo. Atenção, a finta, outra, bateu pro gol, pra fora do gol. À esquerda, pela linha de fundo. Em 2 momentos, quase a Ponte na rede. Na primeira com o Mailton, limpou bem da zaga, bateu cruzado. O goleiro Igor Bom fez a defesa. Depois, na sequência, a bola pro André. Não conseguiu atingir o gol, a bola foi pela linha de fundo, saiu à esquerda. Teve 2 boas oportunidades a Ponte no finalzinho do jogo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quase 48, etapa final de jogo na ressacada. A Ponte vai vencendo mais uma, meu povo. A Ponte vai vencendo mais uma. Terceira vitória consecutiva. E aqui vem Potker brigando por ela. Bate pro gol no rebote, passa à direita. Pela linha de fundo, eu falava da Ponte vencer a terceira e quase o Avaí empatava. Que perigo, Vladimir. A defesa da Ponte não conseguiu fazer o corte, né? O Edson meio que se enrolou ali com a bola e o Potker bateu de primeira. Pra sorte do Edson e de todo o time da Ponte Preta, a bola foi pra fora. Que grande chance, perdeu o Avaí no jogo. CH, que papelão da zaga da Ponte, assim não pode, hein, CH? É o desespero do Avaí e a Ponte que dá para administrar, colocar essa bola no chão com tranquilidade, né? Poderia já ter feito o segundo gol, né? Bom lance do Mailton na batida cruzada, grande defesa do Igor Bom, que é bom mesmo, viu? Fez várias defesas depois que ele entrou aí, realmente foi muito bem. Olha o Avaí. Olha o Avaí, Igor Dutra pela direita, levanta nas mãos do bom também, goleiro da Ponte, Kaique França, com muita tranquilidade. Brasil Expo Show, de 1º a 4 de agosto na Red Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site beshow.com.br. Já tem jogo aberto com Edu Pinheiro, toda a repercussão desta rodada no Série B do Campeonato Brasileiro, que por enquanto vai se avizinhando bonita para o futebol de Campinas. Bugre venceu de manhã, a Ponte vencendo agora tarde e noite. Daqui a pouco nós estamos chegando à marca de 19 horas, por enquanto 18h55, hora esportiva do Brasil. Reta final do jogo na ressacada, a Ponte vem pela ponta esquerda, vem com o Arthur, sai da marcação, por lá tem o Mailton, ele que vem com a bola dominada, rolou rasteirinho pro André, corta por baixo. Tirou Dario Roberto. Rebote volta para Igor Dutra. Setor direito. Tenta o Avaí, uma das últimas chances do segundo tempo. Vem para o jogo a equipe da casa, a equipe comandada pelo técnico que chegou agora, o Eduardo Barroca, estreando com a perna esquerda, hein, Vladimir? É do pior jeito possível ou do jeito que o Avaí vem se acostumando, já que agora são 11 partidas sem saber o que é vencer. 11 jogos sem vitórias a equipe do Avaí. 50 minutos, 2 por jogar, agora é se segurar, Ponte Preta, agora é se segurar. Tem rede balançando, tem informação chegando, alô, Edu Pinheiro. Acabou, fim de jogo em Itu, Ituano 1, Juventude também 1. Empate em Itu, aqui a Ponte tá vencendo o jogo, placar de 1-0, mas tem escanteio, o Avaí vai chegando, não esmorece com um jogador a menos. Aliás, agora tá igual. Agora tá igual porque o Fábio Santos foi expulso. Natanael cobra. Perna canhota, parte, levanta lá no segundo pau, toque de cabeça, acontece. A zaga tira, mas tira mal. Volta o rebate, o tiro, pra fora do gol.
Impressionante o gol que perde o Avaí em 2 momentos, Vladimir. E tava valendo tudo isso, hein? A cobrança foi do Natanael, o cabeceio, a bola ficou ali na zaga, bateu por último no camisa 4 o Matheus Silva. Denilson perdeu. O Denilson foi quem perdeu, hein? Rapaz, que chance! Como ele conseguiu fazer isso? Era só colocar pro fundo das redes, chance claríssima desperdiçada pelo Avaí. CH manda o bicho pro Denilson, ele perdeu debaixo das traves, CH. Inacreditável de Almeida, né? O gol que esse cidadão perdeu, ele com certeza vai ser punido lá no Avaí. Eu não sei se monetariamente não dá para entender. A Ponte deu muito mole, segundo tempo muito mal da Ponte, não é? Desatenta, com um problema. Agora com um homem a menos a coisa desorganizou, né? Entrou o Edson numa baita, numa fria, e o Avaí tá tentando desorganizadamente, mas tá tentando aí, não é? E vai terminar o jogo, apita o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo e deu Ponte. Ponte vence mais 1-0 pra cima da Bahia. Gol do aniversariante Felipe Amaral aos 40 do primeiro tempo. Ponte traz 3 pontos importantes. Desde 2020 a Ponte não vencia na ressacada. Desde 2020 não vencia 3 partidas consecutivas. E de quebra, desempata o confronto contra o Avaí. Faz a 6ª vitória para cima do Leão. Festa dos atletas em campo. Vitória importantíssima da Ponte Preta, que vai a 21 pontos. E agora recebe o Tombense sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Bela vitória da Ponte. Ponte 1, Avaí 0. Vem aí na Bandeirantes, o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Muito bem. Opa, sou eu. Público não divulgado, mas seu Catarina 1-0, vitória da Ponte. Mas que jogo foi esse, cara? Expulsão no começo, logo de cara. 4 minutos. O goleiro do Avaí aí, o Alexander, foi expulso. Aí teve que tirar aí o Dentinho para colocar o reserva Igor Bom. Paulo Baia, 3 finalizações, 3 boas defesas. O William Potker no jogo perdeu 3 gols. Kaique França, 2 grandes defesas. No finalzinho, Felipe Sanches, né, o zagueiro da Ponte, o Fábio Sanches expulso. E aí a Ponte quase se complica, cara. Expulsão, perdeu o gol aí o Avaí. A Ponte também perdeu o gol. Mas que jogo espetacular
Que vitória emocionante, a Macaca adora complicar. O jogo inteiro com uma mais e no finalzinho, aliás, no segundo tempo, já o CH vai comentar. Então a Ponte perde quem para o próximo jogo, hein, Catarino? A Ponte não terá para a partida contra a equipe do Tombense, sábado, 5 da tarde no Majestoso. Não terá Fábio Sanches, que foi expulso, e não terá o Amaral, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Os dois estão fora. A Ponte espera contar com jogadores aí entregues ao departamento médico e poderá ter já, começando, o André e também o Igor Torres. Ponte que chega a uma marca aí marcante, né? São 3 jogos com vitória, 3 vitórias consecutivas, todas elas pelo placar de 1-0, começa de vez a deixar aquela parte de baixo da tabela e, lógico, já começa a vislumbrar a parte de cima. Ponte Preta que fará 2 jogos em casa agora na sequência, né, Edu? Pega sábado o Tombense e na terça-feira da próxima semana encara o Juventude no Majestoso. É a Macaca que leva mais 3 pontos na bagagem, Edu Pinheiro. Olha, a terceira vitória do Felipe Moreira no comando. Olha o jogo, CH. Olha o jogo só, 26 minutos, segundo tempo, defesa sensacional do Kaique França, cara a cara com o William Potker. 36, Mailton entrou bem, ele foi travado na hora de concluir. A 40 minutos, o Igor Torres perdeu um gol incrível, passe do Mailton. Igor Torres estreando, chutou para fora. A 42, Fábio Sanches expulso. 47, Mailton trabalha a bola dentro da área, chuta rasteiro, o goleiro tinha com os pés. 48, Edson falhou, porque com a expulsão do Fábio Sanches, o Edson acabou entrando aí no lugar do Matheus Jesus. Ele falhou, o Edson, e o William Potker bateu uma defesa sensacional do Kaique França. E aos 50 minutos, descreva, CH, o gol perdido pelo Denilson, tudo nasceu numa cobrança de escanteio. Bola foi num bate-rebate, né? A bola sobrou pro Denilson na cara do Kaique França. O cara escorregou com a perna de apoio, tentou bater com a perna esquerda e jogou por cima do gol. Inacreditável. Aliás, eu não quero tirar o mérito da vitória da Ponte, porque o primeiro tempo a Ponte jogou bem, mas ela levou muita sorte no jogo, Edu. O gol do Amaral foi um gol que resvalou nos jogadores do Avaí. Um gol de sorte. Ele chutou de fora da área, resvalou e entrou e o goleiro não conseguiu pegar. Não é? E olha que a Ponte teve, logo no começo do jogo, a expulsão do goleiro titular. Esse é um detalhe. Segundo detalhe importante, não é? Os gols que o Avaí perdeu, faltou competência? Faltou. Mas, meu Deus do céu, inacreditável. 2 bolas do Potker e esse último lance do Denilson. Negócio inacreditável. Mas o que importa é a Ponte ter vencido o jogo, legal. Mas o desempenho do time no segundo tempo deixou a desejar, Edu. Bom, rapidamente, você vai volta Volto. Você vai estar conosco aqui no Gabarito. O torcedor agora, porque a Ponte teve 2 estreias, Igor Torres e o André. O senhor já quer que eu comente o jogo? E eles entraram não, mas por favor. E os estreantes, como é que foram aí? O Igor Torres e o André que entraram a 20 do segundo tempo. Então, saíram Thales e Eliel. Então vamos ao comentário do jogo, né? É o seguinte, a Ponte, ela construiu essa vitória no primeiro tempo, por razões do gol, inclusive. Primeiro tempo a Ponte deixou de fazer até o segundo gol, mas no segundo tempo, com o meio-campo cansado e o Matheus Jesus não jogando absolutamente nada, o Avaí perdendo o jogo, jogando em casa, foi para cima, teve várias oportunidades de empatar o jogo e graças à sorte da Ponte e ao Kaique França, que foi mais uma vez um grande homem em campo, a Ponte não sofreu o gol de empate e tampouco o gol da virada. Eu gostei do primeiro tempo e não gostei do segundo. Segundo tempo, o Thales, o Paulo Baio e o Eliel cansaram. O Matheus Jesus já entrou cansado, né? O Matheus Jesus já entrou cansado. Ele não participou do jogo do primeiro tempo e muito menos do segundo. Aliás, o Felipe errou. O Felipe tinha que ter tirado o Matheus Jesus com 15 do segundo tempo, não é? E a Ponte, antes da expulsão do Fábio Sanches, não é? Que foi obrigado a fazer a falta depois de uma bola perdida, se eu não estou enganado, pelo Arthur, num passe errado para os atacantes da Ponte, não é? Então foi isso que aconteceu. A Ponte jogou no primeiro tempo e não jogou no segundo. Só não tomou o gol de empate por pura falta de precisão, competência, porque ela teve hoje muita sorte. Sorte que presenteou o aniversariante do dia, o Amaral, que fez o gol, aniversário dele hoje. Eu não vou dizer que não é merecida, porque o Avaí é problema dele. Se não tem competência para fazer os gols, problema do Avaí. A Ponte teve, fez um e ganhou o jogo. Agora, o mole que a Ponte deu no segundo tempo não pode acontecer. Não pode. Mesmo o jogo fora de casa
E não me venham falar que é falta de opção, porque hoje tinha Igor Torres, tinha o André, tinha o Dudu Ratamoto, tinha o Felipinho, tinha o Luiz Felipe, até o Fraga estava no banco de reservas. E mesmo assim, no segundo tempo, tudo que tentou, com exceção do Mailton, observado por você, eu quero assinar embaixo. O Mailton foi o único que entrou bem. O André tentou, o Igor Torres tentou, mas quem entrou no segundo tempo, que jogou bem, foi o Mailton na segunda linha do lado esquerdo. Vitória, muitas vezes a Ponte jogou pra caramba e não ganhou o jogo, né, Edu? Nesse jogo, jogou o primeiro tempo, o segundo tempo não jogou tão bem, venceu a partida, que é o que interessa. Mas o desempenho do segundo tempo decepcionou. Assim, a Ponte nesse momento ela é 13ª com 21 pontos, mas tem que aguardar aí a rodada para saber como termina aí a Macaca. Lembrando que pela manhã, lá no Brinco, o Guarani acabou vencendo aí a equipe do Londrina por 2-1, o Derek 1-0 Guarani, o Clinton empatou no final do primeiro tempo o Londrina e o Bruno Mendes cobrou do pênalti aos 49, acabou marcando o gol da vitória com 4.500 de público, 120 mil de renda, e o Regis, que sofreu o pênalti, acabou sendo conduzido aí ao hospital na Santa Casa de Valinhos, porque tomou aí uma raspada na cabeça, sangrou bastante, mas tá tudo bem com o Regis, diz aqui o departamento aí do Guarani, nosso muito obrigado, viu? Olha, na Série B é o seguinte, vamos lá, o que já terminou ou não, ABC 0, Criciúma 1, Avaí 0, Ponte 1, terminou Ituano e Juventude 1-1, Ituano empatou nos acréscimos e rodando Tombense e o Sampaio Correia. Deixa eu ver aqui, se não me engano, a liderança estava com, sim, Criciúma. Criciúma líder com 33, Vila Nova em segundo com 31 vai jogar. Em terceiro, Sport com 31 também vai jogar. Em quarto, Novo Horizontino com 30. O Guarani é o 8º colocado com 25. Repito, a Ponte 13ª com 21. No Brasileirão, Cuiabá 1, Bahia também 1 encerrado. Lá em São Januário, Vasco 0, Cruzeiro 1, continua assim na Vascaína. 39, primeiro tempo de Atlético Mineiro e Corinthians 0-0. 39, primeiro tempo lá em Curitiba, Curitiba 0, América Mineiro 1, gol do Juninho. E 9 da noite tem Flamengo e Palmeiras. Escuta, vamos lá pro nosso craque Uesco. Daqui a pouco, o craque Uesco, voltando aqui. O narrador aqui, o Roger Williams, fazendo a sua estreia hoje. Belíssima narrativa. CH e Vladimir Catarino dando volta aqui do craque Uesco. Quem será o craque Uesco, hein? Gol do volante Amaral, a Ponte vence 1-0, Amaral já tinha tomado cartão amarelo, é o terceiro, estava suspenso para o próximo jogo, mas aí saiu no intervalo o Amaral para a entrada do Filipinho. Avaí 0, Ponte 1, já o Uesco e o craque do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes, oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
Sim. Quem será o craque do jogo? Amaral marcou a 40, primeiro tempo, Avaí 0.1. Numa partida terrível, complicada, difícil, mas cheia de lances, cheia de emoções, cheia de defesas. O que narrou aqui nosso Roger Williams, belíssima narrativa, vai abrir aqui o craque Uesco, W-E-S-C-O, o Uesco e o craque do jogo, hein, Roger? Oi, Edu, eu vou dar o craque Uesco pelo menos da minha parte aqui, pro Amaral, né, aniversariante do dia de hoje, e fez o gol importante no momento que a Ponte estava mais no sufoco, pressionando, tentava de um lado, do outro, precisou vir um volante, né? Para ter a categoria e a força no chute, a explosão, tudo bem que desviou, mas ela tinha caminho certo para fazer a Ponte ficar na frente pelo placar de 1-0. Para mim, o nosso craque é o Felipe Amaral. Olha, o Zulu quer dar sua nota pela estreia. Zulu é o locutor das escolas de samba, da apuração, né? Oi, Zulu! Vamos lá, o Roger Williams. Vamos lá, Zulu, a nota dele pela estreia. Parabéns, Roger. Show. Parabéns pela estreia. Obrigado, viu, Zulu? Um abraço, viu? Parabéns, Roger. Até a próxima. Obrigado, Edu. Foi uma satisfação estrear aqui na Bandeirantes. Que venham mais jogos, mais jornadas. Uma felicidade muito grande. Ótimo, excelente trabalho para vocês aí no decorrer da nossa jornada esportiva. Minha parte, um grande e forte abraço. Tchau. Olha, é o seguinte, ainda vamos ouvir o Roger Williams, porque tem a defesa do jogo, muitos lances para você ouvir, e tem o gol do Amaral. A gente vai ouvir também o lance 5, viu, Giba? Lance 5, por gentileza, logo após a apuração, o texto da Uesco, o gol do Amaral. Oi, CH, queremos ouvi-lo, o craque do jogo. Kaique França, conceito bom. O quê? A Ponte ganhou, mas na opinião do CH, Kaique França, foram 3 defesas sensacionais, e a sorte que ele teve, né? Ele é bom e tem sorte. Vamos lá, Vladimir Catarino, você me ouve? Oi, Vladimir, o craque do jogo. O voto do craque vai pro autor do gol, né? O aniversariante do dia, o Amaral, autor do gol da vitória da Ponte Preta. Como feliz aniversário, né? O presente quem ganhou é a Macaca. Eu voto, portanto, aí no Amaral, Edu. Então o Amaral com 2 votos do Roger Williams e do Catarino, Amaral contra um voto do Kaique França do CH, o Amaral eleito aqui, o craque Uesco, Amaralzinho, hoje 67 jogos, foi o segundo gol dele. Ele fez um gol aqui no ano passado, em setembro, teve um jogo no Majestoso, Ponte Cruzeiro, foi 4-1 pro Cruzeiro, Cruzeiro imbatível, campeão da Série B, subiu com todas as letras, judiou da Macaca, ali ele marcou o mirrado gol dele, e hoje sim, o golaço do Amaral, o aniversariante, 20 anos, o craque do jogo. Agora eu vou falar para você da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção. É a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil, e para comemorar trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de vendas para você escolher. Isso sem contar a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para te atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, o Uesco. Na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Roger Williams. E aqui Ponte domina, ponta direita, Amaral soltou a bomba, desviou, a bola vai entrando, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ponte! Felipe Amaral, camisa 8! Amaral, camisa 8! Ele não perdoa! Amaral marca e faz explodir!
Explode a galera Ponte Pretana em todo o planeta. Na marca de 40 minutos. Na insistência, na pressão, na superioridade numérica. A Ponte vai chegando até que precisou de um volante. Amaral, lá pela ponta direita, engatilha forte, um tiro certeiro de perna direita. Ela dizia no atleta do Avaí, trai o goleiro Igor Bom e vai morrer no fundo do gol do Avaí. Agora na ressacada em Florianópolis, no placar Bandeirantes tem Ponte 1, Avaí nada. Esse é o nosso Roger Williams, a narrativa, gol do Amaral, vitória da Ponte 1-0 e lá no Mineirão é Roger Guedes, marca pro Corinthians, hein? Atlético Mineiro do Filipão 0, Corinthians 1, agora, 19-16. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, o Curitiba, ele virou, tava 1-0 América, lá no Couto Pereira, deixa eu ver aqui, o Juninho 1-0 América, Alex Manga de pênalti, empatou e Robson, no finalzinho do primeiro tempo, virou Curitiba 2, América Mineiro 1. Estamos aqui acompanhando, 21 horas tem Palmeiras e Flamengo. Aqui o Amaral marcou, vitória da Ponte, Avaí 0.1. Vamos à defesa e à sorte do jogo. A defesa e a sorte do jogo, vamos lá. 7 minutos, foi o seguinte, o jogo começou e aí o goleiro do Avaí foi dominar uma bola e o Paulo Baia roubou a bola, sofreu a falta e o juizão expulsou o Alexander, goleiro do Avaí, e aí teve que colocar o goleiro reserva, o Igor Bom, e tirou o dentinho aí, o Eduardo Barroca. E foi falta. E vamos ouvir aqui a cobrança dessa falta. A expulsão do goleiro, entra o reserva, sai atacante. O Paulo Baia vai cobrar a falta. Vamos lá, Roger Williams. Paulo Baia, foi ele quem colocou o pé de apoio ali para bater. Autoriza o árbitro goiano. É Baia pra bola, bateu, defendeu Igor Bom. Uma bola venenosa passou pela barreira, o goleiro tava lá mostrando que se aqueceu direitinho, hein, Vladimir? Deu tempo pra se aquecer. Vamos que lá, pancada de novo do Paulo Baia marcou o gol contra o Ituano, contra o Novo Horizontino. Hoje começou pela primeira vez como titular, 16 minutos. Olha o chute do cara, olha o chute do Baia lá da esquerda e fez uma curva, hein, Roger? E aqui vem Ponte, apanha a bola pela ponta esquerda, Paulo Baia bateu pro gol, defendeu Igor Bom! O milagre do arqueiro, camisa 1 do Avaí, vai buscar a bola no ângulo. Roger Williams, milagre, 24 minutos. William Potker, ex-Ponte, artilheiro do Campeonato Brasileiro 2016 pela Ponte, artilheiro do Paulista 2017 pela Ponte. William Potker voltando ao Avaí cara a cara com Caí França. Batatinha do Avaí tá assando no campeonato, mas escapa para o contra-ataque, Potker na boca do gol, bateu, pegou o goleiro Caí França, bota o rebote, perde o gol, Denilson.
mas no primeiro lance o Kaique fez um milagre, defendendo aquilo que Olha, seria o gol. sem o Elvis, a Ponte tem uma boa opção nas cobranças de falta. O Paulo Baia, de novo, em 35 minutos, e uma falta que foi de longe. Vamos ouvir, como ele bate na bola. Falta pra Ponte, capricha nega véia, Paulo Baia, 2 a barreira de longa distância, mas ele bate pro gol, defendeu Igor Bom, uma defesa monumental numa cobrança de falta perigosa do 16 da Ponte. Seria um golaço. Olha, calma que ainda estamos no primeiro tempo. Aí sai o gol da Ponte, do Amaral, que ouvimos há 40 minutos. E um minuto depois... 1 minuto depois do gol do Amaral, olha só o que aconteceu aos 41, é a defesa e a sorte do jogo. E aqui vem Avaí, ponta direita, a bola sobrou, reboteada e o Wellington bateu na trave esquerda de Kaique França. Na sequência isola a defesa da Ponte, mete pra fora, escanteio, Vlad. Vamos contabilizar a sorte do Kaique França na hora do CH da nota dele. Segundo tempo, 10 minutos, é o Thales que arrisca de fora da área. Vai mandar sapato daí, preferiu clarear um pouquinho mais, virou a bola entregando pra Thales, Thales também puxou na perna canhota, bateu pro gol, espalma Igor, defende no canto inferior esquerdo, salvando o que seria o segundo gol da Ponte. 26 segundo tempo, de novo, cara a cara, Kaique França e William Potker. Partiu, levantou, toca de cabeça, o zagueiro da Ponte tirou com o Matheus Silva, rebote, voltou pros caras na boca do gol, Potker vai fazer o gol de empate, bateu, Kaique França, defendeu a queima-roupa, o chute do capitão William Potker. Vocês entenderam por que o CH no craque do jogo votou aí no Kaique França. 40 segundo tempo, Igor Torres fazendo a sua estreia, estava no Atlético Goianiense, pertence ao Fortaleza, um passe maravilhoso do Mailton, Igor Torres, cara a cara com o goleirão do Avaí. E a Ponte vem na boca do gol, Igor Torres bateu, é pra fazer, bateu, não, ela passa isso aqui, ó. Isso aqui vai pra fora, Vladimir. Que bola, hein? Foi a sorte do Igor Bom, goleiro aí do Avaí. 47, aqui o Fábio Sanches depois foi expulso. Fábio Sanches expulso a 42 minutos e a 47, 10 do Avaí, 10 da Ponte, o Mailton, jogada pela direita, dribla e finaliza, o goleirão tira com os pés, hein, o Roger. A bola sobrou, escapuliu ali no câmbio de ataque para André, virou o jogo lá pelo setor esquerdo com o Mailton, passou de 1, de 2, vai fazer o gol, bateu com os pés, Igor Bom defende. No bom momento da Ponte Preta, Vladimir. Vem de novo a Ponte, Roger. E para rechear aí o currículo do Kaique França no jogo, 50 minutos, um escanteio cobrado, cara a cara, bate aí a cabeça, a defesa da Ponte. O Denilson perde um gol incrível, hein, Roger? Natanael cobra, perna canhota, parte, levanta lá no segundo pau, toque de cabeça, acontece, a zaga tira, mas tira mal, volta o rebate, o tiro, pra fora do gol. Impressionante o gol que perde o Avaí em 2 momentos, Vladimir. E tava valendo tudo isso, hein? A cobrança foi do Natanael, o cabeceio, a bola ficou ali na zaga. Meu amigo CH, eu sei que eu reprisei bastante aí, você não falou, mas pensou cinto. O senhor vai reprisar o jogo inteiro? Foi um jogo emocionante, CH, muitas alternativas, não sei se deu pro senhor captar para escolher aqui o nosso quadro. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? 26, segundo tempo, conclusão do Potker. Defesa extraordinária de Kaique França, que Roger Williams narrou assim aqui na Band. Isso, GBR ansioso, porque meu dedo tá torto aqui, entendeu? Mas partiu, levantou, toca de cabeça, o zagueiro da Ponte tirou com o Matheus Silva, rebote, voltou pros caras na boca do gol, Potker vai fazer o gol de empate, bateu, Kaique França, defendeu a queima-roupa, o chute do capitão William Potker, salvou a Ponte do gol de empate, Vladimir. Incrível como nas horas que mais aí, precisa olha, é o seguinte, então essa foi a defesa do jogo, a 26 do segundo tempo, o Kaique França. Ele ganhou. Olha, gente, é o seguinte, Série A, Cuiabá 1, Bahia também 1, Vasco 0, Cruzeiro 1, jogos encerrados, intervalo, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1, gol do Roger Guedes, intervalo, Coritiba de virada 2, América Mineiro 1, 9 da noite tem Palmeiras e Flamengo, na Série B, pela manhã, no Brinco, Guarani 2, Londrina 1, acabou ABC 0, Criciúma 1, Ituano 1, Juventude também 1, jogo encerrado, em andamento, segundo tempo, Tombense 0, Sampaio Correia 0, e aqui
Avaí 0, Ponte 1. Tem a ficha técnica aí, meu caro Gibinha? Vamos fazer a ficha técnica? Vamos ver como é que jogou a Ponte, como é que começou, quem não pôde jogar, os que entraram, vamos ver a arbitragem, a equipe do Avaí também. Público e renda eu não consegui público e renda lá do jogo do Avaí. O Avaí agora não vence há 11 jogos, acabou estreando aí o técnico Eduardo Barroca. E situação difícil aí do Avaí, tá? Vamos lá, ficha técnica agora, 19h26. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, ficha técnica, a Ponte não teve o Elvis, não teve o Leonaldi, Pablo Diego, também no DM, o Gé, atacante, ele sofreu uma cirurgia de hérnia de disco. Vai ficar um tempinho fora, daí do porquê da Ponte ter contratado aí o André e Santos e esse Igor Torres, que os dois acabaram estreando hoje. Deixa eu ver aqui, olha, a Ponte lá em Floripa, ela começou com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Ramon Carvalho e Matheus Jesus, Paulo Baia, pela primeira vez titular, Thales e Eliel. A primeira alteração foi no intervalo. O Amaral tinha tomado amarelo, é o terceiro, estava suspenso de qualquer maneira. Saiu o Amaral, entrou Felipinho. Depois, a 20, segundo tempo, os dois estreantes. Saiu Thales, entrou Igor Torres e saiu Eliel. Entrada do André. O André estava na Rússia. Depois nós tivemos a 33, saiu Paulo Baia, entrou Maílson. E tivemos aí a 43, o Matheus Jesus saindo, entrando o zagueiro Edson, porque o Fábio Sanches tinha sido expulso. A equipe do Avaí com o Alexander, que foi expulso logo de cara, depois acabou entrando aí o Igor Bom, goleiro reserva, no lugar do Dentinho. Então Alexander, Igor, depois Igor Dutra, Douglas, depois Roberto, Felipe Silva e Natanael, o Wellington, Rafael Gava, depois Santiago Patinho, Eduardo, depois Vitinho e William Pottinger, ex-Ponte, Dentinho, depois o goleiro Igor Bom e o Denilson. Técnico Eduardo Barroca, que fez a sua estreia. Apitou Jefferson Ferreira de Moraes, é o trio de Goiás. Ele tem 36 anos, é analista de sistemas em Aparecida de Goiânia. Bandeira 1, o Leone Carvalho Rocha, 31 anos, é professor de Educação Física em Goiânia. Bandeira 2, Hugo Sávio Xavier. Ele é professor de Educação Física, tem 33 anos, lá em Goiânia. Cartões amarelos, Amaral é o terceiro, repito. Kaique França também amarelado. O Everton amarelado. Fábio Sanches e Matheus Jesus. E cartão vermelho para o goleiro Alexander. A 3 minutos de jogo foi expulso o Dentinho. O Dentinho que nem pegou na bola, teve que sair para entrar o goleiro reserva. O Dentinho foi expulso do banco a 14 do segundo tempo por reclamação. E o Fábio Sanches da Ponte expulso a 42 minutos do segundo tempo. O gol foi do Amaral a 40 do primeiro tempo. Público e renda não divulgados. Avaí 0, Ponte 1, a ficha técnica aqui no nosso jogo aberto da Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Edu Pinheiro. Gabarito do jogo. Entrou apito do sorvetinho porque é o gabarito. É um gabarito conceito do jogo. Se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. CH, Avaí 0, Ponte 1, gol do Amaral no primeiro tempo. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, conceito do jogo regular, Edu. Olha, muito obrigado a vocês que nos acompanham no YouTube. Muito obrigado mesmo, YouTube bombando. Meu caro Gabriel Ribeiro, depois me passando aqui como é que estamos no YouTube, como é que estava no final do jogo aí. A nossa audiência, muito obrigado. Estamos no FM 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto, no velho e bom AM 1170 para Campinas região e nesse mundão afora pela internet, nos diversos aplicativos. Kaique França, vamos lá, pelas defesas que fez, duas cara a cara de William Potker e pela sorte que teve na trave dele a 41 do primeiro tempo. E no último lance do jogo, a 50 minutos, o Denilson perdeu um gol incrível. Essas e outras. Kaique França. O craque do jogo, salvou a Ponte. De novo, jogou bem pra caramba. Conceito bom, Edu. Vamos aqui ao Everton. Hoje a preferência do Felipe Moreira na lateral direita. O Luiz Felipe, pelo jeito, ficou no banco. E mais uma vez segue aí com o Everton. Como é que ele fez? Ele fez aquele tripé. É o Everton, o Thales, quem mais do lado dele aí? Como é que foi esse o serviço do Everton? É, o Everton, o Thales e o Ramon Carvalho, né? Pelo lado direito, esse foi o tripé. Que não funcionou tão bem assim, né? Ele deu conta do recado. Conceito regular. Matheus Silva, zagueirão, número 4, como é que ele foi? Eu me lembro que no segundo tempo, no começo do segundo tempo, tem uma bola rechaçada no meio de campo, ele foi matar e acabou fazendo uma falta, né? Colocou o braço e tal. Tirando isso, você me desculpa, CH, eu não me lembro assim, uma essa e outra aí do Matheus Silva, porque se bem que, já o Fábio Sanches é um caso à parte, se bem nessas duas aí do William Potker, cara a cara, essa, por exemplo, no final do jogo, né? O Denilson que perdeu, mas aí o Edson também já tinha entrado. Então vamos por partes. Matheus Silva, como é que foi? Acho que ele fez um jogo regular. Eu não me lembro nenhuma pichotada dele. Não me lembro. Acho que o conceito regular fica de bom tamanho pro trabalho que ele desenvolveu, Edu. Você fala da parte técnica e eu falo da parte disciplinar do Fábio Sanches, que mais uma vez foi amarelado, já seria o terceiro. Seria a segunda vez que ele seria expulso pelo terceiro cartão amarelo. Ele já foi expulso contra o Sport aqui naquele 1-1 no finalzinho do primeiro tempo. E foi um sufoco a Ponte empatar aqui com o Sport 1-1. E hoje o Fábio Sanches, ele é expulso aí, deixa eu ver, foi a 42 do primeiro tempo. E aí foi um sufoco danado o finalzinho. Vamos lá, o CH, o Fábio Sanches. Tava tudo bem, né? Tudo tranquilo. Até ele, de novo, né? Primeiro cartão ele tomou um pouco também, porque ele reclamou pra caramba, né? E o segundo ele foi obrigado a fazer a falta, já tinha amarelo, foi expulso. Infelizmente, a temporada do Fábio Sanches não é boa. Não é boa e ele joga mais do que tá jogando, ele é mais calmo do que habitualmente nessa temporada ele tem sido e eu lamento muito isso. A expulsão dele prejudicou a Ponte. Conceito ruim. Ô CH, me ajuda aqui. Com a expulsão do Fábio Sanches no final do jogo, o Arthur foi pra zaga, é isso? E o Mailton fez a lateral esquerda. Foi isso? Entrou o Edson, né? O Edson entrou para fazer a zaga. Fez a composição, ficou igual. O Arthur ficou na lateral esquerda, o Mailton muitas vezes ajudou, mas o Edson entrou no lugar do Fábio Sanches aí, ou para suprir a expulsão do Fábio Sanches. E como é que foi o Arthur, que jogou o tempo todo? Você sabe que no jogo anterior jogou aí o Mailton, né? Jogou, agradou. O Arthur estava suspenso, hoje voltando, o Felipe Moreira optou pelo Arthur. E aí, CH? Foi bem no primeiro tempo e mal no segundo. Como a maioria dos jogadores da Ponte foram mal no segundo. Conceito regular. Vamos aqui ao Amaral, que jogou o primeiro tempo, que fez o gol, que tomou cartão, é o terceiro,
não joga a próxima, aniversariante do dia, hoje 20 anos, e aí no intervalo sai Amaral, entrou o Felipinho. Então quero que você me diga, o Amaral como é que foi e o Felipinho pelo segundo tempo. O Amaral, eu não sei porque ele saiu. Eu tenho a impressão que, tomando o cartão amarelo, como o Felipe, todo jogo coloca o Felipinho, ele deve ter raciocinado, vou colocar o Felipinho já para ganhar no segundo tempo um ritmo de jogo, porque a primeira parte do jogo, o primeiro tempo, estava controlado pela Ponte. Não era para tomar esse sufoco do jeito que tomou no segundo tempo, né? A Ponte deu muito mole na segunda etapa. E eu gostei do futebol do Amaral. Enquanto ele esteve em campo, ele jogou bem. Fez gol, conceito bom. Aqui Avaí 0.1, gol do... Faltou, desculpe. Desculpa. Perdoe. O Felipinho entrou bem também no jogo, mas aí, como o todo não funcionou, o futebol dele ficou um pouco prejudicado. Conceito regular. Então, é o seguinte, aí que tá. O Felipe Moreira escalou Ramon Carvalho, como não tem hoje o Léo Naldi, departamento médico, Ramon Carvalho escalado, jogou o tempo todo. Até dizer no intervalo, você vê, ele optou pelo Ramon Carvalho, não pelo Felipinho. O Felipinho entrou no segundo tempo e tal, já dissemos aqui. O tempo todo o Ramon Carvalho fazendo o papel de segundo volante, CH, como é que foi? Ele cansou no segundo tempo. Primeiro tempo, todo o time da Ponte, com exceção do Matheus Jesus, que não participou do jogo todo, mas ele fez tabela, ele encostou, ele marcou, ele fez cobertura. Eu gostei do futebol dele, mas no segundo tempo ele morreu fisicamente. O conceito do Ramon Carvalho é regular. Olha, segundo o Betão Corneteiro, o Fábio Sanches tem que ser investigado. Muitos cartões amarelos e vermelhos. Tem que mandar investigar o que é. Betão Corneteiro, contra a honra! Um abraço, obrigado pelo carinho de sempre, hein? Daqui a pouco a coletiva do Felipe Moreira. E o mais comentado por você durante todo o jogo. A Ponte, boa parte, 90% jogando aí com um a mais. E o Matheus Jesus foi isso, Matheus Jesus foi aquilo, saiu no finalzinho, porque o Fábio Sanches tinha sido expulso. Para recompor, saiu o Matheus Jesus e entrou o zagueiro Edson. Matheus Jesus. E aí, CH? Não teve interesse de jogar futebol, né? Se eu sou treinador, tinha tirado rapidinho ele do jogo. Teria conversado com ele no intervalo do jogo, daria uma oportunidade de 10, 15 minutos no segundo tempo e tiraria da partida. Tem o mínimo interesse, trotando em campo, um jogador absolutamente... foi uma figura decorativa em campo. Conceito ruim para o Matheus Jesus. Pela primeira vez aí, jogando titular o Paulo Baia, que fez gol lá em Itu, fez gol contra o Novo Horizontino. Olha, o Paulo Baia foi que expulsou o goleiro do Avaí, o Alexander, logo a 4 minutos, roubando uma bola, sofrendo uma falta, expulsão, o juizão expulsou o goleiro. Na cobrança da falta, Paulo Baia rasteiro no goleiro Igor Bom, que acabou de entrar, boa defesa do goleiro. Depois de 16 minutos, Paulo Baia, chute de curvado, né? De curva, de longe. A bola ia caindo, perigosíssima a bola, mas que chute do Paulo Baia, pimba, goleiro para escanteio. Paulo Baia, 35 minutos, primeiro tempo, cobrando falta. Defesa do goleiro também de longe, pega bem na bola. E o Paulo Baia acabou saindo, CH. Ele saiu a 33 do segundo tempo, a entrada do Mailton. Paulo Baia. Gostei muito do primeiro tempo do Paulo Baia, não é? Chutando de fora da área, cobrando falta, interessado pelo jogo, participando. Muito legal o primeiro tempo dele. O segundo tempo morreu fisicamente. Bem marcado também. Não gostei do segundo tempo, do time todo, mas eu gostei muito do primeiro tempo. Conceito regular para ele. Olha, o Thales, ele pelo segundo jogo é titular. O Thales veio do Aricó, da cidade de Maringá. O Aricó é um clube novo, disputando aí a divisão maior do futebol do Paraná. O Thales, ele foi até 20 do segundo tempo, depois entrou Igor Torres fazendo a sua estreia. O Thales teve um chute, hein? 10 segundo tempo, chutou aí, arriscando rasteira de fora da área. Como foi o Thales? Hoje não foi bem, Edu. Hoje um pouco tímido. Não gostei do futebol dele, não. Ele joga mais do que jogou. E primeiro tempo apagado, né? Teve essa chance no segundo tempo, mas eu não gostei. Eu vou dar um conceito regular com bastante boa vontade, Edu. Olha, o Eliel está tendo as oportunidades porque o Gé teve cirurgia de hérnia de disco. Lá vai Eliel de novo. Menino, todo mundo gosta da base. Quando é da base, o carinho é especial.
E começou aí o Eliel, que foi até 20 segundo tempo. Não me lembra se algum gol perdido, alguma coisa, alguma cabeçada, fazendo 2 e tal. Eliel, CH. Participou pouco do jogo, pegou pouco na bola, correu pra caramba, como é habitual dele. Participa pra caramba, tenta dar trombada, mas hoje eu não gostei, né? Principalmente no aspecto de posicionamento. Acho que às vezes falta ele um pouco, é normal, de experiência. Então hoje o conceito para ele também com muita boa vontade, pela vitória, pelo esforço dele, vou dar regular. Olha, é o seguinte, dos que entraram, você já falou do Filipinho, o Edson entrou no finalzinho, fica com opção se você quer falar ou não. Sem nota. Sem nota. Então vamos lá, olha, os que estrearam, Igor Torres e André. André mais experiente, 32 anos, revelado pelo Santos, estava na Rússia. Entraram juntos, 20 do segundo tempo. Saíram Thales Eliel, entraram Igor Torres e o André. O Igor Torres tem 23 anos, estava no Atlético Goianiense, pertence ao Fortaleza. Qual que é a diferença? A diferença é que o Igor Torres teve chance. 40. Segundo tempo, cara a cara, um passe extraordinário do Mailton. E o goleiro saiu, ele tocou e raspou a trave. CH, suas considerações, André e Igor Torres. Faltou o Mailton, que entrou muito bem. Aliás, o pouco que ele jogou provou, pelo menos para esse amigo de vocês, que ele tinha que ter começado a partida, né? Mesmo na lateral esquerda, ele entrou na segunda linha e criou 2 oportunidades. Gostei do Mailton, conceito regular para ele pelo pouco tempo, mas se tivesse jogado o jogo todo, com certeza ele tomaria um conceito bom. O André e o Igor Torres, Igor, né? Igor Torres, Igor Torres. Isso, Igor. Eles se movimentaram, né? A primeira partida deles ainda não tem o entrosamento. A única coisa que eu não gostei foi aquele gracejo que fez o Torres na ponta direita, ficar fazendo aquele malabarismo lá, e eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Tem que jogar com objetividade. Se ele dribla em direção ao gol, legal. Agora ficar fazendo aquele malabarismo eu não gosto. Não gosto mesmo. Isso só provoca confusão e não acrescenta absolutamente nada em termos objetivos do futebol, não é? Então, os dois, eu só queria fazer esse comentário. O André tentou fazer umas tabelas, é um jogador experiente que se coloca bem. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, né? Esperar efetivamente ele ter uma outra condição de entrosamento e física, mas os dois até que tiveram uma movimentação interessante, Edu. Olha, e realmente o Mailton, 2 finalizações, entrou a 33 no segundo tempo, muito bom. E foi ele que deu passe, repito aqui, para o Igor Torres ficar cara a cara, bem o Mailton, assinando aqui o nosso CH. Vamos para o Felipe Moreira, técnico da Ponte, 3ª vitória consecutiva, por aquilo que ele escalou, optando pela volta do Arthur na lateral esquerda. Ramon Carvalho iniciando porque não tinha o Leonaldi, Paulo Baia pela primeira vez como titular. E pelas alterações, se demorou para mexer, porque a Ponte com a mais, segundo tempo, dominando o Avaí, jogo difícil. A Ponte também teve chance, mas o Avaí não era para ter tanto assim, a Ponte tendo 1 a mais. O trabalho hoje do Felipe Moreira já vai falar, CH. Ganhou o jogo, né, Edu? Mas eu quero fazer uma observação aqui. Ele demorou para tirar o Matheus Jesus. Ele tinha que ter tirado o Matheus Jesus do jogo. Eu tenho certeza que qualquer jogador que entrasse correndo minimamente, a Ponte teria de verdade 11. A Ponte jogou o jogo inteiro com 10. E não pode ser, não é possível que eu esteja vendo um jogo tão diferente que viu o Felipe Moreira. Como ele ganhou a partida, está de parabéns, né? Trouxe 3 pontos importantíssimos para a Ponte, mas também o trabalho dele foi prejudicado pela expulsão do Fábio Sanches e também pela não participação do jogo do Matheus Jesus. Vai levar um regular, mas venceu uma partida importantíssima, né? Mais coisas positivas do que negativas. Mas, repito, ele teria que ter tirado o Matheus Jesus logo no início do segundo tempo. CH, para você um grande abraço, um bom descanso, bom domingo, porque Ponte e Guarani jogaram hoje. E uma excelente semana para você, CH. Você aqui todo dia na nossa área, 11h30, meio-dia, na Rádio Bandeirantes. Aí quando é meio-dia, o senhor rapidamente desce para o estúdio e participa dos Donos da Bola, na TV Bandeirantes com o Batistão, da meio-dia a 1, é isso? De segunda a sexta? Segunda a sexta. Obrigado, Edu. Um grande abraço a você. Muito obrigado por tudo. Obrigado principalmente para o nosso ouvinte, que sempre nos enche de prazer e de satisfação pela audiência.
E até a próxima, Edu, se Deus quiser. Um bom domingo para todo mundo e até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha o seguinte, a Ponte teve ainda no banco, né, e que não entraram o goleiro Giluan e não o Pedrão. O Luiz Felipe, que perde a posição de lateral direito no banco. O Tomás Kaique, que é zagueiro, ficou quietinho no banco. O Fraga, que foi a novidade. O Fraga ficou muito tempo no departamento médico. Último jogo em fevereiro, reaparecendo o volante Fraga. E o Dudu Ratamoto, atacante, ficou quietinho lá também no banco. Elvis, departamento médico. Pablo Diego, vai demorar um pouco. O Gé, repito, cirurgia de hérnia. Leonaldi, departamento médico. E quem está voltando é Everton, atacante, que teve fratura no tornozelo em agosto do ano passado, lá em Brusque. Thiago Oliveira, zagueirão, nem no banco ficou. Júnior Tavares, nem banco. Deixa eu ver quem mais aqui. Samuel Andrade, volante, também não foi relacionado para o jogo. Lembrando que amanhã, 18 horas, tem aí a Copa Paulista Majestoso, Ponte e Oeste. A Ponte estreou com derrota, perdeu em Piracicaba 1-0. O treneiro é o Edson Abobrão, que é o técnico do Sub-20. Edson Abobrão, lateral direito, revelado pela Ponte, um grande histórico, frequentou seleção de base quando era juvenil da Ponte. E numa época sensacional que tinha Jair Psene, né, o time de 77, depois Toninho Oliveira. Edson Abobrão começou a aparecer mais ou menos em 81, começou a jogar em 82, da Ponte para o Corinthians, e no Corinthians ele foi para a Copa do Mundo, da Copa do Mundo de 86, no México. Estava lá o Edson Abobrão, já como, repito, jogador do Corinthians. Tem um histórico muito bonito, o Edson Abobrão. É isso aí. E vamos ouvir então o Felipe Moreira. Avaí 0, Ponte 1, gol do Amaral, vitória da Ponte, gol a 40 do primeiro tempo. Com a palavra, o treneiro da Ponte, terceira vitória consecutiva, Felipe Moreira. Sim, acho que é um sentimento de alegria. Não é fácil nesse Campeonato Brasileiro você ter 3 conquistas consecutivas. Se eu não me engano, eu falei isso antes do jogo, né? Acho que desde 2020 ou 2021 que a Ponte não tem essa sequência de vitórias. Isso aí reflete o trabalho do grupo, né? Principalmente dos atletas, comissão técnica e diretoria. Que hoje a Ponte existe uma só, Ponte Preta. Todo mundo trabalhando em prol, né, da melhora da Ponte, das conquistas da Ponte. E é assim que a gente vai evoluindo e fazer um grande campeonato. Bom, e hoje também teve a estreia de 2 jogadores, 2 atacantes. Falar um pouquinho deles, como é que foi, o que você achou das primeiras partidas dos dois? Acho que é importante, né? O André entrou muito bem, né, conseguindo segurar, o Igor também, num volume, um jogo muito difícil, você entra num jogo desse muito acelerado, tem uma dificuldade de adaptação, mas os dois entraram muito bem. Eu acho que isso daí enriquece o trabalho da Ponte Preta, né? Que hoje você tem não só um time, mas tem um elenco muito competitivo. Agora é mirar o próximo confronto, que pode vir uma 4ª vitória seguida. Sim, vamos trabalhar para isso. Temos 2 jogos em casa muito importantes. Eu acho que a Série B não existe jogo fácil ou difícil antes do jogo. A gente tem que se preparar da melhor maneira possível em casa, impor nosso ritmo de jogo, impor nossos conceitos para conseguir a 4ª e a 5ª vitória. Muito bem, Felipe Moreira com a mocinha. Muito obrigado a mocinha pelas perguntas, muito gentil, sensacional, espetacular. Quem que é a mocinha? Da Band de Florianópolis. Qual é o nome dela, meu querido Gabriel? O segundo nome é Borges. O primeiro, qual é o nome dela? Tatiane Borges, obrigado, viu, Tatiane Borges, obrigado ao Gabriel Ribeiro e também ao nosso Gilberto Sufi, cravando aqui a Tatiane Borges. Olha, é o seguinte, teve um jogo da Ponte lá em Floripa, que ano que foi, hein? Foi 2018, deixa eu pegar aqui nos papéis aqui que eu marco toda a história do jogo. Aquele que foi a última rodada, hein? Atenção, Betão Corneteiro, 24 de novembro de 2018, Série B era a última rodada e a Ponte tinha que ganhar. E o Gilson Kleina assumiu faltando 9 rodadas. E quando a Ponte chegou em Floripa, a Ponte vinha de 7 vitórias e 1 empate. A Ponte tinha que ganhar, né? E o treneiro do Avaí era o Geninho. E o goleiro titular do Avaí, Maurício Kozlinski, aquele mesmo, jogou no Guarani, está no Fortaleza hoje. E o reserva, sabe quem era o reserva do Avaí? Era exatamente o Aranha. Aranha, grande revelação da Ponte, só que o Aranha voltava de contusão, ficou no banco. E aí escalaram o Rubinho. Rubinho foi pro gol. Rubinho
37 anos, irmão de Zé Elias do Corinthians. Rubinho gordo, fora de forma. Nos últimos 7 anos, até então, nesse dia aqui, nos últimos 7 anos, tinha feito só 6 partidas. Inacreditável. E a Ponte não chutava. Ivan no gol, Juan, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos, Natan, depois Igor Vinícius, Lucas Mineiro, Thiago Real, olha ele aqui, meu ídolo, e Matheus Vargas, depois Vitor Rangel, André Luiz e Júnior Santos, o Birimbau, depois Roberto, treneiro Gilson Kleina. E aí no final do jogo teve um lance, esse aqui é o atacante, é Vitor Rangel, hoje ele está no craque de Catalão. O Vitor Rangel, sobra uma bola para ele, cara, próximo da pequena área. Em vez de ele chutar, ele quis dar um drible a mais, uma ajeitada a mais. E aí a zaga trava e a Ponte não sobe, 0-0. E aí quem subiu foi o Avaí. E teve um jogo, nesse dia, os jogos foram no mesmo horário. O CSA jogou em Caxias do Sul contra o Juventude, que tinha que pelo menos empatar com o CSA. Aí a Ponte subia. A tema é essa. Lá em Caxias jogavam Juventude e CSA. E se o CSA... Só que o CSA já tinha subido. E aí o que aconteceu é que, aliás, o Juventude... Eu sei que o CSA meteu 4-0 no Juventude. O Juventude já tinha sido rebaixado, perdão. O Juventude já tinha sido rebaixado. Mas se segurasse o empate, a Ponte subia também com esse empate. Mas aí Juventude 0, CSA 4. CSA subiu, o CSA precisava ganhar para subir. Foi isso que aconteceu. Então, depender numa dessas do Juventude, não dava, né? Então subiram Fortaleza, campeão com 71. Em segundo foi o CSA com 62. Em terceiro foi o Avaí com 61. Em quarto, o Goiás com 60. E a Ponte também fez 60. Quinto colocada. Só que com 16 vitórias contra 18 do Goiás, então sobe o Goiás. Vamos lá, 19h52, vamos para um rápido intervalo, Giba. Eu preciso tomar uma aguinha. Você, por gentileza, coloque alguns institucionais, por favor, porque eu venho no Em Dia com a Bola. Agora 19h52 aqui, Avaí 0, Ponte 1, gol do Amaral. Partida essa que marcou a estreia de Roger Williams, o nosso narrador. Vamos lá, Gibinha! Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol! Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Começando pelo Brasileirão da Série B, tivemos ontem, início da 16ª rodada, lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino e o Atlético Goianiense. Olha, o Novo Horizontino faz 1-0 com Douglas Baggio, faz 2-0 de novo com Douglas Baggio, segundo foi a 30 do segundo tempo. Dominado e tal, 2-0. Aos 44, Bruno Tubarão, gol do Atlético, e aos 50 minutos... Davi Braga empata. Incrível. Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense também 2. O Novo Horizontino teve 7 vitórias seguidas. Depois perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão, aquele gol de bicicleta. Veio aqui no Majestoso, perdeu da Ponte 1-0. E agora esse fiasco 2-2. Público em Novo Horizonte,
970. E ontem, no Castelão, Ceará e Botafogo de Ribeirão, Nicolas 1-0 Ceará, Léo Santos 2-0 e o David Ricardo 3-0. Placar final para o Ceará, Castelão Público 19.383. Hoje pela manhã, Leandro Borges narrou aqui, Guarani e Londrina, o Derek 23 primeiro tempo, 1-0 Guarani. O Clinton, que é nigeriano, empatou para o Londrina no final do primeiro tempo. 40 segundo tempo, o Regis sofre pênalti para o Guarani. No lance, o Simão, que foi revelado inclusive pelo Guarani, ele foi expulso porque, né, a chuteira foi aí na careca do Regis. O Regis sangra, entra a ambulância mobiliza e leva aí o Regis para Santa Casa de Valinhos. Pênalti cobrado, Bruno Mendes aos 49 marca, lá no gol do placar. Guarani 2, Londrina 1, público 4.582 e a renda 120 mil. E com o Regis tudo bem, já foi atendido, apenas aí arranhões curativos, já está liberado, tudo certo. Vamos aqui aos jogos da tarde. Tivemos ABC 0, Criciúma 1, gol do Felipe Matheus, Criciúma na ponteira nesse momento. Você acompanhou aqui Roger Williams, narrou Avaí 0, Ponte 1, gol do Amaral no primeiro tempo. Lá em Itu, o David 1-0 Juventude, mas aí nos acréscimos o Quirino empatou para o Ituano. Ituano 1, Juventude 1. E nos acréscimos nesse momento lá em Muriaé, onde joga o Tombense, o Sampaio Correia está ganhando. Tombense 0, Sampaio Correia 1 e agora a Ponte no próximo sábado recebe o Tombense no Majestoso. Tem jogo amanhã, seu Edu? Tem. 15h30 Chapecoense e CRB, 18 horas na Ilha, Sport e Mirassol. E na segunda-feira, só que vai terminar a rodada, 20 horas lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova e o Vitória. Vamos lá, classificação, situação de Ponte e Guarani. Criciúma líder com 33, em segundo Vila Nova vai jogar 31, em terceiro Sport vai jogar 31, em quarto Novo Horizontino com 30, em quinto Vitória 28, em sexto Juventude 25, em sétimo Mirassol 25, em oitavo Guarani 25, em nono Ceará 24, décimo Botafogo de Ribeirão 24, 11º o Atlético Goianiense com 23, 12º CRB 21, a Ponte é 13ª com 21, Ituano 14º com 19, Sampaio Correia por enquanto 15º com 19, 16º Tombense 12 e os 4 últimos, zona de rebaixamento, Chapecoense 12, Londrina 11, Avaí 11 e o ABC último com 10 pontos. Olha, os próximos jogos, tem a impressão que o Guarani joga na quinta-feira, deixa eu confirmar aqui, pelos meus apontamentos. O Guarani joga quinta, esse jogo ia ser sexta, mas foi antecipado para quinta-feira, dia 13, 21 horas, no Heriberto Russi, Criciúma e Guarani. E a Ponte joga sábado, 17 horas, Majestoso, Ponte e Tombense. Vamos para o Brasileirão. A rodada do Brasileirão, deixa eu ver aqui, é a 14ª em São Januário, portões fechados, Vasco 0, Cruzeiro 1, mais uma derrota do Vasco, a crise parece não ter fim, gol do Felipe Machado. Lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Bahia, o Daverson, largo para marcar, bom esse Daverson, ex-Palmeiras, fez o título da Libertadores do Palmeiras, Daverson, ele mesmo, 1-0 Cuiabá, mas o Alan contra, empatou por Bahia, Cuiabá e Bahia 1-1. Deixa eu ver aqui lá em Curitiba. Olha, lá em Curitiba é o seguinte, o Juninho fez 1-0 pro América Mineiro, mas o Coritiba acabou virando. Coritiba 2, América 1, inclusive o gol de empate do Coritiba foi do Alex Manga. E o Robson, ainda no primeiro tempo, virou. Estamos aí no segundo tempo. 21 horas, tem Palmeiras e Flamengo, Allianz Parque. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas tá rolando a bola, seu Edu, lá no Mineirão. No Mineirão, o Roger Guedes marcou, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1 e o Filipão ainda não venceu como técnico do Atlético Mineiro. 1-0 Corinthians, ainda já o segundo tempo com o Rogério Assis. E amanhã, seu Edu, tem jogo? Tem.
11 horas na Vila Santos de Goiás, 16 horas Maracanã, Fluminense e Inter, 16 horas em Bragança, Red Bull Bragantino e São Paulo, 18h30 Arena Grêmio, Grêmio Botafogo, líder Botafogo, 18h30 no Castelão, Fortaleza e o Atlético Paranaense. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. A liderança, né, da Série A é do Fogão. Botafogo do Rio, líder 33, Grêmio segundo com 26, e eles vão se enfrentar, não vão? Né? Grêmio e Botafogo? Grêmio e Botafogo, líder contra vice-líder. Então Botafogo 33, Grêmio 26, o Flamengo tem 25, o Palmeiras quarto colocado com 24, e aqui o terceiro colocado, o Flamengo, pegando o Palmeiras, daqui a pouco, Allianz Parque, terceiro contra o quarto. O Red Bull Bragantino, tirando o Palmeiras, é que faz melhor campanha, quarto colocado também com 23, a exemplo do Palmeiras. E o Fluminense, sexto colocado com 21. O São Paulo é o sétimo com 21. Deixa eu ver o que mais aqui. O Corinthians, com a vitória parcial, 14º com 15. O Santos, 15º com 13. O Bahia é o 16º com 13, o primeiro fora da zona. E depois os 4 últimos, Goiás 11, Coritiba 10, Vasco 9 e América Mineiro, agora o último, 9 pontos ganhos. Deixa eu ver aqui uma informação do Campeonato Brasileiro da Série C. O São Bernardo é o único paulista. O São Bernardo está jogando nesse momento lá no 1º de maio, São Bernardo, na sua casa, contra o Altos do Piauí. E está empatando 1-1. O São Bernardo não vence há 5 jogos. Chegou a liderar, nesse momento é o 5º colocado. São 8 que vão se classificar. E faltam depois 7 rodadas para terminar a primeira fase nesse brasileiro da Série C. Deixa eu ver se eu consigo aqui o Campeonato Brasileiro da Série D de dado, onde tem o Santo André, o Internacional, a Inter de Limeira, Ferroviária e o 15 de Piracicaba. O Santo André está no grupo 6. Deixa eu ver aqui o grupo 6 de minha. Já o Rogério Assis, hein? É o grupo 6. Como é que foi o Santo André? O Santo André, cadê o Santo André? Santo André ganhou. Santo André 2, Nova Iguaçu 0. São 8 grupos de 8 equipes. E quando terminar aqui a primeira fase, é turno único, 4 se classificam. Nesse momento, o Santo André é 4º colocado, se classificaria. Vamos aos demais paulistas, agora no grupo 7. No grupo 7, deixa eu ver aqui, lá em Limeira, a Inter ganhou. Inter 1, Ferroviária 0. Gol do Gonzalo Fornari. Gol a 8 do segundo tempo. Inter 1, Ferroviária 0. Deixa eu ver o que aconteceu. O quê? O 15 de Piracicaba, depois de 6 jogos, ganhou. Lá em Catalão, craque 1, 15-2. O Vitor Braga de pênalti 1-0, 15. Matheus Melo 2-0. E nos acréscimos o Janderson. O gol de honra do craque. Deixa eu ver como é que estão aqui. Olha, o 15 é o 6º colocado, não se classificaria. A Ferroviária é 5ª colocada, também não se classificaria. E a Inter de Limeira com a vitória. A Inter é 2ª colocada nesse grupo 7 do Brasileiro da Série D de dado. Meus amigos, lembrando que na Copa Paulista a Ponte joga amanhã, 18 horas contra o Oeste. A Ponte estreou com derrota em Piracicaba na última terça-feira, 15-1.0. Então amanhã, 18 horas, Ponte e Oeste. O ingresso no Majestoso custa R$20 e 10 a meia. R$20 e 10 a meia, 18 horas, Copa Paulista, Ponte Oeste. O Guarani não participa, convidado que for não quis participar e da Copa Paulista, tá bom? E é isso aí. E aqui na Bandeirantes você ficou, Giba, em dia com a bola. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Meus amigos da Bandeirantes, final de hoje, um dia longo. Pela manhã, o Boris narrando aqui, vitória do Guarani. Guarani 2, Londrina 1. E agora o nosso William Rogers estreando e narrando aqui, Avaí 0, Ponte 1.
Um dia bem produtivo para o futebol de Campinas. Guarani ganhou, a Ponte também vence e nós ficamos muito satisfeitos com isso. Muito obrigado, hein, pelo seu carinho, pela sua audiência no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos aqui também no AM 1170, em FM, faixa estendida 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto e nos diversos aplicativos. Muito obrigado. Você do YouTube, por favor, faça a sua inscrição, coloque o seu like pra gente, é muito importante. A equipe técnica hoje, comando de Gil Kleber, com na mesa Gilberto Sulfi, o incrível, e Gabriel Ribeiro, manuseando nosso YouTube. E obrigado a ficar olhando pra mim há tanto tempo, hein? Que triste. O que será que você fez na outra encarnação, Gabriel Ribeiro? Pra ficar olhando tanto assim, poiduzão, hein? Seguimos em rede nacional. Por enquanto, segundo tempo, estamos com 30 minutos segundo tempo. Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. Seguimos com o jogo aí do Mineirão, do Edu Pinheiro. Obrigado, um abraço. Eu volto na quinta-feira eu volto. Se Deus quiser. Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirante.